entra 19, ela não faz mais nada. Aí eu tenho que esperar acabar a Voz do Brasil para ela dar meu rango. Aí ela prepara a comida para mim. E você quer que eu entre 8 e 1? 20 horas e 1 minuto? Eu não consigo comer em 1 minuto. Hoje, como não tem Voz do Brasil, olha aí, ó, você acabou de abrir o Concentração, eu já estou alimentado, já tomei meu café da tarde, já almocei legal, que e maravilha, tô aqui com você. Que então maravilha. O problema é a Voz do Brasil. A Voz do Brasil. É. Tigrão, maravilhoso. Eu já ganhei o domingo, meu querido amigo e irmão. Ô, Tigrão, deixa eu falar uma coisa pra você. Foi cinematográfico, seu Tigrão. Foi cinematográfico o que aconteceu com a Portuguesa. Oi. Última rodada do Paulistão do ano passado. Só pra recapitular, você tava aqui na fita. É o seguinte. Estavam ameaçados Ferroviária, São Bento e a Portuguesa. A Portuguesa jogou em Mirassol, última rodada. A Ferroviária recebeu a Inter de Limeira. Só que a Inter já tinha escapado. E o São Bento recebeu o Bragantino, Red Bull Bragantino. A Portuguesa tinha que ganhar. A Ferroviária em casa não podia vencer. E o São Bento tinha que perder, pelo menos por diferença de 2 gols. Não bastava só perder. Em casa com o Bragantino. Tinha que dar pelo menos 2 gols de diferença, a derrota do São Bento, para a Portuguesa se livrar. Lá em Mirassol, o Camilo faz 1-0. Camilo, que passou pela ponte. Aí a Portuguesa empata e no comecinho do segundo tempo, a Portuguesa vira. Gol de quem? João Vitor. E quem que é João Vitor? É esse que tá no Guarani. Esse aí, ó. Fez o gol da vitória. Quem que era o treino da Portuguesa? Gilson Kleina. O Kleina pegou na metade do campeonato, não tinha vencido nenhuma partida. Em Araraquara, sabe o que aconteceu? 0-0. A Inter de Limeira, repito, não tinha mais nenhuma possibilidade de rebaixamento, estava livre, segurou o empate em Araraquara, 0-0. E em Sorocaba, o Red Bull Bragantino meteu 3 no São Bento. São Bento 0, Red Bull Bragantino 3. Aí o que foi que aconteceu? São Bento com 10, Ferroviária com 9 foram rebaixados. E a Portuguesa, ela empatou com o São Bento em número de pontos, 10-10, em número de vitórias, 2-2, e no saldo, a Portuguesa ficou com -1 e o São Bento ficou com -9. De tudo isso que aconteceu favorável à Portuguesa, além disso, ela escapou por 1 gol. Ela continuou. E o Tomazella, Tigrão, hoje goleiro da Portuguesa, se não me engano, passou pelo Guarani, Tomazella, ele fez uma defesa sensacional lá em Mirassol, estava nos acréscimos e segurou. O que a Portuguesa passou ano passado é brincadeira. E o Gilson Kleina no comando, só uma vitória e a luz escapou, Tigrão. Tá lembrado, Tigrão? Tô lembrado. Inclusive liguei pro Kleina. Ele falou, eu sou o único treinador do mundo que dá um título pro time que dirige com uma vitória. Porque pra Portuguesa, diante de todo esse quadro que você traçou aí, foi um título, né? Não cair. Ou seja, a Portuguesa subiu pra Série A1, que ela já tinha caído. Então ele falou, com uma vitória eu dei o acesso para a Portuguesa. Ou seja, a Portuguesa já estava na A2 e aí descaiu. Não caiu mais. Não. Coisa inacreditável. Agora, reza a lenda, que a portuguesada lá das padarias de São Paulo, as padarias da capital paulista, mandaram muito bolinho de bacalhau para Sorocaba e também para Araraquara. Teve bichinho, né, Edu? Para que o Red Bull, que também não precisava do jogo, metesse 3 no São Bento. E o Leão da Paulista, a Inter de Limeira, brecasse a Ferroviária, que precisava da vitória, só isso. A Inter foi lá, a Inter não precisava mais de nada, já tinha escapado, estava de boa. E a Inter segurou um heróico 0-0 lá em Araraquara, além da Portuguesa ter vencido o Mirassol lá em Mirassol. E aí, reza a lenda que foi um container de bolinho de bacalhau para a cidade de Araraquara e um outro container de bolinho de bacalhau para Sorocaba, para o pessoal da Inter de Limeira e outro para o pessoal do Red Bull Bragantino.
Depois os caras falam que português é burro, tá vendo, Edu? Ah, sei. Pra falar nisso, um abraço pro Zezinho do City Bar, sensacional, grande Zezinho. Pô, tive com o Zezinho, rapaz. Você teve? Tive passando lá, eu nem ia entrar lá, tava com uma correria resolvendo um problema aí. E o Zezinho me viu passando, eu falei, mas tá passando reto por quê? Aí entrei, bati um pau, o Zé é sensacional. Um dia de semana, dia útil, final de tarde, Tigrão a pé ali pelo centro de convivência, esbaforido, e o Zé falou, não, passou aqui, tem que entrar e tem que comer um bolinho de bacalhau. Tá bom, Zé, com o maior prazer. Zé é uma figura extraordinária. E veja você o Império, né? Com muito trabalho. Com muito trabalho. A esposa, né? Ele com a esposa, foi? Muito trabalho. Você vai hoje no City Tortas, por exemplo. City Bar já é brincadeira falar do City Bar, né? Não. Mas você vai no City Tortas, é um dos mais bonitos espaços gourmet de Campinas. Só para você ter uma ideia. Você precisa ir lá, Edu. Ele manda pra gente sempre o WhatsApp das tortas maravilhosas, espetaculares. E eu passo lá, porque é o seguinte, rapidamente, Grão, eu brinco com ele. Ô Zé, meu professor de português, eu falo pra ele, né? Porque ele me fala as novidades lá do Campeonato Português. Porque eu falei, Zé, não tem novidade, porque se é Benfica, o Sport é o Porto, não tem erro. Ó, tô aqui com a classificação, em primeiro Benfica, segundo Sport e em terceiro Porto. Mas para que vocês acham graça nesse campeonato? Todo ano é a mesma coisa. Não, mas porque lá lota, não sei o que tem, são muitos sócios e tal. Tigrão, ele falou pra mim do Casapia. O Casapia, dá uma olhada, é o 12º. O Casapia, Tigrão, subiu o ano passado pra principal divisão do português. Você sabe quantos anos demorou pro Casapia subir? 88 anos. 88 anos. E deixa eu te contar, o que é a Casapia? Casapia é uma instituição filantrópica e é da cidade de Lisboa, é da capital. Eles cuidam de criança, Tigrão. Sabe o que é isso? Eles cuidam de crianças abandonadas, ou que os pais não têm condições, ou que passa o dia lá, eles cuidam, aí depois no final do expediente entrega para os pais. Eles têm um trabalho espetacular. O que o Zezinho falou para mim do Casapia, eu fiquei abismado, sensacional. Coisa linda. Coisa linda. Então... Aliás, você acabou de quebrar meu galho, eu não sabia dessa história, mas em qualquer lugar que eu vou na minha vida, onde o pessoal, claro, conhece a gente, o cara vem, Tigrão, te escuto, te vejo todo dia na TV, quase que eu falo pro cara, pô, você é mentiroso, pô. Primeiro que eu não vou todo dia na TV. Te vejo todo dia eu te vejo. Aí o cara vai dando aquela cercada assim no cabrito pra chegar e fazer a clássica pergunta. Tigrão, você é Ponte ou Guarani? O que o povo quer saber é isso. É isso. Aí eu já sei o que eu vou dizer agora. Diante disso tudo que você contou aí de uma instituição que cuida de crianças carentes e que tem um time de futebol e que subiu para a divisão maior de Portugal, eu já sei como é que eu vou sair dessa enrascada. Meu amigo, eu sou neto de português e o meu time de coração é o Casapia. Casapia. Antes eu falava Mogiana, né? Depois que eu comecei, você trabalhou e foi brilhante lá em Mojimirim. Eu falava, eu sou Sapão da Mogiana. Sapão da Mogiana. Mas agora eu já sei o que eu vou dizer. Casapia de Lisboa. Casapia de Lisboa. Olha, eu fiquei fascinado pela história. E hoje, parado no semáforo, quem que tá do meu lado, Tigrão? Tinini, o grande Tinini da Rádio Cidade, FM. Tinini. Ficou emocionado de ouvir a história do Mojimirim ontem no finalzinho, aquele papel lá de... Faz 38 anos, quando o Mojimirim subiu, que ele estava no Pacaembu. Ele estava lá. Ele estava no Pacaembu, ficou muito emocionado com aquela campanha e tal, lembrando também, isso foi... Puta, agora o ano deu uma... O ano que o Mogi subiu foi 85. 85, E em 86 você me levou para Mogi, e eu me lembro que o Mogi tinha um atacante chamado Bugrão. Bugrão. E o Nelsinho Batista era o treineiro. E você me levou para ver, eu trabalhava só final de semana, mas você me levou um meio de semana para ver Mojimirim e Botafogo de Ribeirão Preto. E quem que eu vejo no Botafogo? E você, o Boiadeiro. Com o Antônio Boiadeiro. Que depois o Betuzini contratou. Jogava muito. Jogava muito. E aí, logo no começo do campeonato, o Guarani foi a Mojimirim. E o Mogi ganhou do Guarani. E esse tal de Bugrão marcou 2 gols. Foi um jogo noturno, se não me engano. Mas o Tinini mandou um grande abraço a você, viu, Tinini? Grande Tinini, um abraço pra ele também. Uma vez eu nunca participava do programa de rádio lá, né?
Porque, lógico, eu morava em Campinas e a rádio é em Mojimirim. Mas um dia eu estava por lá, dia de semana e tal, e fui lá, participei com o André Luiz, que estava apresentando o programa. E o Mogi, Edu, hoje o concentração é mais curto do que perna de cobra, né? Então Sim. temos que ser rapidinho aqui. Uhum. O Mogi tinha contratado o Jorge Demolidor. Jorge Demolidor. Olha, vai vendo. Vai vendo. Aí eu tinha visto 2 jogos já do Jorge Demolidor com a camisa do Mogi em amistosos de preparação para aquela campanha de 85. Eu falei, nossa, não joga nada, caneleiro, centroavante samambaia, não sai da área. Centroavante pistoleiro, mata pros outros, entendeu? E sabe quem que estava ouvindo o programa, não? Quem, Tigrão? O Wilson Fernandes de Barros. Ai, quanta honra. Quando a rádio era uma escada. O dono do Mojimirim. A rádio era num primeiro andar e tinha uma escada pra gente descer e chegar na rua. Terminou o programa, eu desci a escada pra pegar meu carro e voltar pra Campinas. Dei uma palhinha, sabe aquela palhinha descomprometida? Participei do programa. Nem era a pauta do programa a minha presença. Quem que tá lá no primeiro degrau da escada? O Wilson de Barros. Que comentário infeliz. Você não conhece Jorge Demolidor. É um verdadeiro vavá. É peito de aço. É a versão melhorada do Dadá Maravilha. Você foi muito infeliz. Presidente, obrigado pelas informações. Obrigado. Realmente eu vi só 2 jogos e tal, mas prometo pro senhor que eu vou observar com mais carinho. Você promete? Claro que prometo, presidente. Não fique nervoso. Não entupa as suas coronárias. E o Wilson, infelizmente, morreu do coração. Morreu de problemas cardíacos. E aí ele falou, jura que você vai reconsiderar? Falei, claro, presidente. Só pelo amor que eu tenho pelo senhor, pela consideração que eu tenho pelo senhor. Ele falou, então vamos comer uma pizza que eu pago. Mas ainda bem, viu, Tigrão? Porque matei a verba, viu, Edu? Matou a verba. E o Wilson Fernandes de Barros não merecia ver o Mojimirim que aconteceu com ele, né? O Mojimirim hoje está na 5ª divisão, e olha que deu uma parada, ressurgiu. 5ª divisão, que esse ano vai ter, não tem data para começar ainda. Tá rolando a Série A2, A3, A4 também. E a divisão, 5ª divisão, Mojimirim Paulista de Jundiaí. Olha onde foram para lá, hein? Na Série A3 tem Marília, União São João o e o São Paulista Caetano. é culpa do CH, tá? Sem dúvida. Culpa sem do dúvida. CH, não deu o apoio necessário. Tigrão, na 4ª divisão, A4, tá começando esse ano também, estão América de Rio Preto, União Agrícola Barbarense, Rio Branco e 15 de Jaú. É brincadeira o que aconteceu Olha com o quanto interior. time bom, tradicional, hein? Pelo E amor o de Deus. Wilson, a gente brinca, né? Aliás, o Marquinhos, o filho mais velho do presidente Wilson, é grande ouvinte nosso aqui, vê o programa da TV. Um abraço pro Marquinhos, para toda a família. Mas eu coloco o Wilson de Barros na mesma prateleira de Romeu Ítalo Ripoli, do 15, vice-campeão paulista em 1996. É isso? Quem, Tigrão? 96. Desculpa, não estava prestando atenção, desculpa. Quem que 15 e Palmeiras foi a final. foi 96. 96. Gol de Jorge Mendonça, do Jorge Palmeiras Mendonça? foi campeão, o 15 vice. Eu coloco o Wilson na mesma prateleira do presidente histórico também do 15, já falecido, Romeu Ítalo Ripoli, e na mesma prateleira de Giuseppe Del Vecchio, o Pepe, presidente do Taubaté, que subiu em 1979 com um gol de Antônio Carlos, Tonhão, começou no Guarani, mora aqui em Campinas, é nosso ouvinte. Gol de Tonhão deitado. Tonhão estava caído, a bola passou perto dele e meteu para a rede. Não, e foi o Taubaté 76. Subiu. Foi 76, a Jorge Mendonça. É 76, né? 7,6, Depois, ele teve aqui do Guarani, 81, 7,6, é muito tempo atrás. E em 79, o presidente do Taubaté era Giuseppe Del Vecchio, um italiano, o Pepe, comerciante lá do setor de material de construção, era muito meu amigo. Então eu coloco o Pepe do Taubaté, o Wilson de Barros, do Mojimirim, o Romeu Ítalo Ripoli do 15, o Coronel Petená da Ponte e o Vicente Mateus do Corinthians na mesma prateleira. Caras que marcaram época e que administravam com amor, sem interesse, e que amavam seus clubes. E o Mojimirim só existe
e só chegou onde chegou, disputando uma primeira divisão de Campeonato Paulista, batendo nos grandes, fazendo grandes campanhas pela presença histórica, marcante do Wilson Fernandes de Barros como presidente. Muito bem, tem que dar uma faturada. O Greg e o Zozinho já na fita, o homem que um dia jogou na Portuguesa, e Catarino aqui, Vladimir Catarino, informações do Guarani. Deixa eu ver se tem escalação do Guarani aqui, porque o jogo é 18 horas, normalmente sai... eu venho já já. O Catarino vai falar já já, hein? O Bugre em ação agora, 17h12. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupo germânica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Concentração. Olha, 5 minutos, segundo tempo na Vila, Santos 0, Novo Horizontino 2, hein? 2-0 Novo Horizontino na Vila. Agora 6 minutos. Oi, Vladimir Catarino. Um abraço, Vladimir. Oi, Edu. Como tudo bem, Eduzão? Melhor agora. Você tá tudo tranquilo? Tudo jóia. Uma ótima tarde pra você, uma boa tarde pro Tigrão, pra nossa galera técnica, né, que coloca todo mundo no ar. Leandro Borges também tá chegando por aqui e principalmente ao ouvinte Bandeirantes, né? É um prazer mais uma vez estar com vocês nesta tarde e noite do domingo. Jogo importante, fundamental para o Guarani nesta luta contra o rebaixamento. Você já disse na abertura desse Concentração que é uma briga direta, né? É o penúltimo colocado, a Portuguesa, contra o antepenúltimo Guarani. Quem vencer, né, vai ficar fora da zona do rebaixamento ao final desta rodada. Por isso é um jogo importantíssimo. As duas equipes já definidas, técnico pintado no esquema com 3 zagueiros. O Guarani repete a mesma escalação da partida contra a equipe em que empatou com o Santo André na última rodada. Times definidos, escalados e prontos para o jogo. Edu. Muito bem, maestro Gabriel Ribeiro, Bugre, escalado. Nesta segunda partida do Claudinei Oliveira no banco, né? Estreou na partida em que o Guarani apenas empatou com o Santo André. Ele manda a campo a mesma formação. Vladimir é o goleiro 89. Na lateral direita, Heitor tem a camisa 2. A dupla de zaga conta com Léo Santos 3, Ryan 4. Helder é o 16. Meio campo com Anderson Leite 5. Camacho, capitão do time 14. Matheus Bueno 18, Regis 78. E no ataque 20, Reinaldo, 7, Pablo Tomás. Então, Guarani, de Vladimir, Heitor, Léo Santos, Ryan, Helder, Anderson Leite, Camacho, Matheus Bueno e Regis, Reinaldo e Pablo Tomás.
No banco, o Claudinei vai poder mexer, tem à disposição o Douglas Borges, o Pedro Henrique, o Márcio Silva, Diogo Matheus, Lucas Araújo, o Anderson, Rafael Freitas, Gustavo França, Marlon, João Vitor e Gabriel Santos. É o time do Guarani para pegar a luz, Edu. Olha, já o Gleger comenta, Tigrão também, e uma pergunta para ambos os analistas. Diogo Matheus no banco de novo. Super titular na lateral direita, não joga por quê? Porque talvez seja problema físico, mas eles vão opinar. Vamos lá, Portuguesa escalada. Exuberante futebol, o da Portuguesa passa chuva, passa sol. É bonitinho, né, esse hino da Portuguesa, tradicionalíssimo. Manda o Roberto Leal. Acho que mudou. Mas essa não é a Portuguesa, não é o oficial da Portuguesa, o Boris tá esse aí dizendo. não é o hino da Lusa não, hein? Então. Vamos com o Roberto Leal. Vamos à luta, ó Essa é da campeões. Portuguesa Santista, não é? Ó, erraram o hino da Lusa É, aí. não é esse não. Erram, pô. Não, mas Erraram não tem importância. o hino da Lusa aí. Não, Esse aí não não é é o esse hino aí, da não. Portuguesa não. Não é esse não. Não é esse, Vamos é muita à portuguesa luta. também, né? É esse aí, campeão. Quem foi aí? Gabriel Ribeiro. Gabriel Ribeiro. Responsável por Quero esse ver agora, equívoco. Ele não Gabriel. erra, ele se equivoca. Se equivoca. Tigrão, Vamos lá. Quando a gente faz umas carcas aqui, os caras ficam mandando no grupo lá, né? É. Pô, tá errado. Tigrão Liga tá no deitado fone. no sofá. Não vai... deitado no sofá é com você, né, Tigrão? Ah, mas os Atenção, caras ficam maestro. vendo, pô. Os caras entregam a gente no ar, pô. Aí você vai bater uma Gabriel xepa, vai bater um lanche, os caras ficam, pô, apareceu você comendo aí, mastigando. Ah, Pô, parece um cabritão velho, mascando. O Gleger, cada Agora jogo vai. tá numa sala também. Que é isso, hein? não, Ó, é que hoje eu Zezinho, virei aqui, eu tava. Eu tô Casa no mesmo dele lugar, tem, tá? casa dele tem 32 cômodos. Caramba, que é isso? Agora eu virei aqui pra me ficar um pouco mais. Mais à vontade. Mais à Ó, vontade. encontrei mais com o pessoal da Leões da Fabulosa essa semana lá em São Paulo. Pô, os Falei caras que eu tô trabalhando com o Gleger aqui, que o Gleger tá com a gente na equipe. É. Eles falaram assim, nossa, como que a gente ama esse mão de alface. Pô, Gleger. Não, ali eu tenho história mesmo, ali tem muita história. Tem muita Atenção, hein? Hino à luz, a escalada, agora vai. Agora sim. A Portuguesa, escalada com Tomazella, é o goleiro 1. São 3 zagueiros, 3 para o Marco Antônio, 4 Robson e 5 Patrick. Na ala direita, Douglas Borel. Na esquerda joga Eduardo Diniz. Meio campo tem Tauan, 7, Ricardinho, 8, Giovanni Augusto, 10. E no ataque, 9 para o Paraíso, 11 para o Felipe Marques. Repeteco da Lusa, Tomazella, 1, 3 para Marco Antônio, 4 Robson e 5 Patrick. 2 para Douglas Borel, meia dúzia Eduardo Diniz. 7 Tauan, 8 Ricardinho e 10 Giovanni Augusto, capitão do time. No ataque, 9 Paraíso, 11 Felipe Marques, o técnico é Pintado, que tem no banco com a 12 o Rafael Pascoal, com a 15, aliás, com a 13 o Thales, com a 14 Pedro Henrique, 16 para o Dudu Miraíma, 17 Denis, 18 Renan Nunes, 19 Rony, 20 para o Renan Gorni, 21 para o Maceió, que é lá de Alagoas, 22 para o Ronaldo e 23 para o Leandro. Edu. Ô, Catarino, vê uma arbitragem. Eu fui no site da federação, não consegui abrir a arbitragem, rapaz. Tava dando erro lá. Meu computador tá velho também. Vai lá, quem que apita? Flávio Rodrigues de Souza é o árbitro do jogo de hoje. Flávio Rodrigues de Souza. Obrigado. Isso, por gentileza. O assistente 1 ou a assistente 1 é a Neuza Inês Bach. O assistente 2 é o Miguel Cataneu Ribeiro da Costa. O quarto árbitro é o Salim Fendi Chaves. E no VAR hoje estará o José Cláudio Rocha Filho, filho dos grande José Cláudio. Você foi muito bem, grande Catarino, hein? Até daqui a pouco, Vladimir Catarino. Vamos lá, Jorzinho. Você não falou ainda, certo? Então você começa analisando o Guarani, que inicia da mesma maneira como teve o jogo contra o Santo André. E a pergunta é, o Diogo tá no banco, né? O Matheus tá no banco, se é problema físico, na sua opinião. Ele entrou um pouquinho aí contra o São Bernardo, né? Que é o Diogo Matheus. Vamos lá, Gleger. Um abraço, Gleger. Um abraço, Edu. Boa tarde pra você. Eu fico até lisonjeado em estar participando desse jogo hoje, porque são duas equipes em que eu fez parte da minha história, né? O Guarani revelando para o futebol brasileiro, me dando a oportunidade de me tornar um atleta profissional. E a Portuguesa foi um time que me acolheu num momento difícil da minha carreira. E por lá fiquei por quase 6 anos.
né, atuando aí. O Tigrão falou isso aí, é verdade mesmo, o pessoal lá tem um carinho especial, né, eu também tenho um carinho enorme, uma gratidão muito forte pela Portuguesa, um clube que a gente fica até, né, meio chateado, porque clube que sempre frequentou aí as divisões de cima, né, do futebol brasileiro, e hoje está passando aí, sabe, está no Campeonato Paulista, está com dificuldade, mas não tem calendário, né, cheio de problema, então a gente fica até meio chateado. Mas assim, uma gratidão enorme, muito emocionado de estar podendo participar desse jogo aí com duas equipes que eu tenho muita gratidão, muito carinho, né, para mim, sem dúvida nenhuma, um jogo especial. E para falar do time do Guarani, Edu, eu acho que o Claudinei está chegando agora, né, e não há por que mudanças radicais. Eu acho que ele precisa mudar é o emocional desse time do Guarani. O time jogou bem no primeiro tempo contra o Santo André, fez 2-0, convencendo. Falávamos até em poder ampliar ainda mais o placar, ser mais um placar um pouco mais elástico. Mas aí o segundo tempo deu um apagão no time, né? Eu acho que ele tem que controlar isso, esse emocional. O Guarani realmente tá com um problema emocional, eu não tenho dúvida. Aliás, eu tenho falado isso durante todo o Campeonato Paulista. O Guarani, todas as vezes que toma gol, vai lá embaixo e some o time. Não, parece que todo mundo se esconde. Ninguém mais quer a bola, né? E aí fica complicado. Aí dá campo para o time adversário, dá moral para o time adversário. Foi o que aconteceu no último jogo contra o Santo André. Eu acho que ele mantém a escalação, tá certo. Eu também faria a mesma coisa. E para falar do Diogo Matheus, Edu, eu acho que o Diogo era titular, né? Capitão do time, titularíssimo, aí machucou. Mas o Diogo Matheus, ele não estava bem não, hein? Tava numa fase ruim. O Guarani que teve, não sei, acho que foram 10 ou 11 jogos que não vencia, né? E o Diogo Matheus estava nesse time, né? Participava efetivamente. Junto com o time, estava muito mal o Diogo Matheus. E aí vem o menino Heitor, ganha a oportunidade, né? O Diogo machucou e oscila, né? Alguns jogos vai bem, outros nem tanto. Mas eu acho que o que pensa o Claudinei é dar a sequência. É a sequência para o time. Não adianta, nesse momento, fazer mudanças radicais. Estava falando agora. Não dá para você trocar meio time. Até porque o jogo é fora de casa. Eu assisti o jogo da Portuguesa contra o Água Santa, um empate em 1-1. A Portuguesa teve, olha, para ser bem humilde, umas 8 oportunidades de gol. O Igor Vinhas, que é o goleiro do Água Santa, fechou o gol, primeiro tempo principalmente. E aí no finalzinho achou uma bola lá com o Bruno Mezenga empatando o jogo. Mas a Portuguesa foi muito bem no último jogo. Então agora tem que estar muito atento a isso, e por esse aspecto eu acho que acerta o Claudinei manter o mesmo time e dar sequência àqueles que jogaram no último jogo. Tomara, Edu Pinheiro, ouvintes, torcedores do Guarani, que o Claudinei tenha conhecido um pouco mais o elenco, que os auxiliares tenham ajudado um pouco mais. Porque no último jogo, na coletiva, ele falou que ainda não conheço muito o elenco, né? Estou me familiarizando. Isso não pode acontecer num campeonato curto, como é o Campeonato Paulista, e na situação em que o Guarani se encontra, hein? Isso não pode acontecer. Tomara que os auxiliares tenham entrado em campo aí e ajudado o Claudinei, porque como é que você vai para um time cheio de problema, de dificuldade, faltando poucas rodadas, beirando ali a zona de rebaixamento, e você não conhece o elenco? É complicado. Então tomara que eles tenham se ajustado aí fora de campo para que o Guarani consiga um bom resultado hoje, Edu. Depois você dá uma olhadinha no banco aí, vê se tem um lateral esquerdo. Não tem. Não tem, né? Não tem, né? Não, eu acho que não tem. Dá uma olhadinha. Não tem. Eu vou dar uma olhada aqui, mas o Mike saiu. Não tem, né? O Vitinho, que é o da base, que seria o lateral esquerdo, dessa vez não foi relacionado. Então, até porque o Gabriel Santos foi relacionado, é atacante. Então, apenas o Helder na lateral esquerda não tem reserva. Exatamente. Vamos lá, Tigrão, vamos lá comentar da Guarani escalado. Deixa eu ver. Ô Vladimir Catarino, repita o Guarani, por gentileza. De Vladimir ao goleiro, Heitor na lateral direita, dupla de zaga com Léo Santos e Ryan, Helder lateral esquerdo, meio campo com Anderson Leite, Camacho, Matheus Bueno e Regis, e no ataque, Reinaldo e Pablo Tomás. Sim, Tigrão, a sua opinião, por gentileza. Eu acho que o Guarani fez um primeiro tempo bom, né, contra o Santo André, e fez um segundo tempo horroroso. Alguns jogadores foram muito mal. Então eu esperava alguma mudança na equipe. Você pode me dizer, poxa, mas o Guarani jogou quinta e joga domingo, o treinador sentou no banco a primeira vez na quinta, deu folga na sexta, fez um treino leve no sábado, viajou para São Paulo, concentrou para jogar no domingo. Mas eu esperava mudança.
Eu acho que seu time... Nossa, o Gleger pegou um sorvete lá, parece aquele sorvete de Itu, né? Nossa, nem cabe na boca dele. Mas eu vou dizer pro você um negócio. É de pistache. E parece que é do bom, hein? É de pistache. É muito bom. Esse é do bom, hein? É que eu tô com tosse, não tô tomando nada gelado, nem comendo nada gelado. Cerveja, refrigerante, água, nada, tudo quente. Agora, eu esperava alguma mudança. Para mim, você vai dizer assim, não, mas ele não conhece bem, então é melhor mexer pouco. Pô, mas você tá ganhando de 2-0 do Lanterna. Toma o empate no segundo tempo, se tem mais 3 minutos de jogo, o Santo André teria virado. O seu quarto zagueiro faz um pênalti imbecil, um pênalti infantil e traz o Santo André de volta pro jogo. E você não mexe, vem com o mesmo time, aliás é um 4-4-2 sem centroavante, né? Que o Guarani tá com os 2 centroavantes lesionados, o Derek e o Bruno Mendes. E aí acabou a inscrição, né? O prazo de inscrição acabou sexta-feira. Vai assim mesmo, seja o que Deus quiser. Não tem ninguém na base para ocupar esse miolo de ataque. O Regis vai ser de novo falso 9. Não está funcionando. Ah, mas ele fez um golaço vindo de trás com a bola, se infiltrando. Não adianta deixar o Regis, porque o Reinaldo é lado direito e o Pablo Tomás é lado esquerdo. E por incrível que pareça, o João Vitor, deixa eu dar uma olhada aqui, continua no banco, número 19. João Vitor no banco. Por que não dar uma mexida nisso daí? Né? Ao invés de 3 volantes, deixar o Regis ortodoxamente como meia. Você poderia fazer Camacho, Matheus Bueno e Regis, sem o Anderson Leite. Ou Anderson Leite, Matheus Bueno e Regis. Ou Camacho, Anderson Leite e Regis. Tira um dos volantes e enfia o João Vitor para fazer a beirada esquerda. Tenta ver se esse Pablo Tomás dá encaixe um pouco mais por dentro, com o Reinaldo do lado direito, ou o Reinaldo mais por dentro, Pablo Tomás do lado direito, João Vitor do lado esquerdo. Não, ele fez tudo igual. Então, pela vaia, pelo protesto da torcida, pela frustração da torcida, ninguém gostou do que viu. Mas, pela atitude de repetir, fazer tudo igualzinho, o Claudinei Oliveira gostou. Eu estranhei, Edu, confesso a você que estou surpreso, mas torço imensamente para que dê certo, para que o comportamento seja outro hoje. Muito bem, olha, continua, deixa eu ver aqui, dar uma olhadinha aqui no Santos, estamos no segundo tempo, tá 2, marcou? Não é outro jogo, é muito controle aqui, tá 2-0 ainda, hein, 30, Edu, 20. Sim. Consegue pôr um pedacinho daquele hino estranho de novo ou não? Aquele estranho? Eu tenho a impressão que foi deletado, viu? Ah, para não acontecer mais, né? Para não acontecer mais. Mas eu tenho a impressão que a gente que agora... hino lindo, cara. Olha lá. Eu tenho a impressão que é Santista esse aí, viu? Vamos ver. O teu passado, a tua história, deixam teus atletas acobertados de glória. É Santista. No teu presente és fabril. É que no arquivo tá escrito portuguesa, já que não tem tu, vai tu mesmo, sabe como é que é? Primeira portuguesa, tá, clicou, mas é a Santista, que é tão jeito. É grito de olé, tens a façanha, bola no pé, massa em delírio, é grito de olé. Não fala uma vez o time. Não identifica, é. Deixa eu ver. Urico Mursa, a Santista. Urico Mursa, português Santista. Santista. Pô, teve que tocar o hino inteiro pra gente identificar qual é o time. Tem que pegar esse compositor. Bom, ficar quieto, não, vamos lá. É jornalismo investigativo, é assim mesmo. É. Agora vamos botar o hino verdadeiro aí pra emocionar o Gleger, vai. Vamos lá. Ô, Edu, só que tem uma história, em 2005 a Portuguesa chegou nas finais da Série B. Isso. Subiam apenas 2 times. Foi lá, aquele ano lá da Batalha dos Aflitos. Aflitos. E você tava lá contra o... Eu tava na Portuguesa. A Portuguesa naquele dia tava jogando lá em Recife. Não, com Santa Cruz. Eu tava jogando contra o Santa Cruz em Recife, vi no YouTube o gol que o senhor tomou, eu vi. Você nem foi na bola. Ah, que isso, Gleger? Para com isso. Depois, os leões da... Mas é rápido, sabe? Você sabe que aí, quando nós chegamos nas finais, né? Nós ficamos concentrados
pô, 5 semanas seguidas, até que classificou, começou a abrir o quadrangular, nós já fomos para a concentração e por lá ficamos. E todo dia de treinamento no Canindé, os caras colocavam o hino. Então a gente ficava treinando e o hino ficava tocando. Assim, ó, durante todo o dia, toda hora, e ficava tocando. Cara, todos os jogadores daquela época, se você perguntar, até hoje, vão se lembrar e sabem o hino do começo ao fim de cor e salteado. Leandro Boris, que vai narrar aqui, Oi, Português Edu. e Guarani, o moço de Piracicaba. Que alegria, que honra ser o seu plantão. Diga lá, Boris. Fala, Edu, um abraço pra você, um abraço pro ouvinte da Bandeirantes do Concentração. Esta execução do hino da Portuguesa Santista foi em homenagem a esta pessoa que vos fala, porque ontem a gente meteu bucha na Briosa, 2-0 pela Série A2. Então foi uma homenagem, né, Edu? Homenagem do Gabriel Ribeiro, o rei dos palpites e de toda a rapaziada da parte técnica da Bandeirantes, equipe comandada pelo Gil Kleber. Sabe como é que é, né, Edu? Tem moral na casa, os caras dão aquela valorização incrível. Olha, Edu, eu vejo aqui, viu, Boris, ó. Estamos subindo, hein? Futebol de Campinas, rapaz, já eu vou encerrar. Botafogo e Ribeirão Preto estreia na Copa do Brasil, terça-feira, lá no Espírito Santo, Tem com gol Nova do Venécia. Santos, viu? O Ituano tá na Copa do Brasil. Joga em São Luís com o Ijuí. Aliás, joga em Rio Grande do Sul, né? Ijuí. O São Luís. Joga na quarta-feira. Bom, Corinthians, tudo bem, vai jogar com o Cianorte. Na quinta-feira. O São Bernardo tá na Copa do Brasil, hein? Dia 28. Joga na Rua Bariri contra o Laria. A Portuguesa Santista, campeã da Copa Paulista, pega o Caxias em casa, lá em Santos. E o Água Santa pega o Jacuipense. Água Santa, vice-campeão paulista ano passado. Joga em Diadema, dia 28, hein? O Água Santa joga daqui a pouco no Brinco, né? Contra a Inter de Limeira, porque o gramado lá foi interditado. Bom, é o seguinte, meus amigos, rapidamente aqui. Olha, o Guarani, sua saga. Última vitória do Guarani contra o Corinthians em São Paulo foi em 2001, 3-0. Quero o goleiro do Guarani, Gleger Jorginho. A última vez que o Guarani ganhou na Vila do Santos foi em 1999. Foi um 2-1. Quero o goleiro do Guarani, Gleger Jorginho. A última vez que o Guarani ganhou do Palmeiras em São Paulo, 2004, 2-0. A galera já tinha passado. A última vez que o Guarani ganhou do São Paulo na capital foi no Pacaembu, em 2019. Até que não faz muito tempo, não. Foi 1-0, tá? E a última vez que o Guarani ganhou da Portuguesa no Canindé foi 2006. 1-0. Mas deixa eu ver quem que era o goleiro da Portuguesa. Não, era o Felipe. Tá aqui, ó. Eu tenho a história do jogo aqui. 2 de junho de 2006, há 18 anos, a última vitória do Guarani no Canindé. Aqui tem uma história envolvendo a presidência do Guarani. Leonel lutava pela eleição. O Edinho Torres era o presidente interino, uma brigaiada danada. O Leonel depois acabou ganhando a eleição, tá? E a Portuguesa era a última colocada. Sempre rola da Lusa também. Aqui que era? Era brasileiro da Série B. Meus amigos, encerrado Concentração, vem aí o moço de Piracicaba, Leandro Boris, narra e comanda Portuguesa e Bugre, e até já! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante, toda Bandeirantes, estou bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, toda minha Bandeirantes, estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento
Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telhanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telhanorte. Acesse telhanorte.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes. Registrado. E com B de bola, B de Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para mais uma transmissão esportiva Paulistão 2024, Série A1, nona rodada. Já a bola rola no estádio Oswaldo Teixeira Duarte, no bairro do Canindé, em São Paulo. Tem o Bugrão em campo, tentando reencontrar o caminho das vitórias. Apenas uma vitória em 8 jogos, uma situação delicada no Guarani, que estreou seu novo treinador na última rodada, vencia por 2-0, mas cedeu o empate para o Lanterna e vai para cima da Portuguesa. A Lusa, que também fez uma campanha muito ruim, são apenas 4 pontos em 7 jogos realizados. A Lusa tem um jogo a menos em relação ao próprio Guarani, mas de qualquer forma, neste momento a Portuguesa está na zona do rebaixamento, na 15ª colocação, e o Guarani é o 14º colocado, ou seja, só a vitória interessa para os dois times e principalmente para o Guarani. E se serve de alento, a única vitória do Bugre foi fora de casa contra o Ituano, e é nisso que o torcedor se apega para que o Guarani volte a vencer na temporada de 2024. Já 18 horas, a bola rola em São Paulo, na capital paulista, que sofreu com as fortes chuvas no início da tarde de hoje. Neste momento não chove, mas o céu está nublado, céu carrancudo pelos lados do estádio do Canindé, onde já a bola rola. E aqui na Bandeirantes, para você ligado em 85.7, faixa estendida no FM, e também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não esqueça, deixe o seu like na transmissão, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Com a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação, vamos juntos em mais uma transmissão esportiva, em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo do interior de São Paulo. Acesse grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. E Telhanorte, construir ou reformar com muita economia. Toda loja em até 10 vezes sem juros no cartão. Telhanorte, acesse telhanorte.com.br. Mais emoção pra você, muito mais emoção em futebol na Bambam.
Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo, com muita informação neste domingão, dia 18 de fevereiro. Estamos entrando na reta final desta primeira fase do Paulistão. Hoje, 9ª rodada, 18 horas. Tem Portuguesa e Guarani, Guarani e Portuguesa. E sem perder tempo, direto e reto, a partir de agora, girando o timaço de Carlos Batista. São as vozes que vão levar a emoção do futebol. Aliás, nada substitui a emoção do futebol no rádio. Alô, alô, Vladimir Catarino, as últimas do Mugrão. Antes da bola começar a rolar no Canindé, um grande abraço, boa tarde, Vlad. Oi, Bolis, um abraço, boa tarde pra você, uma ótima tarde pro amigo ligado na Bandeirantes, em especial a você, torcedor do Guarani. Bugre que vem de um empate com um sabor amargo contra o Santo André na última rodada, mantém uma sequência ruim, são 5 partidas sem vitória no campeonato. O time está lutando contra o rebaixamento. O técnico Claudinei Oliveira mantém o mesmo time, mesma formação do empate contra o Ramalhão, repete a escalação, mudanças no banco. João Victor volta a ser relacionado, está na reserva, e Chay não viajou para São Paulo, não foi relacionado para o jogo. A equipe do Guarani precisa da vitória para se distanciar da briga pela degola. O Bolis. Quem também precisa da vitória é a Portuguesa. Quais são as últimas da Lusa, Vladimir? Técnico Pintado fará aí a segunda partida no comando da Portuguesa. O time vem de empate contra o Água Santa na última rodada, e a equipe da Portuguesa vive um momento contraditório, né? Porque está na zona do rebaixamento. Mas uma vitória hoje coloca o time na zona de classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. A novidade é Douglas Borel, de volta à lateral direita da Lusa. Aí, portanto, as primeiras informações de Guarani Português dá para você ligado no microfonaço da Bandeirantes. E a partir de agora é tempo de análise, de opinião, a opinião em dose dupla no futebol Bandeirantes Campinas. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, é sua expectativa para o jogo. É o fera da opinião. Alô, alô, Tigrão, um grande abraço, boa tarde. Boa tarde, um abraço para você, Bolis, um abraço aos amigos da grande jornada esportiva da Bandeirantes. É um jogo dramático, né? É um jogo tenso, um jogo que a gente não gosta nem muito de trabalhar nele. Porque uma derrota do Guarani, ela coloca a equipe numa situação já quase que irreversível. Uma vitória melhora muito, o empate para mim não resolve, mas é melhor do que perder. Sempre é melhor somar alguma coisa. Jogo muito tenso, e eu espero que o Guarani, com a mesma escalação, que jogou razoavelmente bem o primeiro tempo contra o Santo André na quinta-feira, que consiga fazer uma apresentação mais coesa, uma apresentação mais uniforme, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. O diabo de tudo isso é que a Portuguesa também precisa desesperadamente dos pontos. Então o emocional vai mostrar o ganhador desta tarde. Quem vai ser o ganhador? Aquele que melhor conseguir explorar o lado emocional e o desespero do seu adversário. E eu espero que o Guarani explore isso, que se a Portuguesa errar 3 passes, a torcida já começa a apupar, a vaiar, e aí é o momento do Guarani botar a bola no chão e envolver a equipe da Lusa. É um jogo terrivelmente nervoso, perigoso e decisivo. E eu espero um Guarani consciente de tudo isso e que ele faça prevalecer a sua história e que tenha consciência da gravidade do momento e que se entregue um pouco mais na partida do que nós temos visto ao longo de todo o campeonato, exceção feita ao jogo de Itu, na única vitória do Guarani até agora dentro da competição. Bolis. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, ele já esteve lá dentro e conhece do riscado. Aliás, você já esteve lá dentro vestindo a camisa das duas equipes e a sua expectativa para o jogo. Boa tarde, Gleger. Boa tarde, Bolis. Um grande abraço para você, abraço especial para o amigo ligado à Bandeirantes. Que privilégio participar de uma transmissão como essa. Duas equipes que eu, como profissional, como ex-atleta, tenho um carinho, tenho uma gratidão enorme. Guarani que me lançou para o futebol, né, e a Portuguesa que me acolheu num momento difícil da minha carreira, né, e foram os dois clubes que eu mais atuei, que eu mais joguei, que eu mais participei. Então fico muito emocionado e me sinto um privilegiado estar podendo participar dessa transmissão. Só que a gente sabe, a situação dos dois times é ruim, a situação das duas equipes é péssima na competição. A Portuguesa tem um ponto ao seu favor, que está jogando em casa, né, e o Guarani vem de um bom primeiro tempo contra o Santo André, e aí eu acho até que o que pensou o Claudinei, porque a hora que o Claudinei mexeu no time, as coisas pioraram no último jogo. Então,
para que ele vai vir com mexidas? Então começa com o mesmo time que venceu o Santo André no primeiro tempo, né? Então eu acho que ele pensou dessa forma, por isso vem com a mesma escalação, é o que eu também faria, mantém o mesmo time, dá sequência, para que ele possa tentar ir evoluindo na parte tática, na parte técnica e também ajustar o emocional, que para mim é o que está pegando na equipe do Guarani. Então, jogo duro, hein? Jogo duríssimo. Eu estava dizendo agora no Concentração, eu assisti o jogo da Portuguesa e Água Santa e a Portuguesa foi muito bem, Boles, mas muito bem mesmo. Então, o Guarani tem que estar muito atento e jogar muito futebol para que ele possa conquistar pontos em São Paulo. Um empate não é um mau resultado para o Bugre, não. Já já a bola rola, 9ª rodada no estádio do Canindé, 18 horas, tem Portuguesa e Guarani para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas em 85.7 FM, faixa estendida, e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não esqueça, deixe o seu like. Hoje é domingão, dia de futebol pelo Brasil e pelo mundo, é o dia nobre do futebol, e o Edu Pinheiro vem chegando mais uma vez na área, agora dentro da jornada esportiva, para atualizar tudo para você. Alô, alô, Edu Pinheiro, mais uma vez um grande abraço, boa tarde, Edu. Grande Boris, um abraço a você também, a todos da equipe especial, os amigos da Bandeirantes, hein? Já já o Indica a Bola, atualizando aqui, trabalhos técnicos, Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa e Gilberto Sufi. Futebol é com a Bandeirantes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, válvulas e conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. E olha, teve gol na Vila, já informa, hein? Ontem, Mirassol 2, Botafogo de Ribeirão 1, quarta derrota seguida do Botafogo. Morumbi, São Paulo 2, Bragantino também 2, interessante, 1-0 Braga no comecinho do jogo, mas no final do jogo, o São Paulo empatou com o Eric, o Caleri virou 2-1 e aos 50 minutos empata aí o Bragantino com La Quintana, o uruguaio. Moisés Lucarelli ontem majestoso, Ponte 1, Ituano também 1, o Iago Dias para a Ponte no primeiro tempo e o Zé Carlos para o Ituano no segundo tempo com 5.300 de público. Olha, na Vila, o Neto Pessoa fez, aliás, isso, Neto Pessoa 1-0 no Horizontino fez no Santos, o Rômulo fez 2-0, isso no primeiro tempo, e há pouco o Diego Pituca marcou para o Santos a 25 minutos do segundo tempo, gol do Santos, hein? Agora estamos a 40 segundo tempo de Santos 1, Novo Horizontino 2. 18 horas, daqui a pouco tem Palmeiras e Corinthians em Barueri. 8 da noite aqui no Brinco, aqui em Campinas, Água Santa e Inter de Limeira, porque o gramado lá de Diadema foi interditado pela federação, então o Brinco recebe o Água Santa com o Inter, e na segunda-feira São Bernardo e Santo André amanhã, portanto fechando a rodada às 19 horas. Pelo Campeonato Carioca, quarto gol do Vasco, é no Engenhão, hein? E foi de virada, atenção, hein? Finalzinho, Botafogo 1, Vasco 4, o Botafogo que está na pré-Libertadores e quarta-feira joga na Bolívia contra o Aurora, e seja o que Deus quiser. Aqui na Band você ficou em Dia com a Bola em nome de KS Tubos. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Tudo em produtos hidráulicos para indústrias e residências. Tubos e conexões de aço, cobre, combate a incêndio e válvulas. Materiais para gás, água quente, água fria, esgoto, biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos, parceira das melhores marcas. Amanco, Aqualimp, Deca, Tupi, Apollo, entre outras. Atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Ligue 19 3833 8900. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e na Mega Loja em Sorocaba. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto.
porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quer construir ou reformar com muita economia? Aproveite as super ofertas T da Telha Norte com produtos da Suvinil. Confira só: tinta acrílica Premium Clássica Branco 20 litros, R$ 449,90. Tinta Premium Limpeza Total Branco 18 litros, R$ 589,90. Massa acrílica Branco 25 quilos, R$ 189,90. Ofertas válidas até 23 de fevereiro. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Vem! Neste fim de semana, a primeira maratona de vendas Germânica Volkswagen de 2024 com ofertas exclusivas. Nivus Highline de 149.390 por 137.990 e Polo Track a partir de 79.990. E mais, toda a linha com taxa zero e lote exclusivo de seminovos com documentação e IPVA grátis. Nesta sexta e sábado, lojas abertas até às 18 horas. Paz no Trânsito começa por você. Volkswagen. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Estamos de volta aqui no microfonaço da Bandeirantes. Céu nublado em São Paulo. Guarani já em campo diante da Portuguesa. Aliás, hoje o Guarani joga todo de branco, estreando a camisa número 2, versão 2024. Em alusão à camisa que deu o título brasileiro do Guarani em 1978. A camisa bonita, toda branca com detalhes em verde. Já para pegar a rubro-verde, para pegar a Portuguesa. E sem perder tempo, direto e reto para você ligado e conectado. Chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo aqui na Bandeirantes. Ficha da voz do repórter Vladimir Catarino. Fala, Vlad. Pois não, Boles, falo sim. Guarani entrando em campo neste momento. O time está escalado com Vladimir, é o goleiro 89. 2 para o Heitor, 3 Léo Santos, 4 Rayan, 16 Helder, 5 Anderson Leite, 14 Camacho, 18 Matheus Bueno, 78 Regis, 20 para o Reinaldo, 7 para o Pablo Tomás. Guarani de Claudinei Oliveira, com Vladimir 89, 2 Heitor, 3 Léo Santos, 4 Rayan, 16 Helder, 5 Anderson Leite, 14 Camacho, 18 Matheus Bueno, 78 Regis, 20 para Reinaldo, 7 Pablo Tomás. No banco, Douglas Borges é goleiro 31, Pedro Henrique 15, Márcio Silva 44, Diogo Mateus 13, Lucas Araújo 21, Wenderson 23, Rafael Freitas 26, Gustavo França 33, Marlon 8, João Victor 19 e Gabriel Santos 27. A Lusa de Pintado vem a campo com Tomazella, é o goleiro 1. 3 zagueiros, Marco Antônio 3, Robson 4, Patrick 5. Na ala direita, Douglas Borel, é o 2. Na ala esquerda, Eduardo Diniz com a meia dúzia. Tauan 7, Ricardinho 8, Giovanni Augusto 10.
9 para Paraíso. 11, Felipe Marques. Pintado escala portuguesa com Tomazella, Marco Antônio Robson Patrick, Douglas Borel Eduardo Diniz, Tauan, Ricardinho Giovanni Augusto, Paraíso e Felipe Marques. No banco, 12 para o Rafael Pascoal, 13 Thales, 14 Pedro Henrique, 16 para Dudu Miraíma, 17 Denis, 18 Renan Nunes, 19 Rony, 20 Renan Gorni, 21 Maceió, 22 Ronaldo e 23 Leandro. Arbitragem do jogo. Flávio Rodrigues de Souza apita o jogo. Ele vai ser auxiliado na bandeira 1 pela Neuza Inês Bach. Na bandeira 2 estará Miguel Cataneu Ribeiro da Costa. Quarto árbitro é Salim Fendi Chaves. No VAR, José Cláudio Rocha Filho. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. O jogo, sem dúvida nenhuma, vai ser muito difícil, tá? Para as duas equipes, tanto para o Guarani quanto para a Portuguesa. O Guarani fez um bom primeiro tempo contra o Santo André e temos a expectativa de que ele mantenha essa mesma, aquela mesma postura, digamos assim, que teve no primeiro tempo. Segundo tempo veio as mudanças, o Claudinei tentou reforçar e aí não encaixou e o Guarani acabou cedendo o empate no final ali para o Santo André. E tá aí nessa situação incômoda. A Portuguesa querendo se recuperar, e eu vou repetir, hein? Falei no concentração, falei agora no pré-jogo e vou falar agora também. Esse time da Portuguesa fez um bom jogo contra o Água Santa, hein? Fez do goleiro Igor Vinhas, que é o goleiro do Água Santa, o melhor em campo. Então, assim, o Guarani tem que estar muito atento. A Portuguesa, nós aqui conhecemos o Pintado, é um time aguerrido, é um time que vai pra cima, tá jogando em casa, tá precisando da vitória. Então o Guarani, ele precisa estar atento aos pequenos detalhes e ter uma defesa um pouco mais sólida, mais junta, mais agrupada. O Guarani tá dando muito espaço ali, tá jogando com 3 volantes. Então isso não pode acontecer. Tem que ser um time compactado e defensivamente sólido, porque senão vai ter problema no jogo. Eu tô com expectativa boa, eu acho que depois da primeira partida do Claudinei vem o outro jogo, já ajusta aqui, ajusta ali, começa a implantar aquilo que ele tá pensando, e essa é a minha expectativa, de que o Guarani possa evoluir do jogo passado e conquiste pontos, né? Vamos dizer assim. Claro que a vitória seria o melhor dos mundos, mas um empate eu não desprezaria não, porque é um bom resultado também, tá jogando fora de casa. Tigrão, o que você espera do jogo, Tiger? A mesma coisa, Gleger. A mesma coisa, espero um Guarani atento, ligado, aguerrido, concentrado, não dando bobeira. Eu vejo aqui uma panorâmica do Canindé, o público é muito pequeno da Portuguesa e no compartimento, no espaço reservado para a torcida do Guarani é uma boa presença de público. O Guarani vai estar muito amparado, tenho certeza que a sua torcida vai fazer muito barulho. Mas não pode ter aquela instabilidade, né? De jogar bem um tempo, depois cair no outro, cair fisicamente no segundo tempo, não pode. Eu acho que a Portuguesa tem um jogo a menos, a situação dela não é boa na tábua de classificação, ela tem 4 pontos, enquanto que o Guarani tem 5, mas a Portuguesa tem um jogo a mais para realizar. Então ela também não vai se expor, sair matando, sair dando o contra-ataque para o Guarani. Eu acredito num jogo truncado. Eu não gosto dessa formação de zaga do Guarani, acho que poderia ser diferente, acho que a performance na última partida contra o Santo André foi muito ruim, dando praticamente os 2 gols para o Santo André no segundo tempo, mas optou o Claudinei, a gente respeita, vamos torcer para que dê certo, mas futebol, um jogo assim, se ganha com a tática, com a técnica e com o emocional, com a cabeça. Esse jogo, pela necessidade de ambas as equipes e pelo desespero de ambas, se ganha em primeiro lugar com a cabeça e depois com a técnica e com a tática. Eu espero que o Guarani tenha esse lado emocional ajustado e que tenha consciência do momento que o clube está vivendo e que tenha um comportamento para tirar o Guarani dessa situação que esses mesmos jogadores enfiaram a equipe campineira. É jogo equilibradíssimo e um jogo muito interessante que nós vamos acompanhar aqui ao microfone da Bandeirantes. A bola vai rolar, está praticamente tudo pronto e quando ela rola, a Bandeirantes se encanta e dá um grande show na voz potente, precisa,
vibrante acima de tudo, em cima da bola de Leandro Boles. Muito obrigado, Tigrão e Gleger Zorzinho, os comentaristas da Rádio Bandeirantes na projeção deste jogo, 9ª rodada do Campeonato Paulista. Céu nublado nesse momento em São Paulo, estádio do Canindé que fica às margens da marginal do Rio Tietê. Choveu bastante em São Paulo no início da tarde de hoje, causando inclusive alagamentos. Algumas imagens, como por exemplo quando o Corinthians deixava o seu CT em direção ao jogo contra o Palmeiras, o derby paulistano, chovia bastante, a galera marcando presença. A própria chegada da Portuguesa ao estádio do Canindé. E a gente sabe que quando chove, mesmo sendo um domingo, sábado, causa transtornos para o paulistano. De qualquer forma, não chove nesse momento, mas o gramado está molhado, a bola lisa. E evidentemente é bom os goleiros ficarem atentos em relação a isso. Ô Gleger, quando você jogava com a camisa da Portuguesa ou quando enfrentava a Portuguesa, você preferia no primeiro tempo defender o gol da marginal, onde está neste primeiro tempo o Vladimir, ou outro gol dos vestiários? Ah, da marginal, entendi. 1 minuto vai ser respeitado. Flávio Rodrigues de Souza, árbitro experiente, árbitro da FIFA, o terceiro jogo do Paulistão dele que ele apita, que ele vai apitar. Apitou o clássico entre Santos e Corinthians na última rodada, a vitória do Palmeiras sobre o São Bernardo. E tá chupando, viu? Mais Sorvete. Já é o Tá terceiro, chupando. hein, Tigrão? Foi pegar mais um lá, por isso que ele não respondeu. Vai rolar a bola no Canindé, boa sorte pro Guarani. Jogo importante, 9ª rodada, 2 times que estão na parte de baixo da classificação geral do Paulistão. Esta classificação que definirá os rebaixados à Série A2 do próximo ano. Saída com o time da Portuguesa, Paraíso no centro do gramado, a bola vai rolar, apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos do futebol da Bandeirantes. Com P de bola, P de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó, na Bandeirantes Campinas, no FM 85.7, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. E hoje é o Bugrão em campo, buscando reencontrar o caminho das vitórias. Pra cima deles, flechada neles, Bugrão! Tinha o jogo na mão na última rodada, cedeu o empate, mas hoje tem mais uma oportunidade jogando fora de casa e foi desta forma que o Guarani conquistou a única vitória no Paulistão. E hoje a vitória é de fundamental importância para o Guarani deixar escapar das últimas posições. É o Guarani em campo, boa sorte ao Bugrão diante da Portuguesa, 9ª rodada do Paulistão, bola rolando. A Portuguesa já aplica uma marcação, pressão, dificulta a saída de bola do time do Guarani. Com isso já recupera a posse de bola. O Douglas Borel recebe lá pela canhota, perde a bola. Reinaldo dá o bote, parte agora dominada, meteu na meia esquerda para Regis. Olha para a área, tem o Pablo Tomás pedindo, tentou o cruzamento por baixo. O desvio foi feito pelo Douglas Borel. Douglas Borel, ele que é de Camaçari, na Bahia. Tem este apelido porque quando foi revelado pelo Bahia, chegou no time profissional, diziam que ele era a cara do Nego do Borel, ator, músico, comediante. Vem para o programa de ataque, o time do Guarani de novo com o Reinaldo na esquerda, ele cruza as mãos do Tomazella. Seguro para fazer a defesa para o time da Portuguesa no comecinho do jogo, Vladimir. Bem colocado, né? Não teve muito trabalho o Tomazella para fazer defesa. O Nego do Borel é ator, comediante, compositor, é um pouquinho de tudo, viu? É talentoso demais, hein? Parabéns. Ele parece o Douglas? Lembra, de longe, de perto não, nem tanto, mas de longe parece sim. Sai jogando o time do Guarani, repito, o Bugrão hoje com a camisa branca que foi recentemente lançada, a camisa branca, calção verde, meia verde, do outro lado a Portuguesa com a sua camisa rubro-verde. Calção branco e a meia branca, o time da Portuguesa, com velhos conhecidos, né? Estes jogadores do Guarani, o Giovanni Augusto, a camisa 10, é o capitão do time, e também o Ricardinho. Segunda partida do Claudinei Oliveira no comando técnico do Guarani, na estreia empatou por 2-2. Português que vem de um empate na última rodada, empatou diante da Água Santa no Canindé por 1-1. Depois de muita confusão, né? Confusão praticamente durante todo o primeiro tempo, no início do segundo tempo, que gerou inclusive a expulsão do Henrique Ceifador, que estava no banco de reservas. Então hoje não é a opção do técnico pintado. Lateral para o Guarani bater lá pela esquerda, câmara ofensiva, lateral para o Bugrão. O árbitro pegou a falta que o Helder vai fazer a cobrança. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Essa é o comecinho do jogo, nona rodada de um total de 12 no Paulistão. O Guarani precisa de um resultado positivo, por isso vem para cima. Léo Santos meteu o lançamento para Reinaldo, vai no corpo do jogador da Portuguesa, vai ao solo na disputa com o Marco Antônio, chega rasgando de qualquer maneira, tira Patrick. Ela quer aqui atrás para o Ryan.
Domina, protege, marcação do Paraíso, gira o corpo e recua para o goleiro Vladimir. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias e pimenta branca. Um processo artesanal que garante textura, maciez e experiência única de sabor. Seara, encontre no Ica Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, também na Mega Loja em Sorocaba. Guarani para ataque, Pablo Tomás foi lançado, tentou passe de cabeça para trás, tira a defesa, a bola volta no rebote para Camacho, abre na canhota, recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou Regis, passou Helder no fundo, pô, a bola para ele, chega melhor ainda a proteção do Marco Antônio, protege, dá o corpo, a bola vai embora lentamente pela linha de fundo, é tiro de meta para a Portuguesa bater, com quase 4 minutos deste primeiro tempo, é o Paulistão Sicredi para você ligado, do microfonaço da Bandeirantes Campinas, não esqueça você que está no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Lançado Felipe Marques, chega bem Léo Santos, coloca a bola para fora. Guarani neste primeiro tempo ataca do lado contrário, onde está posicionado o seu torcedor em bom número. No estádio do Canindé para apoiar o Bugrão neste domingão. Giovanni Augusto domina pela canhota marginal do campo. Houve a falta para cima dele, o árbitro mandou seguir vantagem para o time da Portuguesa. Passe atrás do Eduardo Diniz. Pressionado, tal ele, volta o jogo, recomeça com o Marco Antônio. Ajeita, domina para o time da Portuguesa, se apresenta para o jogo Robson. Prefere a devolução pelo meio com o Tauan, aperta na marcação, Pablo Tomás quase roubou. Consegue girar o jogador da Portuguesa, fez o passe com o Patrick, passado as largas, ultrapassa a marcatório. Ele abre na ponta para Eduardo Diniz, leva a marcação do Eduardo Leite, do Anderson Leite, cruzamento para a área, Douglas Borel de cabeça, chega Léo Santos. Coloca a bola pela linha de fundo, escanteio para a Portuguesa, Vladimir. O Douglas Borel cabeceou para a área e o Paraíso estava a 2 passos. Por isso não alcançou. É escanteio, a Portuguesa vem a cobrança, vai ser do Eduardo Diniz. É perigo contra a meta do Bugrão, placar de 0-0, vem para a cobrança do escanteio, Eduardo Diniz, comecinho do jogo, vamos chegar a 5,5. Partiu para a bola, pé canhoto, levantou, cruzou para a boca do gol, de cabeça, corta lá dentro, Ryan. A sobra da bola fica para o time do Guarani, Heitor escora de cabeça para Reinaldo, foi para a dividida, a última tocada da bola foi o Bugrino, é lateral na esquerda para o time da Portuguesa bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. Quase 6 minutos, primeiro tempo. Paulistão, nona rodada. É o Paulistão Série 1 2024. Paulistão Sicredi no Canindé. Guarani Portuguesa, placar de 0-0. Vem o Bugrão. Lançado Pablo Tomás na disputa com o Patrick. Chega primeiro, protege com o corpo o Patrick. Recolhe a bola, tira de qualquer maneira com a canhota, mas dá de graça por Anderson Leite. Ele mata o peito, coloca no terreno. Tenta o bater o comando para Regis, afasta a defesa. Anderson Leite brigou lá atrás. Patrick escola de cabeça, toque curto. Pablo Tomás vai brigar. Última tocada na bola foi o Bugrino. Na proteção do zagueirão Tomazella, sai do gol tranquilo para fazer a defesa. Confirmando, Canindé segue 0 Guarani, 0 Portuguesa. Edu Pinheiro. Olha, acabou, hein? Acabou na Vila Santos 1, Novo Horizontino 2. O Santos está tranquilo, praticamente classificado. E o Novo Horizontino, grupo D. Novo Horizontino tem 15, São Paulo tem 14, São Bernardo 12, Botafogo e Ribeirão tem 8. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Depois de horas e horas de chuva, o sol volta a brilhar, não tão forte assim na região do estádio do Canindé. Chove chuva, casamento de viúva, e chuva e sol, Gleger Zorzinho. É, casamento de espanhol, né? Ô Boles, você me perguntou, eu tive que dar uma saidinha rápida aqui, você me perguntou sobre o lado, né? Sim. E normalmente a Portuguesa ela gosta de atacar pro lado ali dos vestiários, ou seja, ela defende onde ela está agora para no segundo tempo. Por quê? Porque a Leões da Fabulosa fica ali atrás do gol, então eles falam que no segundo tempo bota mais pressão no time adversário. Então, se eu estivesse jogando, eu estaria onde está o Tomazella nesse momento. Tá registrado este Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, ele já esteve lá dentro e conhece o riscado. Bola por time da Portuguesa, chega bem Léo Santos para fazer o corte, mete a bola para fora, cedendo lateral por time da Portuguesa, bater no campo de ataque, pois não, Tigrão. Será que foi o número 1 ou número 2? Ah, um pouquinho de tudo, né? Depois de meia dúzia de picolé de Não, abacate. você acredita que não, cara? Eu fui ali, a dona Juliana me chamou ali só pra ver, pegar um negócio que tava na prateleira mais alta. Mas bem na hora do jogo?
Pô, a Juliana também tá de palhaçada. Eduardo Diniz jogou para a área, pro Paraíso, afasta, tira a zaga do time do Guarani. Na sequência o Tauan dominou na canela e com isso o Regis recuperou a posse de bola, viu o Tomazella adiantado, ameaçou bater pro gol, prefere o lançamento para a velocidade do Reinaldo, vem bola Bugrão, recolheu, dominou, tem o Anderson Leite na área, demorou demais o Reinaldo para cruzar, ele tinha 3 opções, levou uma bronca do Camacho e também do Regis, além do Helder de passagem, viu, Vladir? E do Claudinei no banco também, ficou bravo ali com a demora do Reinaldo, o Guarani segue no ataque. Lateral que o Helder cobrou, tentou passe por dentro para Regis, aperta na marcação Marco Antônio, Regis fica caído na sequência do lance, mandou seguir o Flávio Rodrigues. Ficou caído o Bugrino, tá caído, segue caído, o jogo segue, agora falta, tem que parar, né, juizão? Não é toda hora todo tipo de contato que ele vai mandar seguir. Vamos ver a falta ali pra cima do Matheus Bueno. Você sabe que o Tigrão, ele tá sentado num travesseiro com uma fronha, ele comprou lá no Egito, né? Então, se você mostrar agora no YouTube, aí a galera vai ver, ó. Isso aí é uma fronha lá do Egito, né, que ele senta ali pra fazer o jogo. Dá uma olhadinha aí pra você ver, Bolis. Deixa eu ver. A galera vai mostrar o Tigrão tá sentado numa almofadinha. É Jardim Egito aqui em Valinhos. Boa. Placar de 0-0, tem falta o time do Guarani com o jogo parado, Claudinei. Oliveira aproveita para chamar no canto o Léo Santos para trocar uma ideia, uma resenha, né, Vladir? Aproveitar para acertar alguma coisa no posicionamento, né? Enquanto não autoriza o reinício do jogo, o árbitro nem falta marcou. Deu apenas bola ao chão ali, a posse é do Guarani. E daí ele deu bola ao chão, o Camacho pegou a bola e tocou, o Flávio disse que não estava valendo. Camacho que é o capitão do time do Guarani no jogo de hoje. Agora sim, bola ao chão, Camacho consegue o passe. Pela chuva, né, volumosa, aí você falou de alagamento e tudo mais, chama atenção a ótima condição do gramado, né? A gente vê que tá molhado, às vezes espirra um pouco de água para lá e para cá, mas a drenagem funcionou magnificamente bem, hein? A bola tá rolando legal no Canindé. É verdade, bem lembrado. O gramado do Canindé foi trocado, né, no final do ano e por isso um dos motivos pelo qual realmente o gramado tá bom, apesar da forte chuva que ocorreu em São Paulo. Será que acharam o trator lá ou não? É lenda, Tigrão. Dizem que é lenda, dizem que foi uma peça. Foi uma peça da retroescavadeira. Não, o trator inteiro. Tigrão, não brinque com isso, que os portugueses lá, eles ficam muito bravos, cara. Camacho lançado, Reinaldo tá na área, vem embora o Bugrão, prepara o cruzamento, bateu cruzado em cima do Robson. Reinaldo vai atrás da bola, chica primeiro o Ricardinho. Requalizai jogando pro time da Portuguesa no campo defensivo. Na hora de fazer a troca do Fluider, radiador e Fluider, freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Regis na canhota, muito forte o passe pro Reinaldo. Chega na cobertura Douglas do Borel, deixou para Marco Antônio, gira o corpo e tira de qualquer maneira, joga para fora. Passe errado, a bola saiu no momento em que ao fundo tem uma faixa com os rostos dos grandes ídolos da história da Portuguesa. Tá lá o Enéas, Julinho Botelho, tantos outros, Denner. Evair, bem lembrado. Olha o time da Portuguesa se defendendo, porque é o Guarani quem atento, cruza pra área, Helder, afasta, tira dentro da defesa, Reinaldo briga, toca na bola, Helder de novo pra Reinaldo, pela canhota, o Bugrão insiste pela esquerda, Douglas Borel na marcação de letra boa, a bola pra Helder, tentou o cruzamento, trava Paraíso. Auxiliando a defesa, na sequência mesmo com o Helder caído, ele conseguiu tocar na bola, a bola saiu. É lateral para o time da Portuguesa bater pela direita no campo defensivo. Tigrão, e estes primeiros 11 minutos de jogo, 0-0 no Canindé. Guarani me agrada, melhor que a Portuguesa, marcação alta, subindo com 6 jogadores em média, não criou nenhuma grande situação ainda, mas tem um comportamento propositivo, tá procurando, tá tomando a iniciativa. Tá querendo mostrar que foi ao Canindé para ganhar o jogo e vai empurrando a Portuguesa para trás. Nesse momento melhora o Guarani, me agrada o comportamento do Bugre no estádio Oswaldo Teixeira Duarte. Para você ligado no futebol da Bandeirantes Campinas, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pelas estradas. Ouvindo o futebol da Bandeirantes, é o futebol do rádio. Com o timaço de Carlos Batista em FM 85.7 no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não esqueça, deixe o seu like. Regis trabalha a bola atrás com o Ryan. Ajeita, domina por time do Guarani, soltou curtinho para Matheus Bueno. Ele levanta a cabeça, prepara o lançamento. O Reinaldo demorou para passar, reclamou com o Reinaldo. Volta a bola para o Ryan, Ryan para Camacho, Camacho para Helder. Domina na marginal do campo.
campo, devolveu para Camacho. Camacho tem a posse de bola dominada no quinto sinal, são 18 horas e 15 minutos no horário oficial de Brasília deste domingão. De novo a reclamação, ninguém passa, os caras ficam reclamando. Camacho soltou atrás para Matheus Bueno, tentou por dentro para Pablo Tomás, foi desarmado. A sobra fica por time do Guarani com Rayan, perto da risca do meio campo. Deixou curtinho para Camacho, Camacho meteu o lançamento pelo alto, tentou aqui na ponta o Heitor. Chegou primeiro o Eduardo Diniz de cabeça, recuando para o goleiro Tomazella. E para você, Gleger, os primeiros minutos de jogo no Canindé segue 0-0 Guarani Portuguesa. Eu também gosto da postura do Guarani. A gente percebe um time mais agrupado, né? Um time jogando para frente, buscando o gol. Claro que em alguns momentos esbarra ali na zaga da Portuguesa. Portuguesa é um time muito agrupado, né? Se percebe, é a característica dos times do Pintado, né? Jogam muito junto, dificulta, né? Um time que corre uma barbaridade. Mas eu tô gostando sim, apesar do jogo estar extremamente equilibrado, eu gosto da postura do Guarani, Boles. Giovanni Augusto domina por time da Portuguesa, não pode deixar ele livre toda hora não. Pablo Tomás deu uma encostada, com isso dificultou a ação ofensiva do time da Portuguesa. Tenta de novo Giovanni Augusto de calcanhar, deixou para Tauan. Tauan empurrou na ponta para Eduardo Diniz no segundo terço do campo, marcação do Anderson Leite, ele recolhe, domina e volta, bola com o Patrick. É carnaval na Germânica Volkswagen. Aproveite o desfile de ofertas e conquiste o seu Volks 0 km. Tem Nivus, T-Cross, Polo Highline e outros com condições imperdíveis. Não perca! Acesse germanicaveículos.com.br, saiba mais. Tem um DA aqui que não existe. Vamos tirar aqui do texto publicitário. Não complica o narrador. Bola para o time da Portuguesa com Tauan. Tauan recolhe e domina muito atrás do passe. O Marco Antônio vai ter que voltar. Prefere deixar o passe para o Tomazella, ele sai do gol curtinho para Marco Antônio. Ajeita, domina por time português e toma o lançamento. A ligação direta, defesa, ataque procurando Paraíso. Chega a Raia, escora de cabeça, Heitor fica com a sobra de cabeça, tocou na fogueira. Chega Paraíso, recupera para Douglas Borel, entrada na grande área, bomba, a bola passa com perigo. No vacilo defensivo do Guarani, a chegada perigosa na Lusa, Vladimir. É o Douglas Borel nessa troca de passes, né? Ele estava a 2 passos do Paraíso, preferiu o chute, bateu de fora da área, a bola saiu à esquerda do gol defendido pelo goleiro Vladimir. Vamos chegar a quase 15 minutos, primeiro tempo 0-0. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. É mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. Guarani que voltará a campo só no outro domingo, 18 horas mais uma vez. Encarando São Paulo no Brinco de Ouro da Princesa. Será a primeira semana cheia para os times, depois de um início fulminante de jogos em função do calendário apertado e ajustado nesse início de temporada do futebol do Brasil. Domina o time do Guarani com Matheus Bueno fazendo aquela linha de 3. Um zagueiro abre de um lado, o outro do outro e o Matheus Bueno recebe no meio, mas toca mal. Eduardo Diniz recupera, tenta o lançamento para Felipe Marques. Chega primeiro o Léo Santos, estica a perna direita, leva a bola para a linha lateral, tentou tirar, bateu no marcador. Fica viva ainda Léo Santos no peixinho para Matheus Bueno. Ele recolhe, domina dentro da grande área em uma zona perigosa. Gira e tira com a canhota, tira para o meio. Vai chegar o Reinaldo, toca na bola para Regis. Regis recolhe, domina a marcação dupla, tentou fugir, escapou, limpou, fintou, parou, prendeu, olhou, pensou, tem Reinaldo no comando. Ainda Regis trabalha a bola pela meia esquerda, soltou para Camacho, Camacho de primeira para Anderson Leite, devolve para Camacho, vem no toque de bola, Bugrão, 0-0, pé canhoto, ele abre na direita para Heitor, Heitor recolheu, dominou curtinho para Reinaldo, Reinaldo ajeita a marcação do Patrick, desequilibrado, toca mal e a bola sai, passe errado, a bola sai, a lateral para a Portuguesa bater, e atenção galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Chegamos a 16 minutos, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, Nivaldo desta emoção, eu confirmo, futebol na Bandeirantes, nona rodada, Paulistão, Canindé, Portuguesa e Guarani 0-0, Edu. Olha, 16 minutos lá em Arena Barueri, Palmeiras e Corinthians 0-0, no Cariocão terminou no Engenhão, Botafogo 2, Vasco 4. E no YouTube da Bandeirantes, o link do rádio já está à disposição, hein, Bolis? Então vai pra lá, você quer ganhar um rádio portátil FM faixa estendida? Vá agora mesmo no YouTube da Rádio Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá vai ter uma senha, um formulário, você preenche e estará concorrendo ao sorteio no final da jornada, ainda com bola rolando pra você. Você vai concorrer e quem ganhar, aquele lindo rádio FM portátil, faixa exclusiva no FM, para você curtir o somzão da Rádio Bandeirantes. 17 minutos, primeiro tempo 0-0. Quer construir ou reformar com muita economia? Aproveite Tintas Souvenir com as super ofertas da Telha Norte. Passe lá e confira toda a loja em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte.
Reinaldo briga, ele contra a marcação do Marco Antônio, ganha escanteio para o Bugrão. Primeiro escanteio para o Guarani bater lá na canhota. O torcedor da Portuguesa de Passagem aproveita e xingou alguém. Não sei se foi alguém da Portuguesa ou alguém do Guarani, Vlad. Os dois, né? Acabou xingando os dois. O Marco Antônio chegou no combate ali pra cima do Reinaldo. Colocou a bola pela linha de fundo, a cobrança será do Regis. E ali é pertinho na curva, né? Onde o jogador vai fazer a cobrança do escanteio. O torcedor aproveitou, estava de passagem, xingou todo mundo. Escanteio pro time do Guarani bater, capricha que dá. Todo mundo se pegando lá dentro, vem Regis, parte para a bola, pé canhoto, levantou para Raia, livre de cabeça, subiu com ele na hora, Gal zagueiro da Portuguesa, completa, afasta definitivamente Eduardo Diniz. Ela cai no meio pro time do Guarani, recomeçar com o Heitor para Matheus Bueno, recolheu, dominou, prende, olha, pensa, observa, volta a bola para Camacho. Camacho tem a marcação do Giovanni Augusto. Empurrou curtinho para Regis. Regis pressionado, toca mal na bola. Dá de graça para o Paraíso, né? Até seu presente. Recolhe, domina, sai driblando. Escapa no primeiro, escapa no segundo. Tentou passe atrás para Ricardinho. Passe errado, mas houve a falta. Como não levou vantagem a Portuguesa, o árbitro aplicou, ela marcou a falta, não teve vantagem, por isso não aplicou a vantagem. Falta para o time da Portuguesa bater no seu campo defensivo. Para você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes, obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua audiência neste domingão. Agora, quase 19 minutos do primeiro tempo no Canindé, na rodada do Paulistão. Para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. Sai jogando o time da Portuguesa com o Marco Antônio no campo defensivo, pé direito, curtinho para Robson, são 3 zagueiros. Ele abre com o Patrick pela esquerda, já tem a marcação do Pablo Tomás, se livra bem do atacante, sai da ponta, vem para meia, carrega a bola, ultrapassa a linha marcatória, rompe a fronteira, aí deu uma empolgada e perdeu. Recupera Anderson Leite, fugiu o Reinaldo no comando, bola para Regis. Regis dominou, tentou o giro, escapou do Tauan, tentou escapar do Ricardinho, limpa bem o lance, meteu para Helder, com liberdade, tem campo, vem trazendo o Guarani para o campo de ataque. Helder dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, rolou para o meio para Anderson Leite, vai bater para o gol, a bomba em cima do marcador. Era volta no rebate para Camacho. Camacho ajeita com o pé direito para Regis. Regis pela meia para Camacho. Passe errado, ele tinha livre, o Heitor não viu. Digna de qualquer maneira, a zaga da Portuguesa, lateral para o Guarani bater. Lateral que o próprio Léo Santos cobra aqui pela direita. Cobra curtinho para Matheus Bueno. Recolhe, domina por time do Guarani. Sinalizou e tocou atrás para Léo Santos. Léo Santos ajeita, domina, envolve a marcação ali do time da Portuguesa. E por isso ele volta a bola para Matheus Bueno, que prefere a devolução para o Rayan. Recomeça o Bugrão no campo defensivo com quase 20 minutos do primeiro tempo. Já os comentaristas vão falar. 0-0 no Canindé, nona rodada do Paulistão. Sai Ricardinho na marcação, agora aperta também o Giovanni Augusto para cima do Rayan. Aí atrapalha a bola no campo defensivo. Ora Léo Santos. Léo Santos recolhe, domina com o pé direito e toma lançamento para a velocidade do Reinaldo. O zagueirão ficou. Tomazella saiu do gol de qualquer maneira. Tocou na bola. Anderson Leite brigou. Regis rasga de qualquer maneira. Ricardinho na sequência impedido. Felipe Marques estava na banheira. O jogo tá parado. E aí, Tigrão, 20 minutos. Como é que tá o Guarani? O desempenho até aqui do Bugrão no jogo. Continua melhor. Aliás, o Pintado tá de brincadeira, né? Veja só, a Portuguesa na zona de rebaixamento e ele joga com todo mundo atrás da linha do meio de campo. Ah, mas é porque o Guarani está empurrando. Ora, cabe exatamente a Portuguesa mudar isso, sair para jogar. O Guarani se dá bem, a Portuguesa muito atrás, claro que não criou nenhuma grande oportunidade ainda o Bugre, mas manda no jogo. Empurra a Portuguesa para trás, praticamente aluga meio campo. Quer dizer, era de se esperar o Guarani jogando fora de casa no contra-ataque. E quem está jogando no contra-ataque é a Portuguesa, tentando, mas não ligou nenhuma vez até agora. E me agrada muito o posicionamento do Regis. Hoje pegando a bola mais atrás, na linha média. Cabeça erguida, de frente para o campo de ataque. De frente para o gol adversário, mas vindo de trás com a bola. Está fazendo um grande jogo. Todas as jogadas do Guarani, invariavelmente, gravitam em torno do Regis. E a Portuguesa marca atrás. A Portuguesa joga como time pequeno, esperando o Guarani para contra-golpear, mesmo jogando em casa. 0-0 no Canindé. A Portuguesa faz a sua 8ª apresentação, tem um jogo a menos. Esse jogo seria realizado na quarta-feira agora, mas a Federação Paulista de Futebol mudou para o dia 28. Vai pegar o Palmeiras no estádio do Canindé. É este jogo que a Portuguesa fará para chegar ao mesmo número de jogos dos demais times. Então seria na quarta-feira, mudou para outra quarta-feira, né, Vladimir? Coincidentemente, dia do meu aniversário. Dia 28? 28 de fevereiro. Por pouco, hein, Vlad? Quase você não fez em fevereiro, hein? É, fazia quase a cada 4 anos. Passei pertinho, seria melhor, né?
Aqui bola recuada para o goleiro Tomazella, 22 primeiro tempo. Até agora nós não tivemos nenhuma chance de gol, nenhuma defesa, nem do Tomazella, nem do Vladimir. Douglas Borel domina por time da Portuguesa, vem embora para o grande ataque, ultrapassa a linha da marcatória, tem campo. Carrega, arrasta, traz a Portuguesa para o ataque. Ricardinho recebe na direita, prepara o cruzamento. Calculou, executou, carimbou as costas do Camacho. Reinaldo vai brigar, tocou na bola, a bola bateu no braço do Ricardinho, pode parar, juizão. E ele para. Aponta a falta marcada, é falta para o time do Guarani bater no campo defensivo. Chegaram os novos frangos crocantes da Seara, feitos com 100% frango, muito suculentos e muito crocantes. Encontre a linha completa de frangos crocantes da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. E assim que a bola parar de rolar aqui na Bandeirantes, vem aí o apito final, o comando do Edu Pinheiro. Domina o Anderson Leite para o time do Guarani, empurrando a ponta para Heitor. Heitor recolhe, domina, levanta a cabeça pela meia para Matheus Bueno. De primeira tentou Pablo Tomás, caiu na disputa ali com o Robson. A bandeirinha Neuza Inês Bach não marcou nada, nem o árbitro, é só lateral para o time da Portuguesa bater pela esquerda no seu campo defensivo. E aí, Gleger, já passamos da metade do primeiro tempo. Segue 0-0, um jogo de muita trocação, muitos passes errados, mas até agora nenhuma finalização, Gleger. O jogo tecnicamente é muito abaixo, né? Muito abaixo, isso mostra, né? A posição dos times na tabela, não estou gostando do jogo. O Guarani, sim, tem a bola, tem as ações, né? Mas você vê, o Tomazella não pegou na bola. E o Vladimir também não. A Portuguesa é muito atrás. Isso é estratégia, tá? Os times do Pintado normalmente jogam assim. Ainda mais quando tá cheio de problemas, né? Ele vem atrás aqui e tenta lá uma bola parada, uma bola numa arrancada ali num contra-ataque. Esses são todos os times do Pintado. Agora, o Guarani, apesar de ter mais a bola, precisa agredir um pouco mais, né? Os laterais presos, né? Não vejo o Heitor, não vejo o Helder chegando. Tá muito preso o Guarani. O Guarani tá aceitando demais essa linha baixa da Portuguesa, que pode, daqui a pouco, subir ali e complicar o Guarani. Então, se aproveitar desse momento da Portuguesa defensivo para tentar botar pressão e tentar fazer o gol. Jogo parado no Canindé, no círculo central, falta para o time da Portuguesa, falta mal batida pelo Patrick, vacilou também o Helder, ficou reclamando, o Atro mandou seguir, Douglas Borel recupera, soltou na meia direita para Giovanni Augusto, vem a Lusa, pela meia pé de bola o Ricardinho, ele dominou, recolheu, dominou em cara, marcação no Camacho, balança para lá, para cá e sofre a falta. Falta do Camacho para cima de Giovanni Augusto, o jogo tá parado, é falta para a Lusa. Sicredi do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem, abra sua conta no Sicredi. São as emoções da 9ª rodada do Campeonato Paulista, a reta final do Paulistão, depois desta rodada, 11ª e 12ª rodada. Para conhecermos os times que avançam à próxima fase, Palmeiras e Santos já estão classificados. São Paulo hoje com a derrota do Santos, perdeu a primeira colocação do grupo, mas tem um jogo a menos, vai ser contra a Inter de Limeira no dia 28. Corinthians também está buscando a classificação, os times de Campinas também. A Ponte Preta ontem empatou, segue na briga pela classificação e o Bugrão para escapar das últimas posições. Tem falta para bater o time da Portuguesa com o Eduardo Diniz, um pouco depois da risca no meio campo, ele não quer nem saber, vai jogar a bola para a área, pé canhoto, levantou para a boca do gol, chega Heitor para fazer o corte, Giovanni Augusto fica com a sobra, domina, ajeita na meia direita, de novo levantou na área, vem o desvio, toque pro gol, Douglas Borel, incompleto, impedimento, por isso que eu nem narrei o gol. Pelo menos 3 jogadores da Portuguesa estavam livres dentro da grande área. Claro que o lance vai ser checado, mas sem o replay, para mim, estava impedido, Vladimir. Tava à frente, né? O lançamento foi do Giovanni Augusto, ó. Acho que o pé, né? Douglas Borel. Eram 2, pelo menos, com certeza, impedidos, né? O Douglas Borel saiu um pouco mais atrás. Claro, as linhas serão traçadas, mas eu tive também impressão de impedimento. E aí, Tigrão, qual a sua opinião em relação ao lance? O lance está sendo revisado. Impedimento. E para você, Gleger? Estava impedido. O árbitro está recebendo, né, as orientações do árbitro de vídeo, o árbitro assistente de vídeo também, né, para que a definição ocorra. O árbitro de vídeo é o José Cláudio Rocha Filho. 3 jogadores apareceram livres na área. O último a tocar na bola foi o Douglas Borel. É isso que está falando o árbitro Flávio Rodrigues de Souza para o Vladimir, goleiro do time do Guarani. Quem finalizou foi o Douglas Borel. Então, por isso, toda a expectativa em relação a essa situação. Lance sendo revisado nesse momento no Canindé. A Portuguesa fez o gol, bandeirinha no campo deu impedimento, mas o lance está sendo analisado pelo VAR. E é carnaval na Germânica Volkswagen. Aproveite o desfile de ofertas da Germânica e conquiste o seu Volks 0 km. Tem Nivus de Cross, tem ainda Polo, Highline e outros com condições imperdíveis. Não perca! Acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais.
Lance extremamente ajustado, né? Porque a arbitragem está demorando para a definição em relação a isso. Flávio Rodrigues de Souza, o árbitro não tem muito o que fazer, o árbitro de campo, né? Tem a definição do ar. Cauã dá uma encostada no árbitro, pediu para esperar. O Vladimir está querendo cobrar rapidamente a infração. Flávio Rodrigues de Souza ainda está pedindo para esperar. Lance que ocorreu por volta de 25 minutos, já estamos com 27,5. Não está tão claro quanto parecia. Não, lance ajustado. Eram jogadores impedidos, mas o Douglas Borel saiu um pouco mais de trás, né? Isso que a linha está sendo traçada agora. No quinto sinal são 18 horas e 30 minutos agora a definição, hein? Colocou o apito na boca, pediu para esperar, calma, vai para lá. Na verdade, 3 jogadores aparecem aparentemente à frente, mas 2 não participam. O que o VAR tá checando? O cara que tocou na bola, mas para mim estava impedido. Também eu achei que estava um pouquinho à frente aí, uns 30% do corpo, não vou dizer meio corpo, mas 30% estava à frente. Mas enfim, o lance está sendo revisado. O pé do Rayan, bom, por essa imagem, se é o pé do Rayan o último homem do Guarani, o Douglas Borel está impedido, né? É isso mesmo, ó, o pé do Rayan. Agora é incompreensível toda essa demora, impedimento confirmado. Impedimento confirmado. Pô, então vale aqui, o gol da Portuguesa, segue 0-0. A gente aqui sem replay, sem o replay, eu e o Gleger. O que houve lá? Impedido. Tava impedido. Pô, os caras demoraram 4 minutos, pô. Isso acaba com o futebol, né? Deus me livre. Aqui, jogo reiniciado, o Guarani com a bola, Pablo Tomás tocou mal, chega, rasgando o tiro de qualquer maneira aí, Eduardo Diniz, completa lá atrás, Léo Santos, levanta a bola para o grande ataque, Anderson Leite escora de cabeça, Pablo Tomás vai brigar na ponta direita, marcação dupla, ele bate a bola contra as pernas do marcador e coloca a bola para fora, lateral para o time do Guarani bater, na hora de fazer a troca do Fluidre, radiador e Fluidre, freio, escolha quem entende tudo do assunto, para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil, do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você deixa o seu like, ainda participa da promoção da rádio, do rádio portátil FM Faixa Estendida. Acesse agora mesmo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Siga as orientações para você concorrer a um rádio portátil FM Faixa Estendida. Helder vem trazendo o Guarani por grande ataque. Aliás, o Bugrão nesse momento todinho por grande ataque. A Portuguesa retraída. Heitor pelo meio, trabalha a bola curtinho aqui na ponta. Quem domina é Matheus Bueno. Houve uma troca de posição, agora os dois voltam a trocar. Novamente o Heitor volta para a direita, o Matheus Bueno vai para o meio. Aí a quem domina no campo defensivo, marcação do Paraíso. Pé direito na bola, meteu lançamento para Reinaldo, foi para a dividida, tocou na bola espirrada, sobrou para Regis. Regis dominou, cortou, limpou, fintou, parou, prendeu, rolou para Anderson Leite por dentro para Matheus Bueno. Pediu bola o Heitor pela meia direita e empurrou para ele. Heitor recolhe, domina, tem Anderson Leite, tentou num 2, ele prefere o passe por dentro para Matheus Bueno. Chegou rasgando o Ricardinho, levantou Matheus Bueno. Vantagem para o time do Guarani, bola para Camacho, curtinho para Regis. Regis no comando para Reinaldo, chega por baixo, Robson para fazer o corte. Na sequência, tira de qualquer maneira Douglas Borel. Levanta por ataque para a velocidade do Giovanni Augusto. Chega primeiro o Léo Santos, toca na bola e a bola sai. Agora no lance anterior o Ricardinho levantou o jogador do Guarani, mereceria cartão, hein, Vladimir? Foi um carrinho muito perigoso, né, do Ricardinho, quase poderia ter machucado ali o Matheus Bueno. O árbitro deu a vantagem, depois fingiu que esqueceu do lance. Bola pro time da Portuguesa no campo defensivo. Alô, meu grande amigo João Paulo Formaggio, lá da Garamacho, tá ligado, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes, meu amigo irmão Edivaldo Dias. Tá sempre ligado, este ícone do rádio da televisão do interior do Brasil. Curtindo no FM Faixa Estendida 85.7. É o cão chupando manga. Levanta a bola pro grande ataque, a Portuguesa corta lá atrás, Anderson Leite, recupera a posse de bola pro time do Guarani, Léo Santos sai jogando curtinho para Anderson Leite. E atenção, galera ligado no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Meia hora, 30 minutos, primeiro tempo. Canindé, São Paulo, nona rodada, Paulistão, Portuguesa e Guarani tá 0-0, Edu. Olha, primeiro tempo lá do Clássico, Palmeiras e Corinthians 0-0, na Vila Encerrado, deu Novo Horizontino, Santos 1, Novo Horizontino 2, público 11.600. Vem para o ataque o time do Guarani com o Helder lá para a canhota. Fez o passe com o pé direito para a velocidade do Reinaldo. Chega primeiro com velocidade o Marco Antônio. Não quis nem saber, meteu a bola para fora. Cedendo o lateral de graça pertinho da linha de fundo para o time do Guarani bater. Chegaram os novos frangos crocantes da Seara. A crocância vai te surpreender tanto que vai invadir a sua vida. Novos frangos crocantes da Seara. Encontre produtos da Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Camacho, meio esquerdo no corredor, meteu para Helder. Helder recolheu, dominou, bate a bola contra as pernas do marcador, ela sai. Tem lateral para bater o time do Guarani. Bora, 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 Bugrão!
para sair das últimas posições na tabela de classificação, para nas últimas 3 rodadas se garantir pelo menos na Série A1 de 2025. Bola rolando, 0-0, Helder, volta a bola pro Ryan, do meio campo ele tentou o cruzamento, a bola desviou na zaga, vai lá, Ryan pelo alto, escorou de cabeça, tentou Regis, Douglas Borel tira, completa de qualquer maneira, Ricardinho, Léo Santos brigou, Giovanni Augusto vai ao solo, o árbitro marcou a falta em cima do Giovanni Augusto, do Giovanni Augusto. Marcou a falta do Giovanni Augusto, fica bravo com o árbitro, o jogo tá parado, ele vai dar uma esquentada, Vladimir. Todo mundo fica bravo com o árbitro, né? O pessoal do Guarani pedindo o cartão e o pessoal da Portuguesa reclamando da marcação da falta contrária, falta cometida pelo Giovanni Augusto, segundo o árbitro. Alô, José Antônio do Amarão Carporânico. Alô, cá para o Zé Guarani. Tá ao lado do filhão Guilherme, torcendo para o Guarani, para que o Bugre volte a vencer, reencontrando o caminho das vitórias. A única vitória do Guarani foi justamente fora de casa, uma vitória em 8 jogos. São 5 pontos na 14ª colocação na classificação geral. 7 gols marcados, 11 sofridos. Até o Pintado reclamando com o quarto árbitro, Salim Fente Chaves. Mas ele marcou a falta do Giovanni Augusto. Tem falta para fazer a cobrança. O Guarani na bola parada. O Bugrão busca o primeiro gol do jogo. Foram 6 faltas, 3 para cada lado. Pode ser uma boa oportunidade. Afinal de contas, os zagueiros estão indo para a entrada da grande área. Léo Santos, Ryan na área também. Pablo Tomás. Vão lá entrada da grande área, né? Porque o Robson, que é o líbero do time da Portuguesa, além do goleiro Tomazella, todo mundo orientando para que ninguém entre na área. Vem para a cobrança da falta e uma verdadeira conferência de 5 jogadores do Guarani para fazer a cobrança da falta. O Heitor saiu meio bravo, né? Meio bravo, para não dizer outra coisa ali, de onde ele estava posicionado para cobrar. Ficou para o Regis. Reinaldo pediu para esperar, o Camacho também saiu, vem para a bola o Regis, 0-0 placar do jogo, na bola parada o Bugrão busca o primeiro gol do jogo no Canindé, tem falta para bater, Regis vem para a bola, autorizada a cobrança, Regis, pé canhoto, capricha aqui da Bugrão, partiu para a bola, soltou para Heitor que não está meio que ligado no lance, ele cruza para a boca do gol, sai do gol, Tomazella, se choca com o zagueiro e com o atacante, o jogo está parado. Houve um strike ali, Tomazella, Léo Santos e Marco Antônio, os 3 estão no chão, Vladimir. Foram os 3 para o mesmo lance, né? E preocupa mais a situação do Marco Antônio, que é o 3 ali da Portuguesa, também está caído o Tomazella e também está caído o Léo Santos, trabalha agora para o departamento médico de ambas as equipes. Você ficou com a impressão também que o Heitor não estava muito ligado quando o Regis rola a bola para ele? Ele nem estava meio que curtindo, né? Porque ele queria ter cobrado a falta e não estava ligado na jogada ensaiada. Esse lance é para você, Gleger Zorzinho, nosso especialista aí, não tem muito que fazer, o goleiro ele sai socando o que tem na frente da Gleger. Tem que sair socando, né? Saiu ali, mas você vê que o zagueiro da Portuguesa estava na bola, né? E ele vem ali, ó, num choque, né? Tá sentindo ali o zagueiro do Guarani, o Tomazella também. Você vai falar pra você, mas o goleiro tem que ser isso, né, Boris? Tem que sair para decidir, tem que sair pra não vou dizer que pra quebrar ninguém, longe disso, mas ele tem que se proteger. E aí acabou se dando mal ali, o Tomazella tá sentindo. É o Léo, né, que tá ali caído, né? O Guarani é o Léo Santos, isso. É, o Léo Santos tá sentindo ali também, mas normalmente é isso aí mesmo que o goleiro faz. Tem que sair para decidir. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. É mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. O jogo tá parado, Pintado aproveita para começar com o Giovanni Augusto. Tá recuperado ali, felizmente, o Marco Antônio, Tomazella e também o Léo Santos. Tudo ok com ambos, Vladimir Catarino? Por precaução, o Rafael Pascoal ele foi pro aquecimento, goleiro reserva da Portuguesa, mas o Tomazella já está recuperado. Boris. Olha, quer construir ou reformar com muita economia? Claro que sim. Então aproveite tintas Souvenir com as super ofertas T da Telenorte. Tem tinta Souvenir acrílica Premium Clássico 20 litros, R$ 449,90. Ofertas válidas até o dia 23 de fevereiro. Confira mais na Telenorte. Douglas Borel lançado na direita, vem Portuguesa, cruzou para a boca do gol, passou pelo Felipe Marques, voltou para Giovanni Augusto, puxa para o meio direito, ele bate no meio do caminho, corta Léo Santos no bate, rebate a sobra da bola, fica para o Guarani. Matheus Bueno atrás para Heitor, Heitor despacha de qualquer maneira para o Gandac. Pablo Tomás não consegue segurar a bola, chega a primeira zaga da Portuguesa recuperando. Tauan para Robson, de novo para Tauan. Tauan recolhe, domina para a Lusa no círculo central, ele parou, prendeu, voltou para Robson, Robson curtinho com Patrick, Patrick recolhe, domina com a canhota, o corredor meteu para Giovanni Augusto, a bola sempre passa pelos pés do Giovanni Augusto, um bolão para Ricardinho, por cobertura, pintou o golaço, ele bateu na trave, no rebote, Vladimir pegou!
Por muito pouco, a Portuguesa não abre o placar, a bola explode no travessão de Vladimir e não entra Vladimir Catarino. Você havia dito no começo do jogo, não pode dar espaço para o Giovanni Augusto. 2 lançamentos no mesmo lance. No segundo ele achou o Ricardinho, que com muita qualidade apenas deu um toquinho assim, ó, de cobertura do goleiro Vladimir. A bola explodiu no travessão e voltou nas mãos do goleiro do Bugre. Ricardinho passou perto de marcar um belo gol no Canindé. É, Tigrão, caçapa cantado. Giovanni Augusto pegou a bola livre no meio campo e meteu entre os zagueiros do Guarani. O Ricardinho, como elemento surpresa, teve a chance caprichosamente lá. Beijou a trave do Vladimir, não entrou. Tigrão. Mas você vê agora no replay do lance que a zaga do Guarani tá marcando em linha, né? É uma coisa elementar dentro do futebol, né? O Gleger, que foi grande goleiro, sabe disso. Você não pode ficar os 2 zagueiros na mesma direção, na mesma linha do campo. Você tem que ter um na bola e um sobrando. E aí o Ricardinho veio de trás. Estão os 2 na mesma linha, ele passou pelos 2, condição legal, passou no meio dos 2 e só não fez o gol por muita sorte do Guarani, no melhor lance do jogo até agora. Essa zaga do Guarani é de arrepiar, Boles. Quase a Portuguesa abre o placar do Canindé. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Chegamos agora a 38 minutos, primeiro tempo. No tic-tac do tempo de Valodesta, eu confirmo, 9ª rodada no Oswaldo Teixeira Duarte, no Canindé, em São Paulo. A bola rola e você confere comigo, com o timaço de Carlos Batista aqui na Bandeirantes. Portuguesa e Guarani tá 0-0, Edu. 38, primeiro tempo em Barueri, Palmeiras 0, Corinthians 0. E no Bavi deu vitória, encerrada em Salvador, Vitória 3, Bahia 2. B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Abraçando a você que está ligado no microfonaço da Bandeirantes, na faixa estendida 85.7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, na nossa arquibancada virtual. Partindo da promoção do rádio, você concorre a um rádio portátil FM faixa estendida pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Entre no nosso canal, siga as orientações, você preenche um formulário e no final da jornada esportiva, ainda com a bola rolando, vai ocorrer o sorteio do rádio para você. Olha, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Estamos caminhando para a reta final desse primeiro tempo, se bem que o jogo ficou parado quase 4 minutos. Gol que a Portuguesa fez, mas foi anulado. Douglas Borel estava impedido. Aliás, Gleger, tivemos 2 lances então, né? Dá para afirmar que a Portuguesa está melhor nesse primeiro tempo. O gol que foi anulado e esta bola na trave do Ricardinho. Dá para dizer que a estratégia do Pintado deu certo, né? De ficar lá atrás, se defendendo, esperando o Guarani e aproveitando as oportunidades. Então, para mim, a Portuguesa, claro, foi melhor pelas 2 oportunidades, mas também a estratégia do Pintado que deu certo. O Edu disse aí, o Vitória ganhou o Bavi lá, lá no Barradão, né? Sim. Imagina agora lá naquela orla baiana, naquele restaurante Iemanjá. Pós-carnaval. Como é que não vai estar aquilo lá em Tigrão? Aquele restaurante lá, cara, tem uma muqueca. Aliás, é bobó. Bobó de camarão. Lá. Sensacional. Iemanjá é um dos melhores restaurantes do Brasil. Todos os atendentes vestidos a caráter. Exatamente. Todos de branco. Exatamente. Né? Espetacular. É muito legal. E naquela horda lá, hoje, depois do carnaval, é impossível sair sem comer, viu, Gleber? É sensacional. E Bahia e Vitória que vão duelar pela Série A do Campeonato Brasileiro, porque o Vitória subiu e o Bahia permaneceu. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, que sempre oferece o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, faça a prevenção, revisão preventiva no seu carro. Rocha Autopeças, aqui domina o Regis, sai na marcação, na caça o Robson. Regis domina, protege, perto do risco do meio campo, ele empurra pela meia para Camacho. Camacho domina, ajeita, tem Reinaldo pedindo no comando. Camacho prende a bola, segura na meia direita para Anderson Leite, dominou para o time do Guarani, abriu na ponta para Heitor, passou Anderson Leite pedindo, boa bola para ele, dominou de bicicleta, Anderson Leite. O Anderson Leite, conta comigo, ó, 10 letrinhas para você, lamentável. Que coisa horrorosa, hein, Vladimir Catarino?
Eu sou mais econômico. 9 letrinhas pra você. Quais são? Tenebroso. Que jogada horrível ali do Anderson Leite. Tentou uma bicicleta e mandou pela linha de fundo. Sicredi do Seguro ao Consórcio do Cartão. A carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta. Te ver bem, abra sua conta no Sicredi. Camacho dá o bote, recupera por time do Guarani, ganhou do Tauan, Heitor tocou para Regis de calcanhar para Camacho no comando para Reinaldo, a bola passou, tentou Pablo Tomás, passa por ele, saiu do gol, Tomazella. Na disputa com Douglas Borel, e quase o Douglas Borel empurra o Reinaldo dentro da grande área, seria pênalti, hein, Vladir? Mas o árbitro não marcou a falta, né? E deu a vantagem porque ficou nas mãos do Tomazella, mas deu falta de ataque. Olha, Carnaval da Germânica Volkswagen. Aproveite o desfile de ofertas da Germânica e conquiste o seu Volks 0 km. Tem Nivus, T-Cross, Polo, Highline e outros com condições imperdíveis. Não perca! Acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. Passe errado no time da Portuguesa, recupera a posse de bola Bugrão, restando 15 minutinhos para 7 da noite, vacilou, dançou, perdeu a bola, Matheus Bueno, se liga, Matheus Bueno. Aí ele fica reclamando que ninguém avisou que tinha ladrão. Giovanni Augusto com o pé direito, levantou a meia altura, chega a rainha, a bola bateu no Léo Santos, espirrada, afasta de qualquer maneira, Helder. O zagueiro quis tirar, a bola bateu no outro zagueiro, para sorte. Falta também muita qualidade no time da Portuguesa e a zaga cortou. Ô, Boles. Bola pro Tauan, sai jogando pra Portuguesa. Fala, Tigrão, fala que eu te escuto. O que o Matheus Bueno quer reclamar que ninguém avisou que tinha ladrão? Se o cara que tomou a bola dele, que foi o Giovanni de Augusto, e veio de frente. Ladrão, alguém grita quando chega alguém por trás. O Giovanni Augusto veio na frente dele, na cara dele, e ele ficou olhando lá pra marginal e perdeu a bola. Já que é jogo da Portuguesa, eu posso porque eu sou neto de português. O português tomou uma tijolada no peito, olhou pra trás pra ver quem tacou o tijolo. Sensacional. Vem embora o Guarani! Já a informação do gol importante na rodada, domina o Pablo Tomás. Aí chegaram 4 jogadores da Portuguesa, mesmo assim ele ganhou o lateral. Tem gol, Edu? Hendrick, o menino Hendrick. Gol do Palmeiras, 42 primeiro tempo para o Eri. Palmeiras 1, Corinthians 0. Olha, quer construir ou reformar com muita economia? Aproveite! Na Telha Norte, produtos souvenir com as super ofertas T da Telha Norte. Passe lá e confira toda a loja em até 10 vezes sem juros do cartão da Telha Norte. Vem lateral para fazer a cobrança do time do Guarani, reta final do primeiro tempo, já e do Pinheiro, comando intervalo Bandeirantes. Caiu, disputa de bola com o zagueirão do time da Portuguesa, o Pablo Tomás. Flávio Rodrigues de Souza, experiente, tem o escudo FIFA no peito, mandou seguir. E olhou feio ainda por Pablo Tomás. Lançamento lá na frente, chega Patrick, tira de qualquer maneira, pegou na orelha da bola. Na Embrascaba, às vezes a gente diz. E a Americana também, né, Vlad? Na orelha da bola. Na orelha. Em Americana nem tanto, na cidade vizinha um pouco mais. Mas pegou feio agora, hein? Arremesso. São vizinhas, é só atravessar a rua? O que muda? Heitor vem pra cobrança, levantou pra Anderson Leite, tentou passe pra trás, corta a defesa, Regis com a sobra, dominou, cortou, limpou, fintou, tá na área, linda jogada, sai da área, ainda Regis aqui pelo setor direito, escorregou no momento do cruzamento, facilita o corte da zaga da Portuguesa com o Tauan, vai brigar o Heitor na disputa com o Giovanni Augusto, a bola não sai, incrivelmente não saiu, Giovanni Augusto com o pé direito, tentou no lançamento, a bola resvalou no Léo Santos, sobrou para Felipe Marques, ele encara a marcação do Ryan, tentou levar pro fundo, os dois caem, o outro manda seguir, o Felipe Marques se levanta rapidamente, recolheu, dominou, liga lateral do grande área, vem Portuguesa, Ryan na marcação, foi fintado, o pé canhoto do cruzamento pra boca do gol, chega Helder, na hora gatira pro time do Guarani, rebote para Douglas Borel, ele ajeita, domina, sai, driblando, escapou, limpou, fintou, meteu na ponta para Felipe Marques, a Portuguesa insiste pela canhota, 0-0, marcação dupla, encarou, voltou para Marco Antônio, pé direito, levantou, lá na marginal do Rio Tietê. Longe do gol, tem um shopping ali do outro lado da marginal, é só tiro de meta, Vladimir. Tentou dar uma de armador ali o zagueirão, né, o Marco Antônio. Na tentativa do cruzamento, mandou a bola muito forte para fora. Teremos 5 de acréscimo, Boles. E aí, Tigrão, resumão desse primeiro tempo. Antes da sua informação, a informação é a prioridade aqui na Bandeirantes. Essa também é nova, né, Edu? Não, desculpa, não sei o que é. Esse corte de cabeça é o Helder que deu? Foi o Helder que cortou de cabeça, né? Isso, o Helder que salvou. Importantíssimo corte. Então, só para nós aqui. Obrigado, Boris. Opa, tá registrado. E aí, Tigrão, quem é que foi melhor nesse primeiro tempo no Canindé? Então, o Guarani teve mais a bola e até 30 minutos empurrou a Portuguesa para trás, mas assim, aquele domínio territorial improdutivo. Não criou nenhuma chance de gol. Quando a Portuguesa subiu um pouquinho a marcação, criou 2 situações. Um gol que foi pilhado em impedimento e uma bola do Ricardinho na trave com o Vladimir completamente batido e só torcendo. Então, resumindo, aparentemente melhor o Guarani.
em termos técnicos, objetivos, de oportunidades criadas e de quem esteve mais próximo, pelo menos até agora, de fazer o gol, a Portuguesa foi melhor. Já o Gleger também vai opinar. Antes o Guarani tem falta para bater e pode ser uma boa oportunidade para o Bugrão no jogo. Capricha que dá. A galera bugrino na expectativa, vem para a cobrança. Regis vem para a bola na meia esquerda. Vai levantar lá dentro, autorizar a cobrança. Levantou a meia altura, a zaga não tirou. Passa por todo mundo e quase o Robson meteu o bração na bola. Aí o Reinaldo dominou. Não seria lateral para o Guarani, não? A bola bateu ali no jogador da Portuguesa, acho que não, né, Vlad? Eu acho que não, passou direto. Né? Não é possível, né, que ele teria cometido esse erro. A posse de bola é para Portuguesa no campo de defesa. Futebol da Rádio Bandeirantes Prado, uma das ervas que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. É mais praticidade, máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. E para você, Gleger, um resumo deste primeiro tempo 0-0 no Canindé. O Guarani teve mais posse de bola, né? Joga mais no campo de ataque, mas as melhores chances foram da Lusa. Poderia ter aberto o placar, você vê que foi um lance ali ajustado. Eu acho que demorou muito porque a câmera, né, que estava ali para fazer o ajuste da linha, era com muita dificuldade. Então por isso que demorou. E depois a Portuguesa conseguiu numa belíssima jogada ali. O Ricardinho sai na cara do gol e quase que faz um golaço. Agora ninguém precisa ser um pouco mais agressivo, né? Tudo bem, tem a bola, né? Mas Tomazella não pegou na bola ainda, cara. Fez uma defesa. A gente não viu uma finalização certa do Guarani, né? Chutando no gol, aparecendo, ultrapassagem, triangulação. Precisa melhorar isso. O jogo, pra mim, tecnicamente ruim, tá, Bolis? Ruim, muito ruim. Mas a gente já esperava, até pelo momento das duas equipes e pela tensão que esse jogo traz, né? Vamos ver se o Guarani volta melhor aí pro segundo tempo para tentar ganhar o jogo. E detalhe, né? Em cima disso que a gente tá dizendo aqui, que o jogo tecnicamente é fraco e pouquíssimas oportunidades, quero dizer que o empate é horroroso pros dois, hein? Não resolve a vida de ninguém. Não tenha dúvida. Lembrando que o Santo André ainda joga na rodada, né? Vai jogar amanhã contra o São Bernardo. Evidentemente que o empate é ruim para ambos. E a Portuguesa tem um jogo a menos, é claro, contra o Palmeiras, mas pode ganhar, né, Vlad? E a sequência do Guarani também é complicada, né? Porque o Guarani ainda pega São Paulo e Bragantino nos últimos 3 jogos, né? Então, realmente o empate é péssimo para os dois. O Bragantino, o jogo que está faltando para ela é com o Palmeiras que ela tem a menos. 28, isso. Mas o Bragantino também vai estar envolvido na pré-Libertadores, né? Joga na terça-feira e depois tem o jogo da volta na outra mas semana. Então a Portuguesa tem o mesmo número de jogos. Não adianta, né? Bom, se é o Palmeiras, olha lá. Coringão vindo aí, crescendo, meteu 4 no Botafogo. Já tá entrando na sova lá, né? Douglas Borel tá na área, Helder foi na marcação, Douglas Borel caiu, o árbitro mandou seguir, reclamou de pênalti o Douglas Borel. Vamos a 50 minutos no Canindé, segue 0-0. Domina Robson, puxa a bola pro pé direito, abre na ponta para Tauan para Marco Antônio devolve para Robson, do círculo central, Guarani todo atrás nesta reta final do primeiro tempo. Lançado, Giovanni Augusto, será que chega? A bola quicou no gramado, ganha velocidade, não chega, aproveitou, deu um bico na bola, quase foi lá na galera. É tiro de meta pro Vladimir bater e o lance vai ser revisado. Até por isso, talvez o Giovanni Augusto. Opa, vai provar o árbitro? Ele vai provar. Ele vai provar a recomendação do árbitro de vídeo. Ele vai provar, o lance vai ser checado. E um detalhe, hein? É estatístico isso. Leonardo Gaciba, comentarista dos canais ESPN. Ih, rapaz, o Helder chutou o pé esquerdo do Douglas Borel. Pegou, ele vai dar pênalti. Antes do replay. Mas uma coisa imbecil. Totalmente desnecessário. Chegou atropelando, chegou estabanado. Tenta a bola. Já tem a decisão, o árbitro ele aponta nesse momento. Pênalti para a Portuguesa, está marcado o pênalti. Besta, hein? E o pênalti existiu, né? Pênalti existiu, só para completar a informação. O Gaciba trouxe a informação esta semana de que quando o árbitro vai pro VAR, apenas 15% dos árbitros mantém a decisão de que, por exemplo, deu pênalti no campo, não deu pênalti, só 15%. Normalmente ele muda a sua decisão e foi o que aconteceu. Agora é indiscutível, né, Tigrão? Era o Helder? Helder. Mas que infantilidade, né? não. Infantil mesmo, Tigrão. Nossa, o Borel matou a bola, não ia fazer nada com ela. É só cercar, ele ia para a linha de fundo. Dá o fundo do campo para ele. E aí o Helder vai tentar bater na bola, mas ele pega em cheio o pé do jogador da Portuguesa que estava marcado. Estava corpo a corpo. Pênalti
totalmente desnecessário. E um detalhe que o pênalti ocorreu aos 49 minutos e meio, o jogo terminaria com 50. Giovanni Augusto vem pra cobrança. Vamos ver, Vladimir. Tá chegando agora, quem sabe você pega o pênalti aí do Giovanni Augusto. Toma curta distância, ele pegou a bola, beijou a bola, respira fundo. Atenção, é pênalti pro time da Portuguesa, reta final do primeiro tempo. Giovanni Augusto no centro do gol, Vladimir parte para a bola, pé direito, correu, bateu e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol da Portuguesa! Campeões, onde vibrar os nossos corações. Giovanni Augusto tem a 10 estampado na camisa e foi comemorar pertinho da galera bugrina, provocou, fez gestos, apontou pra camisa, ele só rolou a bola pro cantinho esquerdo, aliás, pro meio, né? Meio cantinho esquerdo, o Vladimir foi pro outro canto, está aberto o placar do Canindé, o gol da Portuguesa, Giovanni Augusto, 51 minutos de bola rolando do primeiro tempo, tá registrado, Portuguesa 1, Giovanni Augusto cobrando o pênalti, Guarani 0, e o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Nem precisou jogar muito no canto, né? Foi mais centralizado, o Vladimir pulou no canto direito, não alcançou. Segundo gol do Giovanni Augusto no campeonato, na comemoração ele provocou ali o torcedor do Guarani. Tá na frente a Portuguesa, 1-0. No momento em que apita o árbitro, não há tempo para mais nada, termina o jogo, termina o primeiro tempo do Canindé. O Bugrama é castigado no último lance do primeiro tempo em um pênalti infantil cometido pelo Helder para cima do Douglas Borel, que o Giovanni Augusto converteu, a Portuguesa está na frente do Canindé. A bola parou de rolar, meu caríssimo Edu Pinheiro. Muito bem, olha, nesse momento, Catarino, o Guarani está na zona de rebaixamento, tá? O Guarani tem 5 pontos, o Santo André tem 4, o Santo André joga amanhã contra o São Bernardo no 1º de maio. Destaque seu, Catarino. Intervalo. Do Guarani vai sofrendo, né? Mais uma derrota no campeonato. Golzinho aí no final, né? Sofrido gol de pênalti do Giovanni Augusto. Vai aumentando a saga, né? Chegando agora a 6 partidas sem vitória na competição, claro. Vamos aguardar aí o segundo tempo para ver se o Bugre reage. Edu. Bom, é o seguinte, o Guarani é a mesma equipe, né, que começou contra o Santo André, é isso, Catarino? Exatamente, mesmo time, não mudou nada no time titular, né? Na reserva o Chay não foi, João Victor foi relacionado para essa partida, mas no time titular a mesma formação da última rodada. É verdade, o Chay não tá no banco, né? Perfeito. Olha, o Guarani joga então com Vladimir, Heitor, lateral direito, 3 zagueiros, aliás, o Léo Santos e Rayan, são zagueiros, e o Helder, lateral esquerdo, Anderson Leite, Camacho, Matheus Bueno, aqui sim, 3 volantes e mais o Regis, Reinaldo e Pablo. Não anotei, me desculpem, pode ser que aconteceu, mas eu não anotei aqui nenhum chute do Guarani a gol. Teve cruzamento, teve um que o Tomazella saiu, deu um soco e tal, mas chute, defesa do Tomazella não teve, Gleger. Vamos lá, pênalti no final, o Helder cometendo, Giovanni Augusto cobrando 1-0 Portuguesa, Gleger. Bom, primeiro tem que dizer que o pênalti foi claro, né? Muito bem assinalado, bem observado pelo VAR, né? Que chama o árbitro ali, foi pênalti, né? Um lance infantil do Helder, uma bola em que, como disse o Tigrão ali, ele ia para a linha de fundo, não ia fazer absolutamente nada, ele chega chutando tudo e aí acaba ocasionando o pênalti e consequentemente o gol da Portuguesa. Giovanni Augusto, todo mundo sabe da qualidade que tem, né? Mas olha, eu dizia durante todo o primeiro tempo, o Guarani tá com a bola, tal, né? Você percebe que estava bem posicionado, mas a Portuguesa, diante da estratégia do seu treinador, do Pintado, ela tá defensivamente bem postada. Você acabou dizendo agora, Edu, o Guarani não deu um chute a gol, nenhum. Né? Deve-se muito também à solidez defensiva da Portuguesa. E a hora que ela sai, né, em alguns momentos que acha um espaço ou outro, ela vai para cima e tentou, fez um gol que foi invalidado, teve aquele lance do Ricardinho, que a bola pegou na trave, e aí nesse lance aí ela foi beneficiada, porque realmente foi pênalti, o árbitro não tinha observado, mas o VAR chamou e deu a penalidade. Agora, o Guarani não agrediu, pouca, né? Mas a Portuguesa está defensivamente bem postada. Eu também concordo. Mas para você, se você tem a bola, se o time adversário deixa jogar, você tem que se impor. Você tem que ter passagem dos laterais. Quantas ultrapassagens nós vimos? Quantas
triangulações nós observamos aqui. O Tigrão falou uma coisa antes de começar o jogo, e é a pura realidade que acontece com o Guarani. Quem tá jogando de centroavante ali é o Regis. Pô, como é que você vai fazer o Regis ficar no meio dos dois zagueiros para fazer um pivô, para sair, né? Para flutuar nas costas dos volantes? Não dá, não é característica. E o Guarani sente muito esse jogador, porque ou é um chutão para frente para o Reinaldo correr, ou é uma bola espetada em cima do Regis no meio dos volantes ali, todo atrapalhado, e ainda tem os zagueiros também. Então é muito pouca produtividade, pouca produção da equipe do Guarani. Então, eu acredito que o Claudinei agora, o que ele vai ter que fazer? Vai ter que achar um jeito, né, de colocar alguém ali naquela função. Eu acho que tem o Gabriel, tá no banco aí, que é um jogador mais espigado, de boa estatura. Coloca ele para jogar ali no meio dos zagueiros, para segurar, para ter uma alternativa diferente. O Guarani é acéfalo no ataque, não faz absolutamente nada. E para mim, na minha opinião, o 1-0 mostrou tudo que foi o primeiro tempo. A solidez e a capacidade da Portuguesa e efetividade. A hora que surgiu, foi lá e botou na rede. E o futebol, sabe o que é, Edu? Futebol, meu amigo, é bola na rede. Beleza, então é o seguinte, ó, pessoal, tá a promoção do rádio, ok? Por gentileza, vá no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, Rádio Bandeirantes Campinas, lá tem o link, lá no chat, pessoal conversando, tem um link lá, você clica o link, abre um formulário e você preenche, estará concorrendo ao Lindo Rádio FM com faixa estendida para você sintonizar em 85,7 a Bandeirantes Campinas, tá bom? E a qualquer momento, no segundo tempo, a gente vai proceder aqui o sorteio. Olha, no Campeonato Paulista tivemos ontem Mirassol 2, Botafogo 1, São Paulo 2, Bragantino 2 e Ponte 1, Ituano também 1. Acabou na Vila Belmiro, Santos 1, Novo Horizontino 2. Acabou também a invencibilidade do Santos. Nesse campeonato, Neto Pessoa e Rômulo no primeiro tempo e o Diego Pituca marcou para o Santos no segundo tempo e um público de 11.600. Intervalo na Arena Barueri, Palmeiras 1-0 no Corinthians, gol do Hendrick a 42 minutos e 8 da noite aqui no Brinco, Água Santa, Inter de Limeira. Se você passar pelo Brinco de Ouro, tudo iluminado. O que está acontecendo aí? O jogo do Guarani já foi? Tá jogando em São Paulo? Não, tá jogando, mas o Água Santa não pode jogar lá em Diadema porque tá com problema no gramado, tá interditado pela Federação Paulista o gramado lá de Diadema, então o Água Santa, o Brinco, recebe a Água Santa interna. É claro que o Guarani também vai receber uma taxa de aluguel por esse jogo aqui e amanhã encerra a rodada com São Bernardo e Santo André. No Engenhão encerrado, hein? Botafogo 2, Vasco 4. E terminou lá em Salvador o clássico Vitória 3, Bahia 2 e já, Mestre Tigrão opina. Intervalo, Giovanni Augusto de pênalti marcou. Portuguesa 1, Guarani 0. Futebol é com a Bandeirantes. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Quer
construir ou reformar com muita economia? Aproveite as super ofertas T da Telha Norte com produtos da Suvinil. Confira só. Tinta acrílica Premium Clássica Branco 20 litros, R$ 449,90. Tinta Premium Limpeza Total Branco 18 litros, R$ 589,90. Massa acrílica branco 25 quilos, R$ 189,90. Ofertas válidas até 23 de fevereiro. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Vem! Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Entre os motivos para isso acontecer estão o uso de produtos de baixa qualidade e a falta de troca do fluido no prazo correto. Para não colocar a segurança da sua família em risco, faça a troca de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Neste fim de semana, a primeira maratona de vendas Germânica Volkswagen de 2024 com ofertas exclusivas. Nivus Highline de 149.390 por 137.990 e Polo Track a partir de 79.990. E mais, toda a linha com taxa zero e lote exclusivo de seminovos com documentação e IPVA grátis. Nesta sexta e sábado, lojas abertas até às 18 horas. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Leandro Bolis. Prendeu, voltou para Robson curtinho com Patrick. Patrick recolhe, domina com a canhota no corredor, meteu para Giovanni Augusto. A bola sempre passa pelos pés do Giovanni Augusto. Um bolão para Ricardinho, por cobertura, pintou golaço, ele bateu na trave, no rebote, Vladimir pegou. Por muito pouco, a Portuguesa não abre o placar, a bola explode no travessão. Teve mais essa também, jogada de esbugrido, Giovanni Augusto lançando a Ricardinho no travessão e para no Vladimir na volta aí. E depois marcando aí o Giovanni Augusto de pênalti no finalzinho. Só uma correção aqui, o Santos não perdeu a invencibilidade hoje. Perdeu hoje 2-1 no Bragantino, mas o Santos já havia perdido do Palmeiras, né, por 2-1. Vamos ao Messi Tigrão, intervalo no Caridé. Atenção à vinheta que ele gosta. Valdemir Gomes. 1-0 Portuguesa, Tigrão. O que me incomoda nesse time do Guarani é isso. Ele até joga, ele até fica com a bola, ele até dá a impressão que domina, mas ele não se impõe, né? Ele não vibra. Ele não é aquele time que tem a bola e produz, que tem a bola e é vertical. Ele é um time lateralizado, é um time que toca de lado e que arremata muito pouco para o gol adversário. Isso me incomoda. E eu cheguei aqui a elogiar o Guarani porque estava empurrando a Portuguesa para trás. Ou a Portuguesa estava se deixando ser jogada para trás para tentar o contra-ataque, né? E aí você pega a performance de gols do Guarani, ele tem 7 gols em 9 jogos até agora, 8 jogos e meio. Então é menos de um gol por partida. Mas a defesa, né, ela já tomou 11, já tomou 12 com o de hoje. Então esse é um problema de um time que aparentemente domina o seu adversário, mas ele não transforma esse domínio em produção positiva. Ele não transforma esse domínio em gols. Ele não transforma esse domínio em resultado. Porque uma coisa é performance, outra é resultado. E o Guarani não está tendo nem performance e nem resultado. E vai ter que fazer das tripas coração agora no segundo tempo para pelo menos empatar esse jogo, que não é o melhor dos cenários, mas pelo menos mantém a Portuguesa com um jogo a menos, mas o jogo que a Portuguesa tem por realizar, não realizado é com o Palmeiras. A tendência é que ela venha a perder esse jogo. Então, pelo menos um empate. Porque agora, se o Pintado com 0-0 já jogava com as linhas recuadas, já jogava com as chamadas linhas baixas, para tentar pegar a Portuguesa no contra-ataque, pegar o Guarani, perdão, imagine agora
a Portuguesa ganhando de 1-0 e o gol foi a 51 minutos. E o jogo ia até 50, que saiu o pênalti. Aí há a conferência do VAR, aí há aquela demora natural, e aí foi dado, claro, a possibilidade de se bater o pênalti que saiu a 49,5. Então tem que deixar bater, não tem por onde, a regra diz isso. E aí a 51 a Portuguesa fez. Como é que vai ser o Guarani no segundo tempo? Vai ser esse time que toca, mas ninguém assume a responsabilidade? Fora o Regis, que está pegando a bola e partindo para cima, o Guarani fica com a bola, mas não produz. O que é que fez o Pablo Tomás no jogo? Escondidinho aqui do lado direito. O que é que fez o Reinaldo, escondidinho lá do lado esquerdo no jogo? O que é que fez o Camacho? O que é que fez o Anderson Leite? O que é que fez o Matheus Bueno? Então, meu Deus do céu, o que será feito? Ele tem que tirar um dos volantes, mas já voltar assim para o segundo tempo. Ele tem que tirar um dos volantes, vir com o João Vitor. E botar o Reinaldo centralizado, botar o João Vitor na esquerda e manter o Pablo Tomás mais um pouquinho na direita. Se não funcionar, Gustavo França no lugar dele. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. O Guarani tem o Rafaelzinho, o Rafael Casabranca, Rafael Freitas. Será que não joga mais o Rafael Freitas do que o Pablo Tomás, meus amigos da Bandeirantes? Vocês, meus amigos torcedores do Guarani. Por que o Guarani vira tanto as costas para a base? Por que não prestigia os garotos formados dentro de casa? Então, foi um jogo fraco tecnicamente, foi um jogo de 53% de posse de bola para o Guarani, contra 47% da Portuguesa, mas a Portuguesa com os seus 47% fez um gol muito ajustado no VAR para que fosse confirmado o impedimento. Teve uma bola na trave do Ricardinho, lance lindo, uma enfiada de bola pelo meio da zaga do Guarani que marcava em linha. O Ricardinho entrou como faca quente na manteiga e a bola foi no travessão e ainda teve o gol do Giovanni Augusto. Então, posse de bola enganosa, improdutiva, perigosa e desesperadora para a torcida do Guarani, meu queridíssimo Leandro Borges. Muito obrigado, Tigrão e o Gleger Zorzinho, os comentaristas da Rádio Bandeirantes. Vai começar o segundo tempo no Canindé, placar de 1-0 para a Portuguesa. Apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos aqui na Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, os ligados, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. Sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Vamos juntos, bola rolando para a etapa final. Bora, 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 Bugrão. Reação já. Tá perdendo o jogo por 1-0. Tivemos alguma alteração no intervalo, Vladimir? Não, Boles, nenhuma mudança. Guarani e Portuguesa voltaram com as mesmas formações. E o primeiro passe errado no segundo tempo na tentativa de inversão para o Helder. A bola acaba saindo lateral para o time da Portuguesa. Bater um pouco depois da risca no meio campo. É o comecinho da etapa final para você ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Participe conosco, você está concorrendo ao Rádio Portátil FM faixa estendida pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vem a Portuguesa com Paraíso, ele bota na frente, escapou, limpou, fintou, chega a Helder na cobertura, deixa pro Raia, dá um bico na bola, tira de qualquer maneira, a bola sai. Tem o jogador do Guarani caído na entrada da grande área, é o Reinaldo. O outro vai lá, aliás, Matheus Bueno. O outro vai lá saber a situação do jogador, já está de pé. O camisa 18 do Bugrão ainda sentindo um toque nas partes baixas. O Matheus Bueno já está recuperado. Massagista do Guarani saiu correndo para o vestiário. Lateral para o time da Portuguesa bater. Douglas Borel levantou na entrada da grande área. Corta. Douglas, Matheus Bueno. Regis se gira bem para cima do marcador. Escapou, limpou, fintou. Tem Pablo Tomás com opção pela canhota. Tentou o lançamento. Corta, Marco Antônio. Coloca a bola para fora, desviando o centro do lateral que o Reinaldo já cobrou. Futebol na Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. É o Bugrão neste segundo tempo, atacando pertinho de onde está presente a sua torcida. Está sofrendo a torcida bugrina, acompanhando a Rádio Bandeirantes e presente no Canindé. Rayan abre pela canhota para Helder. Helder coloca a bola no chão na esquerda para Reinaldo, domina na marginal do campo. Já tem a marcação de Douglas Borel. Ele para, prende, volta a bola para Rayan. Rayan com o pé direito por dentro para Matheus Bueno. Se apresenta pela direita, Léo Santos. Prefere passe por dentro para Anderson Leite. Tem a marcação, pressão do Tauan no meio campo. Ele volta a bola para Léo Santos. Léo Santos para Camacho. Já tem a marcação do Ricardinho. Ele volta por dentro para Anderson Leite do campo defensivo. Adianta a marcação, o time da Portuguesa.
Portuguesa. Pela meia, domina Regis no comando para Reinaldo. Tá no mano a mano, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou. Nossa, Reinaldo, que finalização horrorosa. Ele tinha diversas opções, aí tentou chapar a bola para a bola dar aquela curva e entrar no ângulo. Mas ela foi quase na baliza de escanteio. Pablo Tomás estava esperando dentro da área, o Regis também, o Reinaldo optou pelo chute, buscando o ângulo. Mas errou ali na medida, né? No movimento do pé, foi para fora, é tiro de meta português. Aliás, vou dizer uma coisa, viu, Gleger? O Reinaldo pode até fazer 2, 3, 5 gols no jogo de hoje, eu tô torcendo para que isso ocorra. Mas foi só aquela partida contra o Ituano, depois sumiu o tal do Reinaldo. Ficou lá em Itu, né? Concordo 100% contigo. Tá muito mal o Reinaldo. E aí é o jogador que traz a bola para dentro, na perna boa. Pô, tem o Regis, tinha o Pablo Tomás, né? Tem que ser um pouco mais, tem que ter um pouco mais de tranquilidade. O Guarani realmente peca no aspecto emocional e faz muito tempo que eu tô falando isso. O jogo tá parado no meio campo, é falta para Lusa bater. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet. Ela é condimentada com especiarias e pimenta branca, um processo artesanal e cozimento no vapor, que garante textura, maciez e experiência única de sabor. Seara encontre no Ica Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Portuguesa com esse resultado está passando o Guarani na classificação, deixando o Bugre na zona do rebaixamento. E amanhã tem o Santo André contra o São Bernardo. Santo André e São Bernardo para fechar amanhã a 9ª rodada do Paulistão. Bola regulada para o goleiro Tomazella, com pé direito, levanta a bola de ataque, rebate Léo Santos. Ficou distante por Pablo Tomazella, volta de graça para o goleiro Tomazella neste comecinho do segundo tempo. Deixe o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tem um microfone aberto aí. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Sicredi do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Tentou Giovanni Augusto, giro, sofre a falta cometida pelo Anderson Leite, o jogo tá parado. E aí Tigrão age corretamente o Claudinei Oliveira não fazer nenhuma alteração do Guarani para esta etapa final, Taiga? Claro que não, tá perdendo, o Guarani tá caindo para a Série A2, pô. Esse resultado é uma tragédia. Tem que mexer, ele é muito passivo. Será que ele tá contente com aquilo que ele viu no primeiro tempo? Com o que jogou o Reinaldo? Com o que jogou o Pablo Tomás? Com o que jogou o Matheus Bueno? Com o que jogou o Anderson Leite? Como é que volta com o mesmo time? O Guarani tá indo para a zona de rebaixamento, depois desse jogo só mais 3. Olha a Portuguesa, o cruzamento, desvio do Robson para fora, quase o segundo gol da Lusa. Quase a Portuguesa amplia no Canindé, Vladimir Catarino. Cobrança de falta, a bola veio longa até que o Robson ele não conseguiu tocar em cheio na bola, né? Apenas resvalou nela, por isso ela acabou não indo na direção do gol, foi pra fora. Mas teve liberdade o zagueiro da Portuguesa. E o que é pior, né, Tigrão? Pode terminar na rodada na última posição, dependendo da situação do Santo André no jogo de amanhã contra o São Bernardo. Já o Tigrão, o Léo Santos está conversando ali com o árbitro, deu uma bronca no Léo Santos, ficou reclamando, seguiu reclamando, e agora sim o tiro de meta é cobrado. Fala aí, Tigrão. Você me perguntou, caso o Santo André vença amanhã, é isso mesmo. Quer dizer, e o treinador vai pro intervalo, toma suco de laranja e volta com o mesmo time? Eu não consigo entender. E por que não bota o Rafael para meter uma correria aí? Rafael Casabranca. Bota o menino. Né? Tem que mexer, tem que inverter. Para que 3 volantes agora perdendo o jogo? Não consigo entender, dá a impressão que ele não conhece os jogadores. Placar de 1-0, a Portuguesa está vencendo o jogo no Canindé. E na hora de fazer a troca do Fluidre, radiador e Fluidre freio, escolha quem entende tudo no assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Mais uma vez, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pelas ruas e avenidas de Campinas, por toda a região, pelas estradas que passam em Campinas e em toda a região. Sempre com moderação no trânsito, com prudência. E aqui vem para o grande ataque o time do Guarani com o Léo Santos. Ele carrega para dentro do cômodo para Reinaldo, corta a defesa, voltou para Léo Santos, deixou na passagem para Regis. Regis tentou o cruzamento, a bola bateu no Tauan. Vai se perdendo pela linha lateral, mas o Tauan evitou, deu de graça para Heitor. Heitor insiste na ponta para Regis. Regis recolheu, dominou para Camacho. Camacho dominou, tentou a entrada na grande área. Tira, Marco Antônio, tira mal. Era volta para Helder. Helder pela meia para Anderson Leite. Carrega a bola na entrada na grande área para Reinaldo no fundo. Vem bola no Mugrão, levantou para a boca do gol. Tira lá dentro a zaga. Insistiu Pablo Tomás, dominou, tentou passe pro Regis. Corta de qualquer maneira a zaga da Luz é com o Patrick. Na sequência do lance, Felipe Marques ganha lá
lateral. É lateral pro time da Portuguesa bater o lance que o Pablo Tomassi chegou a pedir um pênalti. O árbitro vai lá, tá pedindo para esperar agora. O jogador da Portuguesa cobrou rapidamente o lateral, mas ele pediu para esperar, o lance vai ser revisado, Vladimir. Não teve uma reclamação tão assintosa assim, mas claro, todo lance polêmico aí vai para a revisão que está acontecendo nesse momento. Mandou seguir o árbitro, é só lateral para a Portuguesa. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, máximo sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasservas.com.br. Na verdade ele mandou seguir, mas parou, porque o Douglas Borel alega uma contusão, jogador da Portuguesa maca no gramado nesse momento no Canindé com 7, quase 8 minutos da etapa final. Você ligado na Rádio Bandeirantes para Telha Norte, quer construir ou reformar com muita economia? Aproveite produtos Souvenir com as super ofertas T da Telha Norte. Passa lá e confira toda a loja em até 10 vezes sem juros no cartão da Telha Norte. É o comecinho do segundo tempo, estamos no FM faixa estendido 85.7 e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Participe também da nossa arquibancada virtual. Participe, interaja conosco, além, é claro, de concorrer ao Rádio Portátil FM faixa estendida. Você entra no YouTube, lá tem uma senha, você preenche um formulário e após preencher o formulário já estará concorrendo. Sorteio na reta final do jogo, ainda com bola rolando, e fique ligado que no apito final, que começa assim que a bola parar de rolar no Canindé, o Edu Pinheiro vai sortear mais um Rádio Portátil FM lindão para você curtir toda a programação esportiva na Rádio Bandeirantes. Aquela que você já sabe, de segunda a sexta-feira tem o Nossa Área a partir das 11h30 na apresentação do CH e também tem o Esporte em Debate de segunda a sexta-feira a partir das 17 horas. E o doutor da Portuguesa já pediu para alterar. E a barba do Maqueiro, hein? Que estilo, hein? Rapaz, que estilosa. E não vai dar mais pro Douglas Borel. Daqui a pouco vai ter a primeira alteração na Portuguesa. Já foi sinalizado ali que o Borel não vai poder continuar no jogo. A Portuguesa já vai mudar, né? Já está em campo o Thales. Thales com a camisa 13 entra no lugar do Douglas Borel. Thales no lugar do Borel, primeira mudança na Portuguesa. Você sabe como é que é o nome desse maqueiro aí? Ele trabalha lá no CT, lá no Parque Ecológico, o CT da Portuguesa, né? Sabe como que é o nome dele ou não? Não faço a mínima ideia. Gargamel? Chupim. Será que toma uma birita ou não? Com certeza. Felipe Marques tenta para o time da Portuguesa, joga para a área, calma, Heitor, tira agora, Heitor, tira de qualquer maneira, porque já apertava o time da Portuguesa, recupera a Lusa com Marco Antônio, dominou, ajeitou atrás, pediu o Thales, ele deu uma engrossada, tentou de letra, Marco Antônio horroroso, passe errado, a bola saiu de graça, é lateral para o time do Guarani bater. O preparador físico da Portuguesa é o André Ferreira, filho do grande Luiz Carlos Ferreira, o Ferreirão. Treinador, né? De muitos acessos, títulos, equipes. Falecido Luiz Carlos Ferreira. Rei do acesso. Uma lenda. Né? É o André Ferreira, que é o preparador físico do time da Portuguesa. Apareceu ali na imagem na beira do campo. Camacho domina para o time do Guarani. Soltou curtinho para Regis. Regis abrindo a ponta para Pablo Tomás. Deixou para Heitor. Prepara o cruzamento lá dentro. Tira de qualquer maneira. Robson estica a perna direita. Volta no rebote. Matheus Bueno de cabeça no Pedro Regis. Ele mata o peito. Coloca no terreno. Foi desarmado. Recupera Giovanni Augusto. Tentou a finta. Perdeu. Léo Santos levanta a bola. Foi para dividir o Regis. Insistiu no lance. Ganhou de 2. Empurrou pela meia. Soltou para Heitor. Ele carrega a bola. Tendo comando o Pablo Tomás. Partiu para a finta. Escapou. Limpou. Fintou. Exagerou e perdeu. Ricardinho fica com a sobra. Enche o pé direito, tira Patrick na sequência, Léo Santos sem bola, acaba atropelando o Felipe Marques, o jogo está parado no Canindé, e atenção galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 11 minutos de bola rolando, segundo tempo. No Canindé, nona rodada do Paulistão. Vai dando Lusa, 1 para a Portuguesa. Giovanni Augusto cobrando pênalti. 0 para o Guarani, Edu. Clássico em Barueri, 15 segundo tempo. Palmeiras 1, gol do Hendrick. Corinthians 0. E daqui a pouco, 20 horas no Brinco de Ouro aqui em Campinas. Água Santa, Inter de Limeira. E a qualquer momento, o sorteio do rádio em Bolis. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Então não vacila não, hein? Participe conosco, porque às vezes não é na reta final, pode ser no meio, pode ser daqui a pouquinho. Participe conosco, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E o Claudinei Oliveira mexeu, já o Vladimir Catarino fala. E aqui o Thales faz uma graça pro time da Portuguesa, balança pra lá, pra cá, cruza rasteiro, cruza mal. Chega Matheus Bueno pra fazer o corte. Quem é que entrou no Guarani, Vladir? Gabriel Santos, 27, o Negueba. Gabriel Santos no lugar do Camacho.
Camacho. Entra Gabriel, Santos 27, sai Camacho 14 no Guarani. Informação para Rocha Autopeças, que sempre oferece o melhor para você. Encontre a loja mais próxima. Faça também revisão preventiva. Quer saber mais? Acesse rochaautopeças.com.br. Essas comentaristas falam antes o ataque do Guarani com o Heitor. Não consegue alcançar. Ele toca na bola, mas toca no vazio. A bola sai. Tiro de meta pro Tomazella. E aí, Tigrão? Gabriel Barbosa. Ele tira o capitão Camacho. Aliás, Gabriel Santos. Devia ter feito já, né? Ou ele, ou o Rafael, né? Tirar um dos volantes, porque tá com 3 volantes perdendo o jogo, o time não chega, a bola não chega. Só o Regis se expõe. Só o Regis toma a iniciativa de pegar a bola e partir para cima. Os outros tocam de ladinho. Os outros tocam para fugir da responsabilidade. Saiu bravo pra caramba o Camacho. Não aceita a substituição. Como se ele tivesse jogado alguma coisa. Como se ele tivesse produzido alguma coisa. Então é uma alteração correta. Só que já deveria ter acontecido no vestiário e ter voltado para o segundo tempo assim. É um atacante a mais, vai para o 4-3-3, 3 atacantes, agora 2 volantes e um meia. E seja o que Deus quiser. É carnaval na Germânica Volkswagen. Aproveite o desfile de ofertas da Germânica e conquiste o seu Volks 0 km. Tem o Nimbus, o T-Cross, o Polo, Highline e outros com condições imperdíveis. Não perca! Acesse germanicaveículos.com.br. Tudo junto, sem acento, e saiba mais. Portuguesa para ataque, Ricardinho, ele pega bem com o pé direito, abrindo a ponta para Thales. Thales recolheu, dominou da meia direita, devolve para Ricardinho. Tem a posse de bola dominada na entrada da grande área, bloqueado, ele solta na ponta para Eduardo Diniz, vem trazendo o time da Portuguesa. Giovanni Augusto, de calcanhar para Felipe Marques, devolveu para Eduardo Diniz, no fundo faz o break, escapou, limpou, fintou, rolou, voltou para Ricardinho. Giovanni Augusto pediu pela meia, Tauan para Patrick com a canhota, tentou lançamento pelo alto, chega Regis para fazer o corte, trava, mas a bola sai. É lateral para o time da Portuguesa bater pela esquerda no campo ofensivo. E aí, Gleger, Gabriel em campo no Bogrão. Saiu bravo o Camacho. Tem a cara da história, né, Gleger? Você que já esteve lá dentro e conhece no riscado, o jogador não gosta de sair. Mas pelo tipo de situação do Camacho, não pega legal. E ele tira justamente o capitão do time, por mais que não estivesse jogando nada, né? Então, tudo bem, não estava jogando nada, mas eu não teria tirado o Camacho também. Tiraria o Matheus Bueno, que não está fazendo um bom jogo hoje. Não está fazendo mesmo. O Camacho, a gente sabe, é um jogador que a qualquer momento tem uma metida de bola interessante, né? Que é um jogador de mais qualidade na minha opinião. Mas ele mexe, assim, deveria ter mexido no intervalo. Coloca o Gabriel, que é um jogador mais espigado, né? Deve jogar ali por dentro. Eu acho que ele acerta, só não teria tirado o Camacho. Aqui tenta conduzir a bola o Anderson Leite, perde na sequência, ele faz a falta para cima do Ricardinho. Aliás, uma pergunta para os dois comentaristas, porque o jogo está parado. Matheus Bueno na reta final do Campeonato Brasileiro, ou na metade, principalmente com a chegada do Humberto Louser, foi muito bem. Mas ele tinha o seu parceiro, né, o seu xará, Matheus Barbosa, que foi pro Botafogo. E desde então, Matheus Bueno, essa temporada 2024, uma temporada apagadíssima. Ele tá sentindo falta do seu companheiro Matheus Barbosa? E aí, Tigrão? Pode ser, porque ele fazia uma inversão, né? Ora ele fazia primeiro, ora fazia segundo volante. Pode ser, na verdade, o futebol dele naquelas 8 rodadas finais da Série B e agora no Paulista, derreteu como sorvete no asfalto quente. Olha aí, ele que recuou mal a bola ficou de graça para o Giovanni Augusto, vem Portuguesa na entrada da grande área, rolou para Felipe Marques, puxou para o pé direito, vai bater, ele bate a bola, desvia no Anderson Leite, sobe e vai embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta, ou melhor, escanteio para a Portuguesa. Concorda, Gleger? Eu não concordo. Como é que pode um negócio desse? Aí você quer contratar o Matheus Bueno, ele vai falar, viu, mas você tem que contratar o Matheus Barbosa também, senão não joga nada. Isso não existe, pô. Entendeu? E tá muito mal o Matheus Bueno. Eu já teria tirado no intervalo. E foi ele quem errou. Quase a Portuguesa marca o segundo. A origem foi no erro do Matheus Bueno. Tem escanteio tipo da Portuguesa para fazer a cobrança. Ele tá empolgadão, hein? Giovanni Augusto vem para a cobrança do escanteio para a Lusa. Lá pela canhota, vai levantar para a boca do gol. Tá sendo checado alguma coisa, Vlad? Não, autorizou a cobrança. Vem para a cobrança do escanteio, o time da Portuguesa. Giovanni Augusto saiu, deixou para Eduardo Diniz. Lá pela canhota, pertinho das faixas das organizadas da Lusa no Canindé. Partiu para a bola, pé canhoto. Levantou, Robson livre de cabeça. Ele desvia, a bola passa longe do gol. É só tiro de meta para o Vladimir. Chegaram os novos frangos crocantes da Seara. Feitos com 100% frango, muito suculentos e muito crocantes. Encontre a linha completa de frangos crocantes da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Anderson Leite é quem domina a marcação, pressão do time da Portuguesa de 3 dedos, ele empurra para Rayan. Rayan sai jogando aqui para a canhota. Helder recolheu, dominou o Gabriel Santos, que entrou agora há pouco, nem tocou na bola ainda. Anderson Leite domina, tenta carregar a bola, já o detalhe do Tigrão, que vai pro ar. Anderson Leite com dificuldades, Matheus Bueno para Anderson Leite, empurrou na quarta zaga para Rayan. O detalhe vai pro ar, diga aí, Tigrão. O Robson 4, depois que subiu para cabecear e voltou correndo, apalpou 3 vezes o posterior da coxa esquerda. Daqui a pouco deve ser baixa na Portuguesa. Vamos ficar de olho no zagueirão do time da Portuguesa que ataca, tentou Paraíso, chega primeiro Raio de cabeça, colocando a bola para fora, é lateral aqui na direita para o time da Luz bater. Sicredi do Seguro Consórcio, do cartão a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta. Te ver bem, abra sua conta no Sicredi. Fase 18, Giovanni Augusto na meia direita, 1-0 para a Portuguesa. Gol dele, Giovanni Augusto cobrando o pênalti, cometido infantilmente pelo Helder. Matheus Bueno brigou, a bola saiu, é lateral para o time da Portuguesa bater com Thales. Pela direita no campo ofensivo. Quer construir ou reformar com muita economia? Aproveite produtos Souvenir com as super ofertas da Telha Norte. Olha para a área do Guarani, subiu para afastar a defesa. Massa acrílica Souvenir, balde 25 quilos, só R$ 189,90. Ofertas válidas até o dia 23 de fevereiro. Confira mais na Telha Norte. Tem gol, Edu. Bom, primeira coisa, é do Palmeiras. Segundo, você acha de quem? Quem é que fez? Hendrick. Começa com F de faca, Flaco. Flaco. Flaco Lopes, que maravilha de momento, hein? 23, segundo tempo. Agora Palmeiras 2, Corinthians 0. O primeiro foi do Hendrick. E aqui tem falta o Guarani, quem sabe na bola parada. O Marco Antônio chegou atrasadão, cometeu a falta, meia esquerda, é falta pro Guarani, quem sabe na bola parada. Vlad. É oportunidade, né? É o Reinaldo quem tá se preparando ali pra cobrança. Vai mandar a bola pra área, organiza a barreira ali o goleirão Tomazella, o Bugre em busca do gol de empate. Bora, Bugrão, pra escapar desta situação difícil nesse momento na tabela de classificação do Campeonato Paulista, na reta final desta competição extremamente importante que é o Paulistão. Reinaldo vem pra bola, autorizado, mãos na cintura, zagueiros lá dentro, vem pra cobrança na falta na meia esquerda pro time do Guarani. Reinaldo vem pra bola, 1-0 pra Portuguesa, tem um jogador do Guarani caído, alega que foi atingido sem bola, o Gabriel Santos. Gabriel Santos está caído, alega que foi atingido sem bola pelo Robson, Vladimir Catarino. Tá se levantando ali, tá reclamando tá com a mão na perna esquerda ali. Lembrando que pela regra ele não poderia marcar pênalti, mas pode expulsar. Exatamente, Robson, por agressão. se ele entender que for agressão. Se for uma agressão, mas não pode marcar o pênalti. Tem que se levantar ali o Gabriel, né? O time tá precisando do jogo, né? Pisão no pé. O Robson deu um pisão na joanete dele ali no pé esquerdo. No calo de estimação dele. Mas levanta, cara. Vai com dor mesmo. O tempo tá passando. O Guarani precisa empatar o jogo, pô. Na hora de fazer a troca do Fluidre, radiador e Fluidre freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Vem pra cobrança na falta o Reinaldo. Adro não autorizou. Gabriel Santos está de pé. Vem pra cobrança, capricha aqui da Reinaldo. 20 minutos na etapa final da meia esquerda. Reinaldo vem pra cobrança. Pediu pra esperar? Pediu pra esperar. A barreira também tá muito próxima. Agora sim, autorizada a cobrança. Reinaldo vem pra bola, pé direita para bater no Giovanni Augusto. Eu havia alertado. O Giovanni Augusto estava a 5 metros da bola. E quando o Reinaldo vai pra bola, ele dá um passo ainda mais para frente. Quase ficou 2 metros. Quase chegou antes do Reinaldo na bola. Tira a zaga da Portuguesa. Aí o Heitor saiu driblando no meio campo e perdeu a bola. Vem Portuguesa pro campo de ataque. Felipe Marques carregou na meia esquerda. Encara a marcação do Heitor. Soltou na área pro Tauane. Bateu cruzado. Pintou o segundo Paraíso. Vai marcar, furou. Voltou para Giovanni Augusto pra fora. Pra fora a finalização do Giovanni Augusto após um furo gigantesco, horroroso, incrível do Paraíso, que estava livre na entrada da pequena área, Vladimir. Era pra ele, né? O Giovanni Augusto depois estava desequilibrado, mas olha, mesmo vindo um pouco atrás, deu pra tentar consertar o Paraíso, mas pegou muito mal na bola. Uma furada clássica, depois o Giovanni Augusto mandou pela linha de fundo. Tiro de meta, a Portuguesa perde a chance do segundo gol. Como é que o Heitor dá uma bola dessa de presente na saída de bola do Guarani, rapaz? Todo mundo saindo, a defesa tinha saído inteira. Ele dá a bola de presente pro jogador da Portuguesa. É inacreditável a desconcentração e a falta de qualidade desse time do Guarani. A situação tá difícil para o Bugrão no jogo. Incrível também que o Guarani não finaliza. Não teve nenhuma finalização no gol do Tomazella, nenhuma.
Bola pro Ryan. Domina, atrapalha a bola no campo defensivo. Vai ter que ser na raça, na garra, na determinação, na força da camisa verde e branca. Vem para o Bugrão. Anderson Leite a meia altura, cruzou lá dentro. Tira a zaga portuguesa com Robson. Volta para Léo Santos. A portuguesa toda encolhida nesse momento. Tá 1-0 para a Lusa. Anderson Leite recolheu, dominou na meia direita, abriu na ponta para Heitor para Gabriel para Reinaldo. Reinaldo domina, tenta levar para o fundo, tentou bater a bola contra as pernas do adversário e não conseguiu. Direto para fora, é tiro de meta para a portuguesa e o Giovanni Augusto está sentindo câimbras para de meia. De novo, naquele lance onde ele chutou para fora, já havia reclamado, agora mais uma vez, um início de desinteligência ali entre os jogadores do Guarani e da Portuguesa, e o Giovanni Augusto vai sair. Está saindo com a camisa 10 para a entrada do 16 na Portuguesa, que é o Dudu Miraíma. Dudu Miraíma, 16, entra no lugar do Giovanni Augusto, muda a luz. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. É mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Quadro agora deu uma bronca no maqueiro. E não foi no Chupim, amigo do Glegger, foi no outro maqueiro. O Flávio Rodrigues de Souza autorizou a entrada da maca. Mas daí os caras foram lá comer um pastelzinho, um bolinho de bacalhau, um caldo verde. Só depois eles entraram, né, Glega? E o Chupim tá ali, ó. Viu, ô Boles, é assim, a gente dá risada, mas a situação é dramática, hein? O Guarani realmente faz uma péssima partida. E nesse momento agora aí que o Guarani partiu pro ataque, não sei se o Tigrão notou isso aí, a Portuguesa tá com uma linha de 6. A primeira linha da Portuguesa tem 6. E outros 4 fica logo à frente ali, protegendo a entrada da bola. Então, se o Guarani não tiver um pouco mais de velocidade, de qualidade, parar de ficar errando o passe, parar de ficar dando a bola para a Portuguesa, sabe quando que o Guarani vai fazer gol ou não? Para empatar o jogo? Vai ficar jogando até a semana que vem. Não vai conseguir. Então precisa de qualidade e velocidade. Você não concorda, Tigrão? Concordo, mas não tem isso. Agora ele vai mexer 2 vezes. Isso, tá saindo o Helder, entrando o Diogo Matheus. Diogo Matheus 13 no lugar do Helder. E entra o Marlon com a 8 no lugar do Reinaldo. Então saem Helder e Reinaldo, entram Diogo Matheus e Marlon no Guarani. E os caras não põem o Rafael, hein? Que coisa impressionante. Agora, a Portuguesa tá armando o bote para fazer o segundo gol no contra-ataque, né? Você vê, fica todo mundo atrás e o Guarani tá vindo, tá caindo na armadilha porque não tem alternativa. E a Portuguesa é que também não tem qualidade nenhuma. Essa furada aí que deu o Paraíso, Deus do céu. Se ele faz isso num time razoavelmente bem conceituado, da Várzea de Campinas, ele apanha. Perder um gol daquele. E não tem qualidade, mas está tentando o contra-ataque a Portuguesa. O Guarani não tem profundidade. O Guarani não tem penetração. Fica com a bola, mas não produz nada. Olha o contra-ataque. E já o tempo vai passando, né? 25 agora, 25 minutos deste segundo tempo. Participe conosco no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas para concorrer a um rádio portátil FM faixa estendida. Lá no YouTube você entra, acessa, aproveita para deixar o seu like, tem uma senha, você preenche um formulário e estará concorrendo já. Fique ligado, já o sorteio ainda com bola rolando. Domina Matheus Bueno para o time do Guarani, bora Bugrão para sair dessa situação de agonia, mas aí fica difícil porque o Léo Santos dá de graça a posse de bola para parar isso. Ele arranca com a bola dominada, vem trazendo o time da Luz, recolhe, domina, levou para o fundo para gastar o tempo já para valorizar a posse de bola. Matheus Bueno na marcação, que agora, acredite se quiser, é o capitão do Guarani. É o capitão do Bugrão. Saiu com óleo tudo para isso. É lateral de graça para o time do Guarani bater. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Confirmando 25,5 segundo tempo. No tic-tac do tempo de embalo desta, eu confirmo Paulistão 2024, Paulistão Sicredi, no Canindé, neste domingão, dia 18 de fevereiro, vai dando Lusa. Portuguesa 1, gol do Giovanni Augusto no primeiro tempo, cobrando o pênalti, Guarani 0, Edu. 2 informações, Palmeiras 2, Corinthians 0, 30 do segundo tempo, mas a mais importante é que o sorteio é agora. Boa, vai lá. Atenção, hein? Sortear o rádio, o Boris vai tocando. De repente, um lance perigoso no Canindé, ele vai tocar. Mas pelo YouTube você vai acompanhar agora. Vamos proceder do sorteio. Boris, vamos lá. Aquele famoso 1, 2 e o último 3. Vai lá, 1, 2, 3. Atenção, o sorteado é... E atenção, tá rodando. Os nomes estão aparecendo. É um programa que... Saiu ela? Érica.
Érica Busso, viu aí, Boris? Repita. Érica Busso ganha o rádio portátil. Final do telefone, antes dos 2 últimos dígitos, é o 39. Érica Busso, B-U-S-S-O. Érica Busso ganha o rádio portátil FM Faz Ser Sentida. Parabéns a Érica. A nossa produção estará entrando em contato e vai trazer para você as informações necessárias para você retirar o seu rádio. Então, parabéns a Érica e fique ligado. Para você que não ganhou, pode concorrer novamente dentro do apito final. E aqui vem o Guarani com o Regis, joga a bola pra área, tira lá dentro a zaga portuguesa. Insiste o Bugrão, recupera a posse de bola, mas comete a falta o Diogo Matheus. Fez a falta para cima do camisa 11, Felipe Marques. O jogo tá parado, ufa, até que enfim, um lance de perigo, hein, Tigrão? E agora o Guarani tem que ir pro tudo ou nada. Vai se expor, mas tem que tentar empatar esse jogo de qualquer maneira. E o Helder, que saiu, deu lugar pro Diogo Matheus, que foi na lateral direita. Quem joga na esquerda agora é o Heitor. E só confirmando, o Reinaldo é que saiu para a entrada do Marlon, certo? Isso. Então, mas o Reinaldo entrou em campo, eu não tinha visto. Não, tava ali, né, Tigrão? Jogou? Tava ali, né? Tava lá de camisa, enfim, calção, vestiu a chuteira. Decepção, seu Reinaldo, hein? Faz tempo que ele não joga, né? Ele desde o jogo fez lá aquele belo jogo lá em Itu. Bela entrevista na apresentação, mas Deus do céu, hein? Que tiriça, hein? E essas alterações no Bugrão aí, Gleger? Eu acho que ele precisa mexer, né? O time realmente tá acéfalo, não consegue chegar. O Heitor tá aqui na lateral esquerda, tá? O Heitor vem para a lateral esquerda e ele traz o Diogo Matheus lá pro lado direito. Tomara que o Diogo Matheus esteja inspirado, né? Que há muito tempo também que não está. Tomara que ele entre bem no jogo para tentar trazer um pouco mais de ofensividade pro Guarani, que até agora, você viu, teve um lance agora aí, num cruzamento, e a defesa da Portuguesa a gente tem que admitir que está muito bem postada. Aliás, os times do Pintado se defendem muito bem, né? Ele fez assim, tomou um gol de bola parada contra o Água Santa, mas é um time muito bem postado defensivamente. O Guarani não consegue entrar de jeito nenhum. E o Pintado tem uma bela chácara lá em Bragança Paulista. Sabe o nome da chácara, o Gleger? Não. Retranca. Diz muita coisa da situação. Olha, para você que não ganhou o rádio, fique tranquilo, dentro do apito final teremos um novo sorteio e você também vai poder concorrer. Mas aí, evidentemente, você vai ter que fazer todo aquele processo novamente. O Edu, claro, dentro do apito final vai trazer detalhes para você. Ô, Boles, a gente pode participar aí desse sorteio? Não, você já tem 12 na sua casa. Vem para Gabriel Santos pro time do Guarani, lá pela direita, prepara o cruzamento, pé canhoto, levantou na área, Pablo Tomás de cabeça para fora, ele pede um desvio, o Adri está marcando tiro de meta para a Portuguesa, Vladimir. Subiu ali o Pablo Tomás, mas estava muito bem marcado, né? Tocou de cabeça, mas sem a direção que ele queria, é linha de fundo, tiro de meta para a Portuguesa. Vamos chegar à marca de 30 minutos na etapa final. Segue 1-0 para a Portuguesa. E na hora de fazer a troca do fluido e radiador e fluido e freio, escolhe quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Vai levantar a bola para o grande ataque, o goleiro Tomazella, claro, sem pressa alguma. É a nona rodada do Paulistão, a Portuguesa está subindo para 7 pontos e tem um jogo a menos ainda. É a Lusa tentando escapar da Série 2. No ano passado conquistou a permanência na última bola naquele jogo contra o Mirassol. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Domina Matheus Bueno por time do Guarani, se livra da marcação do Paraíso. Na intermediária, câmara ofensiva, ele abre na direita para Diogo Matheus. Chegou na marcação, Felipe Marques. Bola rasteira na ponta, chegou atropelando o Eduardo Diniz, o Pablo Tomás. A falta está marcada, ou sua lateral. Deu falta. Falta já cobrada, mas não está valendo, porque o jogador da Portuguesa vai sair, ele aproveita para desabar. Já que ele vai sair, ele aproveita, estava ali na lateral do campo, poderia sair por ali mesmo, mas ele aproveita e desaba o camisa meia dúzia da Lusa, Vladimir Catarina. E o Pintado chama 3 jogadores, o Pedro Henrique, o Denis e o Renan Gorni. Então vai matar já as 3 alterações que restam o Pintado antes de terminar aí a partida. Serão 3 de uma vez só. Vamos lá. É o 6 que vai sair, mas comece pelo que levantou a placa lá. Felipe Marques está saindo para a entrada do 14. 14, Pedro Henrique está entrando no lugar do Felipe Marques. Primeira dessas 3. Está saindo Paraíso para a entrada do camisa 20, Renan Gorni. Renan Gorni entrando no lugar do Paraíso. E o último vai ser o Denis com a camisa 17 no lugar do camisa 8, o Ricardinho. E o 6 ficou. Exato. O que caiu não vai sair. Ricardinho sai para a entrada do Denis, as últimas alterações na Portuguesa.
Muito bem, Renan, Pedro Henrique e Denis para as saídas de Paraíso, Felipe Marques e Ricardinho. 3 alterações de uma só vez no time da Portuguesa. E é carnaval na Germânica Volkswagen. Aproveite o desfile de ofertas da Germânica e conquiste o seu Volks 0 km. Tem Nivus, T-Cross, Polo, Highline e outros com condições imperdíveis. Não perca. Acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. Bom, um entrou, outros 2 ainda vão entrar e com isso o jogo segue parado. Mais de 1 minuto, quase 2 minutos de paralisação. Os caras estão dando um migué ali, ninguém quer sair, agora sim. As 2 últimas alterações são processadas no time da Portuguesa, que o Ricardinho e também o Felipe Marques estavam pertinho ali na lateral do campo. Flávio Rodrigues foi lá e obrigou que os 2 saíssem por ali mesmo. Jogo reiniciado, bola para o time do Guarani. Bora, Bugrão, precisa pelo menos de um empate nesse momento. Anderson Leite no comando para Mardon. Mardon foi desarmado, a sobra da bola para Matheus Bueno. Fechadinho o time da Portuguesa e os 3 que entraram agora, marcação, pressão. Matheus Bueno recebe no campo defensivo. Ele faz o giro do outro lado para Léo Santos pela direita. Se apresentou para o jogo, pediu, recebeu o Diogo Matheus. Cercado pelo Eduardo Diniz. Marcação alta no time da Luz. A bola desvia no Eduardo e sai. Lateral para o time do Guarani bater pela direita no campo ofensivo. 32:40. Segundo tempo. Placar de 1-0 por time da Portuguesa, 1-0 para a Lusa. Vai subindo para 7 pontos na segunda colocação do grupo A, o grupo do Santos. Nesse momento, saindo da zona do rebaixamento do Paulistão na classificação geral e entrando no G2. E vem Portuguesa pro ataque, dominou na entrada da grande área. Renan pela meia para Denis, para Renan na entrada da grande área. Chega bem Léo Santos, recupera, sai jogando, sofreu uma falta, uma entrada duríssima para cima dele. O árbitro mandou seguir. Aí o Pablo Tomás tentou uma jogada de efeito, saiu com defeito, tentou a meia-lua para cima do marcador. Brigou o Diogo Matheus de recupera para Anderson Leite. Agora o árbitro para o jogo quando o Guarani tinha a oportunidade de sair para o campo de ataque para mostrar cartão para o jogador da Lusa. O Denis acabou de entrar, cometeu aquela falta, aquele carrinho na verdade, né? O árbitro não deu a falta, deu a vantagem e cartão amarelo para o 17, Denis, da equipe da Portuguesa. Visite a Teleanorte de Campinas no Shopping Dom Pedro, Parque das Flores. Aproveite as ofertas T da Teleanorte em tintas Souvenir e toda a loja em até 10 vezes no cartão Teleanorte. Pablo Tomás cai, reclama de falta, o árbitro mandou seguir. Patrick tentou tirar um estourão na bola para bater no jogador Bogrino, tira de qualquer maneira, rasga lá atrás Thales. A sobra fica para o time do Guarani no meio campo com o Matheus Bueno. Ele faz a inversão aqui na ponta no Heitor, ele mata o Heitor, coloca no terreno, prepara o cruzamento para Gabriel na entrada da grande área, no pivôzão, abrindo a ponta para Mardon. Mardon recolheu, dominou, se livrou do marcador, olha para a área, prepara o cruzamento, prefere o passe atrás. Tocou no meio dos 2 zagueiros, aí o Guarani perde um tempo danado e leva uma bronca do Léo Santos. Não vacilou, recuou, ainda assim, recomeça no campo defensivo o time do Guarani, com Léo Santos, abriu na direita para Diogo Matheus, recua e domina, vamos chegar a 35 segundo tempo, placar de 1-0 para a Portuguesa. Anderson Lenk adiantou, perdeu a bola, recupera o time da Portuguesa com Thales, para Renan abriu na direita para Thales, vem para o time da Portuguesa, linha lateral da grande área, chegou Mardon, aliás, Heitor por trás e comete a falta e vai receber cartão. Falta por trás do Heitor, lá na entrada da grande área. Falta perigosa para a Lusa, Vladimir Catarino. Heitor, camisa 2 do Guarani, recebe cartão amarelo. Foi um tanto quanto imprudente, né? Uma falta, um carrinho mais forte ali para cima do Thales. Exatamente o que o Thales queria, né? Uma falta naquele momento e amarelo pro camisa 2 do Guarani. 35, o tempo vai passando, Gleger, e o Guarani não consegue reagir no jogo e ainda fica extremamente exposto para um contra-ataque para a Portuguesa matar o jogo. Exatamente, e é a estratégia do Pintado, né? Se fechar e explorar os contra-ataques. Agora, você viu, todas as mudanças do Guarani não mudou absolutamente nada, o perfil, né, o panorama do jogo. A Portuguesa se defende, vai aqui, escapa ali, sempre com muito perigo. E ele vai provar, viu, Gleger? Não entendi. Vai provar porque a chegada do Heitor foi muito forte. Vai trocar a cor do cartão. Vai provar. Foi exagerado, então, assim, né? Um carrinho muito forte, não precisava, né? Aí vai piorar ainda mais, né? Agora dá uma olhadinha, enquanto ele vai no VAR ali, dá uma olhadinha na situação do Guarani. Perdendo para a Portuguesa, faltando 3 rodadas e a próxima é contra o São Paulo, né? Aí, dá uma olhada. E o Heitor só atinge o tornozelo e vai ser expulso. Teve um integrante do banco, Camacho. Camacho recebe cartão. É no banco por reclamação, está amarelado o Camacho. E a chegada foi forte mesmo, hein, Boris? Acertou o tornozelo ali esquerdo, né? Do jogador da Portuguesa. É vermelho. Vai ser expulso. Só para confirmar, então, Camacho 14 no banco Guarani, recebeu amarelo. Próximo adversário do Guarani, com 3 resultados negativos aí nos 3 últimos jogos, ganhou 1 ponto de 9 pontos disputados, começa a ficar ameaçado de não se classificar.
E aí, como é que vem o São Paulo? Babando ou não? E ele perdeu a liderança, inclusive, hoje com a vitória do Novo Horizontino. Ali, ó. Tira Pois o cartão amarelo e agora aplica o vermelho. Fica com 10 o Guarani, expulso, Heitor. Confirmado, Vlad? Confirmado. O Heitor reclama bastante, mas não tem do que reclamar. Muito forte, perigoso até o carrinho dado por ele. Está expulso o lateral direito do Guarani. Então ele segue naquela média o árbitro, né? Que não muda. Não muda quando o árbitro de campo é chamado pelo árbitro de vídeo. Apenas 15% dos árbitros de campo mantém a decisão. Então está expulso o Heitor, o Guarani fica com 10. Fica com 10 em campo, tenta justificar ali com o quarto árbitro, mas não tem muito o que justificar não, Heitor. Não tem muito o que justificar. Ele que estava na lateral esquerda e foi no setor onde ele cometeu a falta, um carrinho desleal, irresponsável. Inclusive o pé do jogador da Portuguesa prendeu no chão e o tornozelo virou. Pode até ser uma contusão mais grave, né? Não se justifica, independentemente do momento do jogo e da situação do Guarani, uma entrada dessa. A situação que era complicada fica ainda mais para o time do Guarani. Agora vai ter que lutar pelo menos pelo empate com 10 em campo. Heitor está expulso. Tem falta para fazer a cobrança. O time da Portuguesa com 37, quase 38 segundo tempo. Vem para a cobrança Eduardo Diniz. Partiu para a bola, pé canhoto. A bomba, espalma, Vladimir! De mão trocada, Vladimir espalma uma paulada de Eduardo Diniz. Na sequência, a Portuguesa ganha escanteio, Vladimir. Todo mundo esperava pelo cruzamento. O Eduardo Diniz optou pelo chute. Que pancada, hein? Fez a defesa com a mão direita. O goleiro Vladimir espalmou depois no corte da defesa do Guarani. Escanteio para a Lusa. Já o Gleger Zorzin vai conceituar e dar a nota para a defesa do Vladimir. A primeira grande defesa do jogo. Vem para a cobrança do escanteio. O time da Portuguesa está 1-0 para a Lusa. Reta final do jogo. 1-0 para a Portuguesa no Canindé. Vai bater o escanteio. O time da Portuguesa bateu curtinha. A cobrança foi curta. Bola pro Denis. Pé direito levantou. Entrada na grande área. Tira Pablo Tomás. Briga pelo rebate. O Marton foi seguro. Falta para cima dele. E essa é a defesa aí, Gleger. Defesa boa, né? Belíssimo chute ali. Troca de mão. O Vladimir é muito bom tecnicamente. Grau de dificuldade 7,95. E a Portuguesa fica com 10 também. O Denis quebrou o galho. Hein? O Denis quebrou o galho. Já tinha cartão amarelo. Segurou o jogador do Guarani que partia para o contra-ataque e recebe o segundo amarelo. Também está expulso. Denis, 17 da Portuguesa. Aí, ó. Foi expulso com 39, 10 para cada lado. Quem sabe a sorte, a competência acima de tudo. Uma aliada, né? Da sorte, a competência. Mas volte para o lado do Guarani agora. Vamos entrar para a reta final do jogo. Já tem 2 amarelos. Gabriel tentou na entrada da grande área. Desarmada, sobra da bola para o Matheus Bueno. Enfiou na área para o Regis. Mardon vai brigar, tentou de cabeça, caiu. Opa! Pediu pênalti, o outro mandou seguir. Tomazella sai do gol para fazer a defesa. Na disputa do zagueirão da Portuguesa com Mardon. Mardon foi ao solo, tá reclamando de pênalti. O Atru, em princípio, no campo, mandou seguir, Vladimir. No ao vivo deu a impressão de ter sido atingido, né? Claro que vai para revisão do VAR, mas reclamação total do pessoal do Guarani. É isso, o Regis vai lá dar uma encostada no Flávio Rodrigues de Souza, porque o jogo foi parado nesse momento. Vai ser revisto o lance. Eu acho que o 13 da Portuguesa não atinge o Mardon. Olha lá agora. Deu com o joelho no bumbum, né? Mas não a ponto de derrubar. Acho que não foi, não. E aí, Tigrão, Gleger, Tigrão? Eu não achei absolutamente nada. Ele não deu, né? Só para esclarecer. Absolutamente nada. E aí, pra Tigrão? mim não foi nada. Tenta puxar o jogador da Portuguesa, o jogador do Guarani, o Marlon, entra na frente dele, não atinge. Para mim, lance normal. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, mais segurança para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. A informação é do Pinheiro. Gol do Corinthians. O Yuri Alberto marca aos 41 segundo tempo, diminui. Palmeiras 2, Corinthians 1. E o goleiro Cássio, goleiro do Corinthians, expulso aos 44. Cássio expulso. Aqui bola para o time da Portuguesa, lá pela esquerda, tentou a finta, Denis foi embora, né? Tentou a finta, o Pedro Henrique, bola colocada para fora, é lateral para o time da Portuguesa bater. Novos frangos crocantes da Seara, muito suculento e irresistível, 100% coxa de frango, 100% peito de frango, diferentes casquinhas e muito crocante. Seara, encontre no Ica Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba.
Bola pro time da Portuguesa, prende a bola o Pedro Henrique, fez o passe para trás, chega bem Anderson Leite, trava e tira, levando a primeiro ataque para Gabriel Santos, ele não acha a bola, cortou o Thales por dentro para Tauan, a bomba, ele arrisca, a bola sobe e vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta, e já, assim que a bola parar de rolar aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, vai começar o apito final, e o comando mais uma vez vai ser dele. Claro, com aquela categoria de sempre, vai ter a promoção do rádio Edu Pinheiro, comando o apito final, oferecimento de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango suculento e irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado quando ataca o Guarani. Cruzamento do Gabriel Santos, tudo torto, direto para fora, é tiro de meta para o Tomazella. Apito final, oferecimento de Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre ou acesse rochaautopeças.com.br. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo do interior de São Paulo. Acesse grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. E Teleanorte, construir ou reformar com muita economia. Toda loja em até 10 vezes sem juros do cartão. Teleanorte, acesse teleanorte.com.br. Amarelo. Pra quem? O goleiro Tomazella, da Portuguesa, fez cera e recebeu cartão amarelo. Agora vamos ter alteração na equipe do Guarani. Tá entrando o João Victor com a 19 no lugar do camisa 7, Pablo Tomás. Sai Pablo Tomás, entra João Victor. E vai entrar o zagueiro Márcio Silva com a 44 no lugar do camisa 18, o Matheus Bueno. Sai Matheus Bueno, entra Márcio Silva. Sai Pablo Tomás, entra João Victor. Essa os comentaristas vão ter que explicar pro ouvinte da Bandeirantes, em especial pra galera bugrina. Ele tira um atacante, coloca outro aos 43 do segundo tempo, tira um volante, barra meia e coloca um zagueiro. E aí, Tigrão, eu começo com você. Pode dar certo, né? Vai lá o Márcio Silva e faz um gol de cabeça. Mas a princípio tá mais próximo de desajuste mental do que de bom senso. Thales, boa jogada na direita, vem Portuguesa, ele joga pra área, bateu no Márcio Silva, protege, a bola vai embora, ficou na baliza, bateu na baliza de escanteio, não saiu, incrível. Chegou o João Vitor, brigou, chega também o Raia tocando na bola, o Márcio Silva reclama que foi atingido, a bola ainda não saiu, não quer sair daquela região do campo. E aí chegada duríssima pra cima do jogador do Guarani ali do 16, a Portuguesa, que recebe cartão, é o Dudu. Tá amarelado, camisa 16, o Dudu Miraíma, mais um cartão amarelo para a Portuguesa. E aí, Gleger, a sua opinião sobre estas duas alterações? Não dá nem para entender, né, o que tá fazendo o Claudinei. Agora, aliás, ele disse na coletiva, né, que ele não conhece o elenco. E eu vou ficar batendo muito nessa tecla. Cadê os auxiliares do clube? Cadê os auxiliares? Eu queria que a diretoria viesse falar se esses caras são capacitados e bem gabaritados para estarem no Guarani Futebol Clube, porque na transição do treinador tem que ter a participação dos auxiliares, e eu não estou vendo absolutamente nada. O Vladimir, dá uma confirmada aí, que eu acho que não foi o Tomazella que tomou cartão, não, foi o Patrick, viu? Depois você dá uma confirmada aí. Patrick, já confirma, obrigado, viu, Gleger? Bola pro time do Guarani para sair jogando o Bugrão com o Rayan. Rayan meteu para Anderson Leite. Márcio Silva não passou. Ele empurra por dentro para Gabriel. Gabriel domina, ajeita pro time do Guarani. Reta final do jogo. Vamos bater 45. Vamos chegar a 45. Segundo tempo, 1-0 para a Portuguesa. Gabriel com o pé direito. Levantou, cruzou para João Vitor. Subiu, tirou a defesa. Voltou no peito do Diogo Matheus com a canhota. Ele bate a bola. Passe e vai embora. Passa a esquerda no gol, chute de canhota do Diogo Matheus pela linha de fundo, assustando o Tomazella, Vladimir. Acertou aí o chute o Diogo Matheus, mas a bola acabou saindo à esquerda ali do goleiro Tomazella. E o árbitro já apontou os acréscimos, 6 minutos, vamos até 51. E temos público em renda no Canindé, informação exclusiva até agora, né? 2.280, anote aí, Vlad, 2.280, do Pinheiro tá anotando, 2280. Para uma renda de R$ 73.220. 73.220. Está registrado, Vlad? Sempre registrado, Boles. É Carnaval na Germânica Volkswagen. Aproveite o desfile de ofertas da Germânica e conquiste o seu Volks 0 km. Nivus de Gross, Polo Highline e outros com condições imperdíveis. Agora toma cartão amarelo, Tomazella, né? Por cera. Fez cera, eu apenas antecipei o que eu saberia que iria acontecer. Tá amarelado o goleiro da Portuguesa. Mas você vai receber uma notificação, tá? Com certeza. Porque não deixou terminar o texto aqui, ó. Desculpa, por isso. Acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais.
Tiro de meta para a Portuguesa bater 46. Vamos até 51 no Canindé. Situação dramática do Bugrão nesta reta final de Campeonato Paulista. Tem o São Paulo na próxima rodada. Depois o Red Bull Bragantino e fecha contra o Botafogo. É isso, Vlad? Não, ao contrário. É o São Paulo, Botafogo e fecha contra o Red Bull Bragantino. Muito obrigado. Serão 2 em casa e 1 fora, é isso? Exatamente. Não na sequência, né? Casa fora casa. Bola para Márcio Silva, ele domina, gira para cima do marcador e sofre a falta. Jogo parado, é falta para o time do Guarani bater. Novos frangos crocantes da Seara, muito suculento e irresistível. 100% coxa de frango, 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Seara. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas dos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na Avenida Santa Bárbara e Sorocaba na Mega Loja. Olha o Guarani, cruzamento para a área, saiu o goleiro, saiu mal. A sobra da bola para João Vitor. Abriu na direita, tem o jogador do Guarani caído. É o Marton dentro da grande área. O jogo segue, o Guarani tem escanteio. Quando o Tomazella saiu do gol, não quis nem saber quem estava na frente. Saiu atropelando e levou a pior o Marton. Tá caído o Marton. O jogo seguiu e tem escanteio. Tá com a mão ali no rosto, na parte lateral do rosto. Marton, camisa 8 do Guarani, Vlad. Alguém anotou a placa, né? Porque saiu com tudo ali o Tomazella para fazer o corte e acabou acertando o Marlon. E ficou caído o jogador do Guarani. Ele não atinge a bola, né? Quem tira é o zagueiro. Tomazella vai e atinge o Marlon. Ficou alguma dúvida no lance aí? Tigrão, Gleger, ninguém reclamou. Tomazella, repito, não atinge a bola, atinge o jogador. 4 autoriza o escanteio. Diogo Matheus vem para a cobrança do escanteio para o time do Guarani. Partiu para a bola para o pé direito. Levantou para a boca do gol. Corre Eduardo Diniz na primeira trave. Ela volta no rebote. Já estamos um tempo acrescido pelo árbitro. Regis tenta o levantamento. Afastou de qualquer maneira Tauan. Vai brigar Márcio Silva. Toca na bola. Levanta com a canhota. Gabriel Santos sobe com ele o zagueiro da Lusa. Tentou tirar. Tirou uma zaga. Marlon brigou. Tentou na entrada da grande área. Dividiu. Chegou o Thales sofrendo a falta. Cometida pelo Marlon para cima do Thales. O jogo está parado no Canindé. Vladimir Catarino. O Marlon havia ganho a bola, né? A jogada. Depois deu bobeira e permitiu a recuperação da defesa da Portuguesa, que agradeceu e agora tem a falta para cobrar. Futebol da Rádio Bandeirantes parado, uma das ervas que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados e mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Fala aí, Tigrão. Ao nível do jogo é ridículo, né? Essa furada que o Beck da Portuguesa deu, depois ele sofreu a falta. Pô, mas é coisa de quem não tem nem fundamento, né? Que não fez fundamento, que não teve base. Bola no pé dele furou. Na outra, o tal do Paraíso, para fazer o gol, furou também. Quer dizer, esse é o time que está derrotando o Guarani. É uma coisa muito triste de ser vista. O jogo é uma pelada. Nesse momento, o jogo é o circo dos horrores elevado à 10ª potência. Mas uma bola bandida aí pode ainda salvar o Guarani, porque se mantendo à frente da Portuguesa nesse momento, diante de tudo que aconteceu na partida, já seria um grande negócio. Tem mais 1 minuto e meio, Guarani para tentar o empate. Cruzamento na entrada da grande área, afasta, tira de qualquer maneira a zaga. Na sequência, a bola bateu no braço do Regis, o Atro pegou a falta. A informação, Edu. Então, o Corinthians empata, cara. Já informo quem foi. Tava 2-0, aí o Yuri Alberto aos 41 marcou primeiro. Aí o Cássio foi expulso. Quem foi pro gol foi Gustavo Henrique, zagueiro, porque as alterações já tinham acontecido. E agora empata o Corinthians. Eu vou ver o tempo aqui. E também quem marcou, 2-2. O VAR ainda tá de confirmar. 2-2 em Barueri. Bolis. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. É a falta pro time da Portuguesa. Vai terminar o jogo. Vai terminar o jogo no Canindé. 1-0 pro time da Portuguesa. Vai deixando o Guarani uma situação complicada no Paulistão. Patrick levanta a bola, afastou a defesa. A bola volta para o time da Portuguesa, passe errado, fica de graça para Marlon. Marlon tendo o comando, vem na antecipação, Marco Antônio recupera a posse de bola, sobra, fica ainda para o time da Lusa. Aqui para a direita, com Thales leva para o fundo, prepara o cruzamento, pé direito, a bola não saiu, passa de uma extremidade, a outra saiu sim. A bola saiu, voltou para dentro do campo, havia saído. Tiro de meta que o Vladimir vai cobrar. Cobra rapidamente, solta o jogo para o Anderson Leite. Ajeita, domina para o time do Guarani no campo defensivo. Talvez o último lance. Levanta a bola para o grande ataque, para a velocidade do Marlon. Marlon lançado na canhota. Chega na marcação, Marco Antônio. Marlon recolheu, domina, bola colocada para fora.
bateu no jogador da Portuguesa e saiu pertinho da linha de fundo. É escanteio, ou melhor, só lateral. Deu mais um minuto o árbitro. Deu mais um minuto, vamos até 52. Lateral batido, Anderson Leite a meia altura, cruzou lá dentro, afasta de qualquer maneira a zaga da Portuguesa. Thales sobe, toca de cabeça, mas no vazio. A bola volta para Anderson Leite. Vem de novo no cruzamento, levantou de novo a meia altura, toque de cabeça para trás, a bola vai passando. Tomazella pegou, largou, vai atrás da bola para defender, porque seria escanteio. Na tentativa do Guarani, no cruzamento do Anderson Leite, ninguém para finalizar, Vladimir. Foi fogo amigo, né? Porque o Robson, quem tocou por último na bola, o Tomazella, em 2 tempos, fez a defesa. Vai terminar o jogo no Canindé, placar de 1-0 para a Portuguesa. Fala, Edu. Quem empatou pro Corinthians foi o Garro, Rodrigo Garro, argentino. Rodrigo Garro, Boa. aos 54, empatou pro Corinthians 2-2, ainda tá no finzinho lá. Diogo Matheus levanta a bola pro grande ataque. Regis escora de cabeça, deixou para Gabriel. Gabriel para Regis. Regis cortou, limpou, fintou pro Guarani, empurrou na ponta para Anderson Leite. Não tem ninguém porque o Guarani não tem lateral esquerdo. Um saiu, o outro foi expulso. Que estava jogando improvisado no momento em que apita o árbitro, acabou. Apita Flávio Rodrigues de Souza. Não há tempo para mais nada. Termina o jogo. Deu Portuguesa, Giovanni Augusto cobrando o pênalti aos 51 minutos do segundo tempo. Vence a Luz, ultrapassa o Guarani na classificação geral e deixa o Guarani em uma situação delicadíssima para as 3 últimas rodadas do Campeonato Paulista. Guarani com apenas 5 pontos, 1 vitória, uma péssima campanha. E agora o Bugre terá 3 decisões para se garantir na Série A1 do Campeonato Paulista no próximo ano. Termina o jogo, deu Portuguesa, festa da torcida da Lusa, 1 para Portuguesa, 0 para o Guarani. Fique ligado na programação da Bandeirantes, está chegando o Edu Pinheiro para o encerramento da jornada e na sequência o Edu vai comandar o apito final aqui na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupo Germânica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Olha, público 2.280, 73 mil de renda. Canindé marcou Giovanni Augusto de pênalti no final do primeiro tempo, nos acréscimos. Giovanni Augusto, ex-Guarani. 1-0, Bugre entra na zona de rebaixamento. E eu vou explicar mais uma vez aqui, daqui a pouquinho, no ar, a promoção do rádio. Quem ganhou o rádio no sorteio que fizemos a 27 segundo tempo foi a Érica Busso. Érica Busso ganhou rádio FM faixa estendida. Vladimir,
E aí, situação de momento aí do Guarani, é penúltimo colocado com 5 pontos. O Santo André tem 4, é o último, joga amanhã contra o São Bernardo no ABC, lá no 1º de maio, né, em São Bernardo. Se o Santo André ganhar, o Guarani vai à última colocação. E Portuguesa... Situação terrível, né? Situação terrível. Dentro do Guarani agora são 6 partidas seguidas sem vitória no campeonato. A última e única aquela sobre o Ituano. E dentro daquele recorte que a gente tem feito desde a Série B, são 17 jogos com apenas uma vitória. Nesses 17 jogos, desde aquele triunfo sobre o Novo Horizontino, sendo 8 jogos dentro de casa, 9 fora. Uma vitória apenas em 17 partidas. Agora pega o São Paulo no domingo, no Brinco de Ouro, às 18 horas. Claudinei Oliveira não vai ter o Heitor, que foi expulso. Provavelmente Diogo Matheus volta na lateral direita. Fica a expectativa sobre a volta do Derek, contusão muscular, né? Ainda não dá para saber se o Derek poderá voltar. Mas enfim, situação preocupante, porque além da questão do resultado, o rendimento não tem sido satisfatório. E o Guarani conhece mais uma decepção, uma derrota no campeonato, desta vez perdendo para a Portuguesa. Edu. Olha, então é São Paulo, depois o Botafogo Ribeirão lá em Ribeirão, dia 2 de março. E a última rodada, 10 de março, é Guarani e Red Bull Bragantino no Brinco. Agora, é torcida única, né? Domingo contra o São Paulo, Vladimir. Torcida única, apenas torcedores do Guarani poderão estar presentes no Brinco de Ouro no próximo domingo, Edu. Vai ter que ter promoção de ingresso, a mesma que fez contra o Santo André. Eu só não entendi por que o tobogã não foi liberado contra o Santo André. Mas contra o São Paulo deve ser. Com a camisa do Guarani, pode pagar meia, o sócio-torcedor acho que vai poder levar 2. Vai piorando, o preço vai diminuindo. O preço vai diminuindo. Situação terrível do Guarani. Olha, é o seguinte, terminou Palmeiras e Corinthians 2-2, estava 2-0 Palmeiras, gol do Hendrick no primeiro tempo, Flaco Lopes marcou a 23 segundo tempo, 2-0, depois o Yuri Alberto marcou aos 41, primeiro do Corinthians, o Cássio é expulso na sequência, o Gustavo Henrique vai para o gol, mesmo assim o Corinthians empata com o Garro, Rodrigo Garro, empatou 54 e depois teve um lance bizarro, o Gustavo Henrique, que estava no gol, quebrando o galho, ia tomar um frango, o Ranieri salvou na linha, colocou para escanteio, cobrado escanteio, isolou e se segurou, 2-2. Vamos lá, Tigrão, vamos dar aqui uma analisada, 1-0 Portuguesa, além do gol. No travessão do Guarani, há 35 minutos, o Ricardinho, ex-Guarani, por cobertura tentou no Vladimir, bateu no travessão e voltou nas mãos do Vladimir. O detalhe do primeiro tempo, o Guarani não deu nenhum chute a gol. Segundo tempo, a Portuguesa perdeu o gol feito com o Paraíso a 21, que ele furou, e depois na sequência o Giovanni Augusto tentou, mas ficou difícil. Lance agudo, teve o Heitor expulso a 36, a entrada do Thales, Guarani com 10, na sequência o Denis é expulso a 38, Portuguesa também com 10. O detalhe, Guarani, o goleiro da Portuguesa teve um chute do Diogo Matheus, que passou um pouco perto, e no finalzinho, nos acréscimos, teve uma defesa muito michuruca do goleiro da Portuguesa. Resumindo, a grosso modo, nenhum chute decisivo, fatal, perigoso no gol da Portuguesa. Essa é a situação do Guarani. 1-0 Lusa, Tigrão. Olha, é inacreditável a situação em que o Guarani se meteu dentro da competição. Depois a gente vai falar bastante, ainda no decorrer do nosso apito final, sobre a classificação, as possibilidades. Vou me prender aqui dentro do tempo ao jogo de hoje. E no jogo de hoje, você já disse tudo. O Tomazella fez uma defesa michuruca, foi o termo que você usou aí. Né? Para um time que estava na situação e piorou a sua situação do Guarani, é muito pouco. Eu até gostei, até 30 do primeiro tempo, da posse de bola, da iniciativa, o Guarani empurrando a equipe da Portuguesa para dentro do seu campo, também porque a Portuguesa se deixou empurrar, também porque a Portuguesa tinha uma estratégia de atrair o Guarani para jogar no contra-ataque. Mas é um time que não tem objetividade, é um time que não tem profundidade, que não chuta, que não cria uma jogada mais aguda. Esse é o time do Guarani, que toca para lá, toca para cá, lateraliza o jogo a todo momento e não consegue criar nenhuma situação aguda.
Então, a Portuguesa também, sem jogar uma partida que possa a gente dizer assim que foi um grande jogo, mas se defendendo bem, não deixando o Guarani sequer ameaçar, e aí, no apagar das luzes da primeira etapa, a 50 minutos, a 49,5, o jogo ia até 50, né? E saiu o pênalti a 49,5, deu VAR, aí uma bobagem muito grande do Helder, vai lá e acaba chutando o lateral direito da Portuguesa, o Douglas Borel. O jogador ia indo para a linha de fundo com a bola, era só fechar o espaço, só cercar que ele ia se perder com bola e tudo, dar a linha de fundo para ele. Ele chega visando a bola, é verdade, mas não chega nem perto da bola. Dá um bico no pé do jogador da Portuguesa, o juiz não viu, mandou seguir, o VAR chamou, o pênalti foi marcado, o Giovanni Augusto, a 51, foi lá e botou na rede. E aí vem o segundo tempo. O Guarani perdendo, jogando mal, não criando situações, não conseguindo envolver, não conseguindo penetrar, apenas tocando de lado, uma confusão tática danada, o Regis sozinho tentando criar alguma coisa, com o Reinaldo perdido lá do lado esquerdo, sem criar nada, com o tal do Pablo Tomás, do lado direito também, totalmente nulo, uma figura apagadíssima, e o treinador não mexe, jogando com três volantes que não produzem, nem o Anderson Leite, nem o Camacho e nem o Matheus Bueno. Eles não jogam, eles não evoluem, eles não fazem a transição, eles não conseguem fazer a bola chegar com qualidade. E com algumas opções no banco. O Rafael, por exemplo, esse menino revelado na base do Guarani, o Rafael Freitas, né? É um jogador que poderia ter sido usado. O João Vitor, que foi titular até outro dia, era um dos destaques da equipe. Perdeu espaço, é verdade, mas é bom jogador. Ele volta com o mesmo time e demora. E a hora que vai mexer, começa a mexer e não escolhe as peças certas. E depois tira um volante barra meia, que é o Matheus Bueno, que não estava bem no jogo, e vem com o Márcio Silva, que é um zagueiro. Mas aí a 43 minutos do segundo tempo, ele tira o Pablo Tomás, que foi uma figura nula, apagadíssima, absolutamente inexistente dentro de campo. 43 do segundo tempo, ele vem com o João Vitor. Quer dizer, um festival de erros, um time desorganizado, despersonalizado, sem poder de reação, que se acomoda com a derrota, que não reage e que precisa mudar a chave já, a partir do jogo contra o São Paulo, que vai ser muito difícil, senão vai disputar a A2 no ano que vem. Edu Pinheiro. Pois não, Greg, no máximo 4 minutos, 1-0 Portuguesa. Olha, Edu, a gente analisar uma partida como essa é até difícil, né? Tecnicamente péssimo jogo ruim dos dois lados, né? O Guarani, nós até falávamos no início, começou bem e tal, né? Tá tendo a bola, mas efetividade nenhuma, né? Ofensividade muito menos. Então o Guarani ficava ali com a bola, tocava de um lado para o outro, mas isso não é um futebol agressivo, não é um futebol para um time que precisa sair da zona de rebaixamento, ou pelo menos estava perto, né? Agora está atolada lá dentro. E faltando 3 rodadas contra 2 times que vão brigar pelo título, hein? Red Bull e São Paulo. O Tigrão falou uma coisa e é verdade, o Guarani vai pegar o São Paulo na próxima rodada. São Paulo de 3 jogos ganhou só 1 ponto, né? Ele vai vir mordido, vai vir querendo se recuperar em cima de quem? Em cima do time que está na zona de rebaixamento. Carpini conhece muito bem o Brinco de Ouro, conhece muito bem o time, conhece muito bem. Então, assim, olha o tamanho da encrenca que o Guarani se meteu. Dá uma olhada o tamanho. E quando a gente vem aqui no microfone falar que o treinador não era esse que a gente contrataria, né? Não era esse jogador que eu traria. Cadê o executivo de futebol que só fica ali por trás, né? Fala mansa, fala aqui, fala ali, mas cadê? Vem explicar agora. Vem, é só vir explicar. Não tem que ficar mandando o treinador hoje da coletiva. Quem tem que dar coletiva hoje é o executivo, porque é ele que montou esse time. Meu Deus do céu, o Guarani não tem, tá apático, emocionalmente falando, abaixo de 0. E não tem técnica, não tem tática. Manda embora um treinador que conhecia o elenco, contrata um outro que ele mesmo disse na coletiva do jogo passado, eu não conheço o elenco.
né? Precisamos de um tempo aí. Agora ele vai ter uma semana. E ele disse na coletiva, não, depois do jogo da Portuguesa vamos ter uma semana para conhecer o elenco. Mas conhecer o elenco na situação que está o Guarani agora, como é que vai fazer? Então, Edu, olha, eu sinto muito pelo torcedor bugrino, que deve estar muito preocupado e tem que estar, porque o Guarani, olha, o que fez hoje no Canindé é inadmissível. Inadmissível. Um time acéfalo, apagado, um time morto emocionalmente, um time que, perdendo o jogo, não conseguiu dar um chute no gol. E não está jogando contra um time assim, por exemplo, não está jogando contra um Corinthians, um Palmeiras, um Santos, não. Está jogando contra a Portuguesa, que estava na zona de rebaixamento. Então, era o momento, eu dizia, é o momento do Guarani buscar recuperação. Mas tem que ficar atento, porque esse time da Portuguesa é um time que se defende, é um time que fica atrás, e é um time que a hora que aparecer a oportunidade vai fazer, e foi o que aconteceu. Segundo tempo todo, a Portuguesa se defendeu, em alguns momentos linha de 6, como é que você vai entrar? Não tem como. O Guarani não tem um centroavante, o Guarani não tem o sistema defensivo, né? Os dois laterais apagados, os 2 zagueiros perdidos. Pô, aquela bola que o Ricardinho meteu no travessão, é inadmissível aquela bola, pô. Cadê o zagueiro do time? Os 2 zagueiros, tô falando. E aí o treinador vem e mexe, precisando ganhar o jogo, ele tira um volante e coloca o outro zagueiro. Então assim, realmente é uma lambança atrás da outra, e eu sinto muito pela situação do Guarani, sinto muito mais pelo torcedor que está sofrendo. E eu queria ouvir o executivo de futebol trazer explicações das contratações e da escolha do treinador, Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, então tivemos Santos 1, Novo Horizontino 2, Palmeiras 2, Corinthians 2, aqui Portuguesa 1, Guarani 0, e no primeiro tempo aqui no Brinco, Água Santa e Internacional. Deixa eu dar uma olhada aqui, tá 0-0, 18 do primeiro tempo. Se o Água Santa ganhar, ultrapassa a Ponte. Outro detalhe também, sobre o rádio. Estamos abrindo o link. Agora você, por gentileza, vá no YouTube. Lá no chat vai ter um link. Você clica no link, vai abrir um formulário, você preenche e estará concorrendo. Mas durante o jogo eu também mandei, tá? Só aquele não vale mais, a gente apaga tudo, deleta tudo. Se você mandou durante o jogo, por gentileza, mande agora também para concorrer aqui no apito final. No final do apito final, vamos divulgar aqui o vencedor. Vamos proceder ao sorteio. Não repita a operação, porque o sistema não aceita o seu CPF novamente. Dentro aqui do apito final. Mas no jogo, você fez. Tudo bem, mas tá deletado, pode participar, por favor. Fique à vontade. Érica Busso é que ganhou o rádio durante o jogo. Estávamos a 27 do segundo tempo, quando fizemos o sorteio aqui. No segundo tempo, a qualquer momento podemos fazer aqui o sorteio. A promoção ainda vai continuar, os próximos jogos vai ter com bola rolando e no apito final. Outra coisa também, muitas mensagens, vou procurar ler, o que eu faço? Você manda a sua mensagem para cá e eu tenho que separar. É muita revolta, é muito palavrão, é muita agressão, mas aqueles que querem se manifestar, eu tenho que respeitar. E até entendo, eu gostaria de ler. Então eu leio a sua mensagem e eu coloco aquelas 3 mãozinhas assim, coloco 3. Eu coloco 3 e mando pra você. E eu tô vendo as 3 mãozinhas aqui é porque eu posso ler, ok? Então se eu colocar as 3 mãozinhas é porque dá pra ler. Se eu abrir a sua mensagem e não colocar as mãozinhas, então é porque não dá pra ler. Eu respeito também a sua manifestação, claro. É que também entendo... E tem gente até bravo com a gente, não sei o que tem, também respeita, a gente tem que respeitar. E tá bom, seguimos em frente. Daqui a pouco tem a coletiva aí do treineiro aí, do Claudinei Oliveira, tá bom? Tem a coletiva também do Pintado. A coletiva, já disse aqui, quem manda é a federação, que detém os direitos. E tem no canal do YouTube da federação, onde é transmitida as coletivas. Então não tem regra, às vezes é que nem hoje. Pode ser primeiro o técnico do Guarani, pode ser primeiro o técnico da Portuguesa. Não existe uma regra, tá? A gente vai seguir em frente. Edu. Ô, senhor Tigrão. No Brinco, pênalti para Inter de Limeira vai ser batido nesse momento. Muito discutido, o pessoal da Água Santa não aceita, não quer deixar bater, e para mim foi pênalti. A Inter pode sair à frente aí. Ele vai pro VAR. Vai pro VAR. Vai pro VAR.
Vai pro VAR e não vai, eu acho que ele não vai rever, porque o jogador do Água Santa pega a perna no jogador da Inter e impressionante. E a Inter jogando de azul, rapaz. Um negócio também, assim, difícil, né, da gente entender, mas é o marketing esportivo. Olha lá, nesse momento, a bola está à frente, não é esse jogo que nós estamos transmitindo, mas como é um jogo que interessa muito aí para o futebol de Campinas, porque o Água Santa está no mesmo grupo da Ponte e do Guarani, só por isso. E eu acho que faz alavanca na perna e houve o pênalti. Claro que o jogador da Inter se projeta, dá a impressão que se joga. Lance muito discutível. Vamos ver a decisão, Edu. Perfeito, não, te agradeço, Tigrão. Informação, isso é importante, é o jogo que resta o de hoje, né? Porque amanhã tem São Bernardo e Santo André. Tá 0-0. Qualquer coisa você informa, por favor. Vamos para o craque, então. 1-0 Portuguesa, 20 horas e 22 minutos. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Leandro Boris, o moço de Piracicaba, narrou aqui, agora volta o craque por exclusão ou por convicção? Vai, Boris. Fala, Eduzão. Pois é, que jogo ruim, péssimo resultado do Guarani. E evidentemente que o meu voto vai por exclusão. Não tem ninguém, absolutamente ninguém para votar no time do Guarani, mas como está na cartilha, no protocolo, vou ficar com o Vladimir por aquela defesa que ele fez quando o jogo já estava 1-0 naquele chute do Eduardo Diniz. Porque chute a gol, finalização, tentativa ofensiva, o Guarani não teve absolutamente nada. Então, Vladimir, por pura exclusão. Valeu, Edu, um grande abraço, até a próxima. Boa semana a todos. Obrigado, viu? Penal confirmado. Penal confirmado. Ah, agora eu consegui a imagem aqui também, Tigrão, mas por gentileza... Penal confirmado, a Inter vai bater. Nós dizíamos, ele vai no VAR e vai confirmar o pênalti. O pessoal do Água Santa chiou uma barbaridade, mas foi pênalti. Vai bater a Inter, nesse momento. Já saiu o gol aí pra mim, viu? É aqui, eu não tem um delayzinho. Gol 1-0. Gol da Inter. Gol da Inter. Bonito, né, o uniforme. E tem gente, rapaz, tem torcida... É, porque Limeira, né, pertinho, né? O pessoal da Inter tá ali atrás do gol do placar, exatamente onde saiu o gol. Bateu no goleiro. 1-0 Inter, então, derrota do Água Santa, interessa aí a Ponte, tá? Estaremos acompanhando. Vamos lá, o Boris, a defesa que o Boris se referiu foi a uma interessa pro Guarani também, né, Edu? Sim. Interessa pro Guarani também, porque o Guarani tem 9 pontos em disputa. E o Água Santa tem 11 pontos. O futebol é uma doideira, cara. O Guarani ganha os 3 jogos aí. Hoje a situação é de sair do rebaixamento. Mas tem 5. Ganha os 3, 14. Quer dizer, é mais difícil a situação do Guarani. Ela é mais próxima de rebaixamento do que de classificação. Mas nós já vimos esse filme nesse mesmo campeonato, com esse regulamento maluco, onde o Ituano, com 4 pontos ganhos, é segundo colocado no grupo dele. Permite, do jeito que é feito, permite isso mesmo. Você escapa do rebaixamento e ainda se classifica. Aconteceu isso com a Ponte em 2021. Foi 2020, né? 2020, perdão. No ano da pandemia, Pandemia parou depois do derby, dia 16 de março foi o derby, parou o campeonato interrompido. A Ponte tinha 7 pontos, 7, e 2 jogos por realizar. Novo Horizontino e Mirassol. Ganhou os 2, fez 13. Não só escapou do rebaixamento, como beneficiado por outros resultados, o time da Ponte acabou se classificando para as quartas de final e mais, eliminou o Santos na Vila Belmiro 3-1 e foi para a semifinal contra o Palmeiras, onde a Ponte foi eliminada. Nós já vimos isso, ó. A Ponte se classificou com 13 em 2020. O Guarani, hoje, o objetivo é somar aí agora para tentar sair do rebaixamento que está muito próximo. Mas matematicamente e pelo regulamento, o Guarani pode se classificar. Então esse resultado de derrota do Água Santa beneficia as 2 equipes de Campinas. E o contrário aconteceu com o Guarani nesse mesmo campeonato. Ganhou o derby, estava praticamente classificado, 4 meses parou o campeonato, pandemia, quando voltou perdeu do Botafogo e do São Paulo. E o Corinthians ficou com a vaga do Guarani. Estava classificadíssimo o Guarani. Thiago Carpini era o treineiro na época. Carpini. E aí acabou perdendo a vaga também, uma lambança do tamanho do mundo, do Guarani naquele ano. Aliás, vem fazendo isso há algum tempo.
Veja o que aconteceu na Série B do ano passado. Time com as duas mãos no acesso até a 30ª rodada e aí não ganha mais nenhum jogo. Sei, Guarani, algumas coisas que acontecem lá, você tem que contratar aí um físico nuclear da Unicamp ou da NASA ou da USP, da faculdade de Harvard, para tentar entender o que acontece, né? Ou você tem que levar o Zé Pilintra lá para tentar fazer uma leitura, né, Edu? Porque tem acontecido algumas coisas. Como é que pode, cara, o time caindo para a Série A2, mas ainda com chance matemática de se classificar, vai jogar com a Portuguesa, que é um dos lanternas da competição, a Portuguesa na zona de rebaixamento, e não chuta uma bola no gol, cara? Eu não consigo entender, na minha cabeça não entra. Dá a impressão que uma nuvem, assim, de negatividade, uma nuvem realmente pesada, muito carregada, tá em cima da cabeça dos jogadores e eles estão presos. O Gleger falou agora aí, eles não reagem, eles não conseguem ter um poder de reação. É uma coisa impressionante. Então, hoje não deu para entender, mas veja o que é o campeonato. Hoje o Guarani, ganhando 2 jogos, tem chances de escapar do rebaixamento com 11 pontos, e ganhando os 3, tem chance de se classificar. Claro que vai ter que contar com derrotas da Ponte e do Água Santa, que aliás do Água Santa já está acontecendo, e por coincidência, o jogo no Brinco de Ouro, porque o estádio lá, o gramado lá de Diadema, foi reprovado pela federação. E olha, Novo Horizontino e Inter de Limeira, 2 grandes campanhas, hein? Novo Horizontino hoje ganhou do Santos na Vila, 2-1. A Inter, nesse momento, com essa vitória, é a 3ª melhor campanha. Ou seja, aqui a gente luta para um ponto em Guarani, para refazer e tal. A Inter, ela tem o quem? A Inter, ela contrata, você quer ver só? Lucas Bochecha e Gustavo Bochecha. E faz a melhor campanha do interior até agora. É amor ou não? Vamos lá então, vamos pro nosso... Também se for por falta de Bochecha, não é que a Inter vai ficar fora, né, Edu? Tem muita, né? Tem muita. E tem de Bochecha lá em Limeira, é uma grandeza. Uma grandeza. E tá jogando muito bem. A Inter, grande campanha mesmo. Eu tava ouvindo hoje uma entrevista do presidente do Novo Horizontino. Ele tá lá de 2012. E lá não tem eleição, Tigrão. Não tem eleição. Ele é o dono e tal. Ou ele, a qualquer momento, ele pode renunciar. É assim que funciona. Ou o conselho se reúne e tira ele. Não, ele falou que não tem problema nenhum. Quem quiser pegar, pega e tal. Mas ninguém se atreve. Olha o trabalho que ele faz lá. Esse cara só sai de lá depois que morrer, Edu. Ele pode ficar, mas ele pode ficar quanto tempo ele quiser. Não tem questão de número mínimo de reeleição, de nada disso. Não tem eleição do Novo Horizontino, não tem eleição. Quem pegar, pegou. Ou o cara pede a conta ou o conselho tira ele. Mas numa boa, assim. Você pode ficar uma semana, o conselho reúne, nós vamos mudar, resolvemos mudar, a maioria muda. Aí muda. Mas quem que vai querer pegar? O time tá bem, muito bem administrado, né? Estrutura belíssima do Novo Horizontino. Sabe quantos mil habitantes tem lá ou não? Não tenho a menor ideia, Tigrão. 38 mil habitantes. Tá vendo só? Esse é o Novo Horizontino. E não tem público, né? Público lá é difícil, é diminuto e tal. Também é um estádio um pouco reduzido, mas... Ok, 1-0 Portuguesa, perde o Guarani, o Vladimir é o voto do Bolis, estamos no craque do jogo. O Vladimir Catarino, e o seu voto, por favor, o craque. Oi, Edu. Olha, por absoluta exclusão, né? Até porque é difícil escolher alguém nesse time do Guarani, mas por ter lutado, por ter tentado, por todo o esforço que tem feito, eu vou votar no Regis, viu, Edu? Mas apenas por exclusão mesmo, porque o time do Guarani, mais uma vez, muito mal nessa tarde e noite lá no Canindé, Edu. Olha, o Gleger tá pensando, enquanto ele pensa, Tigrão, eu peço o seu voto, por favor. Daqui a pouco o Gleger, né? Daqui a pouco o Gleger. Vamos lá, Vladimir tem o voto do Bolis, o Regis é do Catarino e o seu, Tigrão? Vou votar no Regis, também por exclusão e por absoluta falta de opção, porque pelo menos o Regis não se escondeu do jogo. E teve muito neguinho aí pegando a bola e tocando de lado e falando, pra mim não, toca pro outro lá, não tá mais comigo. O Regis pelo menos se apresentou, foi, lutou, tentou, virou uma bola ou outra, não se escondeu, não foi omisso, mas é por falta de uma outra opção. Regis pra mim, craque do jogo. 2 votos Regis, 1 Vladimir. E você, Gleger, o craque?
assim, pela torcida do Guarani, Edu, não vou votar em ninguém, tá? Porque ninguém jogou absolutamente nada. Perfeito. Bom, e outra coisa, o São Paulo, domingo aqui no Brinco, você vê, o São Paulo perdeu 2 jogadores, né? Tem o Arboleda, que foi expulso, e o Diego Costa, terceiro cartão amarelo. Eu estava ouvindo uma entrevista do Carpini hoje, ele dizendo que, graças a Deus, vai ter uma semana inteira para trabalhar. Tem mais essa, hein? Tem mais essa. São Paulo também descansa, porque vai começar a Copa do Brasil, pré-Libertadores. Então o Paulistão dá um tempo essa semana, só volta no final de semana. O Água Santa agora, em Tigrão. Quem que é esse aí? Chutou dentro da... Perdeu, hein? Ele e o goleiro. Isolou. Isolou. Perdeu. E a defesa da Inter totalmente aberta, escancarada. O campeonato é uma piada, né, Edu? O campeonato tem um nível técnico muito baixo, cá entre nós, hein? Difícil. Os ricos contra os pobres. É uma coisa... Campeonato montado para ter Santos, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Mas com esse empate do Corinthians aí hoje, você pegar o grupo do Corinthians aí, dificilmente o Corinthians vai se classificar. Bom, então o Regis com 2 votos, eleito por exclusão o craque do jogo, o Vladimir teve um voto e o Regis não quis votar. E a situação é o seguinte... O Gleger, né? Não quis votar. Perdão, olha, a situação o grupo do Corinthians, Inter de Limeira tá indo para 16, Red Bull Bragantino empatou com o São Paulo, foi para 15, o Mirassol ganhou, foi para 14, o Corinthians empatou, foi para 10. Olha só a situação. Corinthians, quarto colocado, diferença para o segundo de 5 pontos de diferença. 9 em disputa. Tá fora. Tá fora o Corinthians. Eu nunca deixei de admitir aqui publicamente que gosto do Corinthians. Mas, vamos lá. Para que a federação possa rever alguns conceitos e também como um castigo de um campeonato teleguiado, de um campeonato de cartas marcadas, montado para ter os 4 grandes na final ou na semifinal, a não classificação do Corinthians é um prejuízo gigantesco. Abre um rombo na arrecadação e nos números de audiência. Mas é bom para a federação respeitar um pouquinho mais o interior de São Paulo. Olha, no grupo B, que é o grupo de Ponte Guarani, Palmeiras vai para 18 com o empate de hoje, a Ponte tem 13, o Água Santa, por enquanto, tem 11, vai perdendo, e o Guarani tem 5. A diferença, vamos lá, então, Água Santa, se virar o jogo, né, ultrapassa a Ponte, e agora também a Inter teve 2 chances agora de ampliar. No grupo do São Paulo, que é o adversário do Guarani, tem Novo Horizontino, tem 15, é o grupo D de dado. Novo Horizontino em 15, São Paulo em segundo 14, São Bernardo 12, Botafogo 11. É um grupo bem equilibrado e o São Paulo, para dificultar ainda mais, tem que vir aqui para resolver. O empate não resolve para o São Paulo aqui contra o Guarani, né, em termos de classificação. E o Santos... Eu acho que o Botafogo, você falou 11, mas tem 8, hein? 8 pontos, perdão. 8. Falei 11, Botafogo não é 8. Ameaçado também, diga-se de passagem. Está ameaçado. Na classificação geral, o Botafogo também o Botafogo é o 12º com 8. A Portuguesa tem 7, um jogo a menos. O Ituano é o 14º com 6. Guarani é penúltimo com 5. Santo André joga amanhã, tem 4. Então, essas são as... Botafogo, Portuguesa, Ituano, Guarani e Santo André. Faltam 3 rodadas. Dessas 5 equipes, 2 serão rebaixadas. Corinthians está um pouquinho acima deles com 10 pontos na 11ª colocação. Tá no rolo também, mas a gente sabe que é difícil, porque o Corinthians deu uma recuperada, né, Tigrão? Vinha de 5 derrotas, depois conseguiu com o Português 2 vitórias e empate contra o Palmeiras. Não, reação boa do Corinthians. Rebaixamento nem se fale mais. Agora, a classificação ficou difícil porque quando ele assumiu, já estava muito grande a distância. Mas, veja, com a nova comissão técnica, Corinthians disputou, incluindo um clássico contra o Palmeiras, que é fortíssimo, a rivalidade sempre fala mais alto, ele disputou 9 pontos e ganhou 7. Inclusive, dos 7 pontos, 3 com uma vitória de 4-1 fora de casa contra o Botafogo lá em Ribeirão. Olha, vamos seguir aqui com o nosso apito final. Daqui a pouco da coletiva do Claudinei Oliveira, técnico do Guarani. 1-0 Portuguesa, perde o Guarani. Guarani é penúltimo colocado, zona de rebaixamento. Tem o São Paulo domingo no Brinco, depois tem o Botafogo em Ribeirão. E última rodada, dia 10 de março, todo mundo jogando às 18 horas desse domingo aqui, 10 de março.
é Santo André e Ponte lá, e Guarani e Red Bull Bragantino aqui. A Ponte, ela tem agora o Corinthians, domingo que vem na Neoquímica, sendo que o Guarani joga às 18 com o São Paulo e a Ponte joga às 20 horas na sequência. Depois a Ponte recebe nada mais, nada menos que o Novo Horizontino. E última rodada, repito, o Santo André lá. Difícil para todo mundo difícil. Não tem essa. Os próximos jogos, por exemplo, do Santo André não venceu ainda. O Ituano, a própria Portuguesa, o Botafogo, jogos dificílimos. E fica esse quebra-cabeça para definir quem será rebaixado e os classificados. Agora 20h37, seguimos nós no apito final. Continue participando do sorteio do rádio. Aqui no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, você vai no link lá do chat. Tem um link aqui no YouTube. Você clica, abre o formulário, preenche, pronto, tá concorrendo. No finalzinho a gente vai fazer o sorteio aqui, tá bom? Eu volto já, 20h37. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupo germânica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Quer construir ou reformar com muita economia? Aproveite as super ofertas T da Teleanorte com produtos da Suvinil. Confira só: tinta acrílica Premium Clássica Branco 20 litros, R$ 449,90. Tinta Premium Limpeza Total Branco 18 litros, R$ 589,90. Massa acrílica Branco 25 quilos, R$ 189,90. Ofertas válidas até 23 de fevereiro. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Vem! Existem coisas que nunca podem falhar. Uma delas é o freio do seu carro. Muitos acidentes que acontecem todos os dias poderiam ser evitados com a troca do fluido de freio. Para dirigir tranquilo, você pode contar com fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e pare de correr riscos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Neste fim de semana, a primeira maratona de vendas Germânica Volkswagen de 2024 com ofertas exclusivas. Nivus Highline de 149.390 por 137.990 e Polo Track a partir de 79.990 e mais, toda a linha com taxa zero e lote exclusivo de seminovos com documentação e IPVA grátis. Nesta sexta e sábado, lojas abertas até às 18 horas. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada.
Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Quer construir ou reformar com muita economia? Aproveite as super ofertas T da Telha Norte com produtos da Suvinil. Confira só: tinta acrílica Premium Clássica Branco 20 litros, R$ 449,90. Tinta Premium Limpeza Total Branco 18 litros, R$ 589,90. Massa acrílica branco 25 quilos, R$ 189,90. Ofertas válidas até 23 de fevereiro. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Vem! Olha, estou recebendo a informação de que vai começar a coletiva do Claudinei Oliveira, técnico do Guarani. Portuguesa venceu 1-0. Vamos ver se a gente consegue a conexão aí com a TV da Federação. Ah lá, já estamos recebendo o som. Já vai falar. Uma primeira pergunta lá. Aqui tá baixinho. Boa noite. Eu acho que você tocou num ponto importante aí, né? Eu acho que a gente teve uma proposta de jogo ali de uma saída com 3 ali, com o Heitor baixando, que a gente teve muito controle da bola, a gente controlou o jogo, a gente trocava passes com facilidade. Eu acho que a gente acabou se acomodando ali dentro de campo nessa situação e não tivemos a urgência de fazer o gol. A gente começou a ficar nessa zona de conforto, ninguém pressionava, a gente tinha a bola, a Portuguesa baixou as linhas ali e a gente perdeu muita chance de finalizar, de fazer a bola passar na área dos cruzamentos, que é uma coisa que a gente tem pedido com insistência, né? Só que sem tempo de trabalhar, a gente tem pedido, né? Eu não sei como isso era trabalhado antes, então a gente, a partir do momento que a gente chegou, a gente tem pedido muito para terminar a jogada, finalizar a gol, fazer os cruzamentos. Às vezes vocês não fazem o gol no cruzamento, mas só o gol no rebote. Então acho que o primeiro tempo a tônica foi essa, tanto que a Portuguesa acabou tendo as melhores chances, né? Teve duas, uma chegada com o Ricardinho ali, e o lance do pênalti também, que era o lance final de jogo, um lance controlado, a gente podia ter definido a jogada ali, no final um cruzamento, a gente faz um pênalti ali, toma o gol no finalzinho do primeiro tempo. Se a gente vem no 0-0 pro intervalo, é outra história, a correção é outra, né? E no segundo tempo a Portuguesa deu a bola pra gente jogar, né? Em alguns momentos pressionou, a gente cometeu alguns erros de saída de bola, mas a gente, mesma coisa, a gente teve a bola, muitas bolas para cruzar e não cruzava, né? Pusemos o Gabriel para aumentar a altura, a estatura na área, a gente jogou poucas bolas na área. Quando a gente jogou, a gente criou alguma coisa, a gente criou dificuldade para a Portuguesa, mas assim, falo para vocês, porque eu falei para eles no vestiário, a equipe não pode ter 63% de posse de bola e ter 5 finalizações a gol, isso é muito pouco, tem que finalizar muito mais. Eu falo porque eu falei para eles sabem disso, não estou aqui falando uma coisa que eu não tenho falado no vestiário. Então assim, você tem 63% de posse de bola, você tem que finalizar 12, 15, 20 vezes a gol, 30 vezes a gol, né? A gente está muito, a gente dando um passe extra, né? Escolhendo muito o momento do cruzamento, às vezes uma bola atravessada na área, até gol contra sai, né? Então a gente tem que ser um pouquinho mais agressivo, e é o que a gente vai trabalhar essa semana, que a gente vai ter para trabalhar. Na verdade eu fiz 2 jogos com um treino de 40 minutos, 30 minutos ali, que a gente fez alguma coisa ainda de quinta para hoje, nem isso a gente fez, a gente trabalhou só bola parada. Então agora a gente tem uma semana para trabalhar. Nossos adversários são mais difíceis, né? Agora tem o São Paulo, né? Nós temos 2 times de Série A e um de Série B, os adversários são mais difíceis, mas a gente trabalhando bem essa equipe na semana, tomando as melhores decisões, escolhendo, entendendo o momento de cada um, montar uma equipe para a gente poder buscar a vitória contra o São Paulo. Nós temos 3 jogos para vencer 2, né? Porque com 11 pontos e 3 vitórias não teve nenhuma equipe rebaixada no Paulistão, então a gente tem que buscar 2 vitórias em 3 jogos, é o que a gente vai fazer a partir de agora. Boa noite, Claudinei. Boa noite. Como você bem citou, né, a equipe tem 2 jogos contra times de Série A no final, né, dos 3 jogos que restam, e um contra o Botafogo também de Série B, e é fora de casa. Só que contra adversários inferiores, tanto em termos de campeonato brasileiro, né, você poderia entrar na quarta divisão, a Lusa não tem divisão, e também na tabela, que eram adversários imediatamente abaixo do Guarani, o grupo não conseguiu performar. Você acredita que o fato de ter uma semana de trabalho pela primeira vez nesse campeonato vai ser suficiente para potencializar as virtudes dos jogadores para encarar o São Paulo em de título? Eu acho que a gente vai ter como trabalhar muitos conceitos, né? Que a gente não conseguiu trabalhar. Eu acho que assim, tem coisas que a gente, apesar do resultado ruim, teve coisas que a gente evoluiu, a nossa defesa já não afundou tanto, né? Nossa defesa já manteve a linha um pouquinho mais alta, o Santos a gente baixou muito as linhas, já conseguiu ser um pouquinho mais compacto, acho que algumas coisas a gente evoluiu. Eu acho que a semana, né, a gente tem que mostrar uma evolução, temos que treinar, trabalhar aquilo que a gente acredita, mostrar essa evolução. Acho que, como você falou, é mais difícil contra o São Paulo, né? Se um erro está custando caro contra o Santander, contra o Português, imagina contra o São Paulo, com o nível dos atletas deles, né, o nível de excelência que tem. Mas a gente vai procurar melhorar a equipe. O segredo aqui é a gente melhorar a equipe, né? Melhorar a performance, para a gente tentar melhorar o resultado.
Como eu falei, desde o dia que eu cheguei aqui, eu tenho responsabilidade também, a gente está tentando achar soluções, só que a gente tem que falar a verdade e ser sincero que o tempo foi pouco para trabalhar, né? Não me eximindo de responsabilidade, que não é meu feitio, não é meu perfil, mas a gente não teve tempo para trabalhar, então a gente vai ter uma semana para trabalhar, buscar a evolução da equipe, né? O quanto a gente vai evoluir uma semana para conseguir vencer o São Paulo, só o tempo que vai dizer, mas a gente com certeza vai buscar uma evolução, buscar alternativas, né? Conhecer melhor os atletas, né? Para a gente poder escolher os melhores 11, o melhor esquema tático. Eu acho que hoje na parte tática a gente não errou, tanto que a gente teve a saída com 3, criou muita dificuldade para a Portuguesa, só que a gente não terminou as jogadas, como foi falado já anteriormente. A gente tem que finalizar muito mais, cruzar muito mais bolas a gol, né? Ter um pouquinho de paciência nos posicionamentos que a gente combina. A gente muitas vezes sai do setor, aí você sai muito do setor para querer jogar, quando você perde a bola você está desorganizado. Então a gente vai trabalhar essas situações essa semana, eu espero que a gente evolua bem, né? Para a gente ter uma boa sequência de Campeonato Paulista. Desde o ano passado, o sistema do Guarani lá na frente ficava faltado em Derek e Bruno Mendes, né? Os 2 jogadores machucados. Hoje você teve o Pablo Tomás, o Reinaldo, que tem características diferentes. E você falou dessa falta de efetividade no ataque. O quanto que essa referência no ataque pode estar fazendo falta ao Guarani? E você pensa ao longo dessa semana, principalmente em trabalhar esse setor ofensivo? Sim, a gente tem que trabalhar tudo, né, na realidade. Como eu estou chegando, eu tenho às vezes um pensamento diferente, né, do que vinha sendo feito, e eu volto a falar como já falei anteriormente, não quer dizer que está errado, está certo, cada um pensa futebol de um jeito. Então eu vou tentar trabalhar as coisas que eu acredito, né, eu acho que a gente tem que ter uma agência muito sólida, né, vamos dizer, se a gente não tivesse tomado gol em nenhum dos 2 jogos, a gente tinha 4 pontos a mais, a gente fez 2, né, então a gente tem que ter uma defesa sólida, mas não adianta ter a defesa sólida também se a gente não incomodar o adversário, porque o adversário começa a te incomodar. Então, o que você falou é verdade, a falta do Bruno Mendes, a gente falou isso na última coletiva lá depois do jogo, falta esse jogador com cara, não é que o jogo, a culpa é do Pablo, a culpa é do Reinaldo, é característica, né? O Pablo é um jogador de atacar espaço, dinâmico, que te dá uma profundidade no jogo interessante, só que tem um momento de jogo que você precisa ter um cara na área mais, né, de mais peso na área, que segure a bola, que incomode o zagueiro num jogo aéreo. Então a gente não tem isso hoje, porque a gente perdeu o Bruno, né, por muito tempo aí, e o Derek, por mais, talvez o Derek volte só, talvez, contra o Botafogo de Ribeirão. Então, jogadores altos também, de biotipo bom, interessante, para tanto na bola aérea ofensiva quanto defensiva. A gente vai ter que trabalhar todos, né? Trabalhar o Gabriel por ali, ver como é que ele se entende ali, escolher os 2 melhores beiradas, ou jogar um com beirada e mais um. Acho que o Regis é um jogador que, né, pelo menos esses 2 jogos, fez 2 bons jogos na minha concepção. Um jogador que às vezes não vinha sendo, né, tão protagonista, ele fez 2 bons jogos. Eu acho que ele evoluiu, tem ajudado, ele suportou o jogo inteiro. A gente espera a semana trabalhar, melhorar o time, fazer um jogo melhor contra o São Paulo, que não é impossível vencer o São Paulo, não é impossível vencer ninguém, né? A gente tem condições de vencer qualquer adversário em qualquer lugar, desde que a gente esteja bem preparado. Claudinei, a questão mental dos atletas, ela já vem sendo um problema que o Roberto Close esbarrava, né? No caso dos resultados. Você pincelou sobre isso também após o jogo do Santo André. Já estava difícil mentalmente quando o time estava fora da zona de rebaixamento. Agora que entrou, faltando em 3 jogos, sendo 2 muito difíceis, o que fazer de diferente e de efetivo para resgatar a mente dos atletas? Eu acho que nessa semana a gente tem que ter um cuidado especial com isso, né? Tem que conversar, identificar, procurar conversar mais individualmente com um ou com o outro, que a gente entenda que está sentindo, porque é nítido, né? A gente estava, fez um primeiro tempo, não foi uma maravilha, mas podia ter controlado, né? Porque teve alguma chance, a gente podia ter tido mais chance, mas a gente vai voltar para o vestiário agora e falar para os caras, mantém isso aí, vamos terminar mais a jogar, vamos finalizar mais, que a gente ganha o jogo. Aí no último lance do primeiro tempo, você sofre um gol, né? Sofre um pênalti, sofre um gol. E aí você vê até quem está em volta ali, o pessoal do banco, assim, todo mundo, não é possível, né? Aquele sentimento de frustração muito grande, né? E isso aí a gente tem que superar, cara, porque isso vai acontecer ao longo da temporada, não é só agora. Vai vir frustração na Série B, né? O futebol é assim, né? Tem momentos que você está bem no jogo e toma um gol, tem momentos que você está mal e vai fazer um gol também. Então a gente tem que procurar resgatar, entender quem que está melhor mentalmente também, identificar, esse atleta mentalmente está muito derrotado, está muito derrubado, não dá para contar com ele nesse momento, a gente vai procurar resgatar todos, né? A gente conta com todos, temos o auxílio do nosso psicólogo, como já falei, do Arone, que vai nos ajudar essa semana aí, para a gente conversar com ele, identificar, né? Dar uma olhadinha no jogo com ele, ver a leitura que ele faz ali do comportamento dos atletas, para a gente extrair o melhor de cada um, mas é nítido, né? Minha opinião é nítido sabe, o atleta sente que está fazendo um jogo razoável para bom e daqui a pouco toma um gol evitável, né? Como foi lá contra o Santo André, lá em Campinas, então procurar trabalhar isso também, não vai ser só a parte tática, técnica, né? Vamos trabalhar também esse psicológico, tentar levantar o astral dos caras, eles têm que acreditar, né? Eu
Já fiz vários trabalhos de pegar equipes em zona de rebaixamento e conseguir livrar, né? O Chapecoense ano passado, mais recente. A gente entrou, a Chape já estava na zona de rebaixamento, conseguiu livrar na última rodada. Então eu sempre acho que eu consigo, que a gente vai conseguir, né? E precisamos todos estar juntos, no mesmo espírito, com a mesma vontade, com o mesmo, remando do mesmo lado para a gente conseguir. Valeu, gente. Abraço. Curitiba do Claudinho Oliveira, o Palmeiras e Corinthians ficaram no 2-2, Santos 1, Novo Horizontino 2, na Vila o Peixe perde, Canindé, Portuguesa 1-0 no Guarani, intervalo no Brinco, Água Santa 0, Inter 1 e amanhã tem São Bernardo e Santo André. Já, a defesa e a sorte do jogo, 20-52. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupo germânica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Os nossos analistas escolhendo a defesa do jogo. Vamos lá, a defesa e a sorte, 35. Primeiro tempo, a bola bate no travessão do Vladimir e volta na mão dele. Jogada de esbugrina, hein? Giovanni Augusto para Ricardinho. Prendeu, voltou para Robson curtinho com Patrick. Patrick recolhe, domina com a canhota. O corredor meteu para Giovanni Augusto. A bola sempre passa pelos pés do Giovanni Augusto. Um bolão para Ricardinho. Por cobertura, pintou golaço. Ele bateu na trave. No rebote, Vladimir pegou. Por muito pouco, a Portuguesa. Bom, teve o gol da Portuguesa, Giovanni Augusto cobrando o pênalti aos 51 acréscimos do primeiro tempo. O Helder é que fez o pênalti no Douglas Borel. Segundo tempo, deixa eu ver, 5 minutos. Com 5 minutos, quase gol da Portuguesa. Foi uma cabeçada, uma falta lateral será batida, hein, Bolis? Esse jogo só mais 3. Olha a Portuguesa, o cruzamento, desvio do Robson para fora, quase o segundo gol da Lusa. Quase a Portuguesa amplia no Canindé, Vladimir Catarino. Olha, teve um lance a 16 segundo tempo, o Anderson Leite, volante do Guarani, a bola bateu no rosto dele, hein? Bateu no rosto dele, foi para escanteio, não sei não se não bate no rosto dele, hein, Bolis? Olha aí, ele que recuou mal a bola ficou de graça para o Giovanni Augusto, vem Portuguesa na entrada da grande área, rolou para Felipe Marques, puxou para o pé direito, vai bater, ele bate a bola, desvia no Anderson Leite, sobe e vai embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta, ou melhor, escanteio para a Portuguesa. Bom, aos 21, a Lusa perde gol, há um cruzamento e o Paraíso dentro da área, próximo da pequena área. Ele não pegou como queria, não conseguiu pegar, né? Deu uma raspada. O Giovanni Augusto depois tentou consertar, mas que gol perdeu o Paraíso. Olha a bola. Vem Portuguesa por campo de ataque, Felipe Marques carregou no meio esquerdo, encara a marcação do Heitor, soltou na área pro Tauane, bateu cruzado, pintou o segundo Paraíso, vai marcar, furou, voltou para Giovanni Augusto, pra fora! Pra fora a finalização do Giovanni Augusto após um furo. Edu, nem uma coisa nem outra. O Paraíso furou, realmente, literalmente furou. E a 38, finalzinho, porque foi o seguinte, aí o Heitor é expulso aos 36, Guarani com 10, e aí tem uma falta para a Portuguesa cobrar na bola Eduardo Diniz. Para cobrança, Eduardo Diniz partiu para a bola, pé canhoto, a bomba, espalma, Vladimir! De mão trocada, Vladimir espalma, uma paulada de Eduardo Diniz. Na sequência, a Portuguesa ganha escanteio. E na sequência, o Denis da Portuguesa foi expulso, então ambos terminaram com 10. Ô, Greg, eu só tive essa defesa. É que o quadro é a defesa e a sorte do jogo. Mas eu só tive essa defesa do Vladimir. Consequentemente, Gleger Zorzin, a defesa do jogo... É a do Vladimir. Não tem outra, finalzinho. Nem vou pedir pro Tigrão, hein? Pra mim, a defesa do jogo. Ah, mas eu quero votar.
É você. Vota e já anuncia. Vai lá, Tigrão. A defesa do jogo foi a única do jogo do Vladimir. Isso prova o que o Guarani jogou, né? Tomazella não tá no quadro. Não tá no quadro. Isso mostra qual foi o nível de partida que o Guarani jogou. Vladimir pegou uma. Gleger já votou, eu voto na mesma lance que Leandro Boles descreveu exatamente assim. Para cobrança, Eduardo Diniz partiu para a bola, pé canhoto, a bomba, espalma, Vladimir! De mão trocada, Vladimir espalma uma paulada de Eduardo Diniz. Na sequência, a Portuguesa ganha escanteio, Vladimir. Todo mundo esperava pelo cruzamento. Vamos dar uma faturada. Daqui a pouco vai entrar o apitinho do sorveteiro anunciando o gabarito do jogo. Aqui, Portuguesa 1, Guarani 0, Santos 1, Novo Horizontino 2, Palmeiras 2, Corinthians 2. Corinthians empatou no final, estava 2-0 Palmeiras. Portuguesa 1, Guarani 0. E o Água Santa está perdendo aqui no Brinco, hein? Intervalo. Brinco de Ouro, Água Santa 0, Inter de Limeira 1. Está sendo no Brinco porque o estádio de Diadema está com um problema no gramado, vetado pela federação. E a gente volta. Tem uma informação? Eu tava vendo o gol aqui de empate do Corinthians 2-2. Foi de falta, viu, Edu? Aí a bola é batida, canhota, e o goleiro do Palmeiras acompanha e tira os dois braços. Opa, tá fora. Tira, recolhe os dois braços. É o Garro, é o gol do Garro. Ela bate na trave e entra. Ih, rapaz. Golpe de vista de Mandrake. E o Corinthians empata em cima da hora, com um jogador a menos. Perfeito, vamos lá. E faturando na sequência, Gleger e Tigrão voltam para o gabarito do jogo. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupo germânica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. É o apitinho anunciando o gabarito do jogo. Oi, Gleger, vamos lá. Portuguesa 1-0 no Guarani. Qual é o conceito do jogo e melhor o primeiro ou o segundo tempo? Jogo ruim, Edu. Melhor, assim, menos pior o primeiro tempo. Pois é. E você, Tigrão? Melhor o primeiro tempo, mas o conceito do jogo ruim. Um jogo baixíssimo nível técnico. Bom, Vladimir, que fez essa defesa aí na cobrança de falta desse menino aí, né, do Eduardo Diniz, se não me engano, foi Eduardo Diniz, que foi a defesa do jogo, não pegou muito não. Teve sorte porque a bola no travessão bate e volta nas mãos dele, isso foi no primeiro tempo.
O gol que ele sofreu foi de pênalti, nada a dizer. O conceito hoje do Vladimir Gleger. Não teve culpa, né? O único que não foi culpado. E ainda fez uma defesa lá que a vergonha poderia ter sido maior. Conceito regular. Ô Tigrão, falar um pouco dos laterais. O Heitor na direita e Helder na lateral esquerda. Se bem que o Diogo Matheus entrou a 23 segundo tempo, o Diogo Matheus, segundo você, foi para a lateral direita. Isso. E o Heitor inverteu, foi para a esquerda. Isso. Bom, somando tudo, evidentemente que o Helder, ele foi, né, o destaque negativo do jogo, porque ele que fez o pênalti. Bobo. E quem foi expulso, quem foi expulso foi o Heitor. Então um foi expulso, o outro fez o pênalti. Os laterais hoje do Guarani, Tigrão. Conceito péssimo para os dois. Não jogaram absolutamente nada e comprometeram. O Heitor na lateral esquerda dá uma entrada criminosa e injustificável e toma vermelho. E o Helder, no primeiro tempo, finalzinho, jogo acabado, faltando 30 segundos, o jogador da Portuguesa Douglas Borel indo para a linha de fundo para se perder por lá com a bola, ele vai dar um pontapé no cara, vai visar a bola, mas acerta o pé do jogador da Portuguesa e faz o pênalti que custou a derrota. Não sei, não temos péssimo aí não, né, Edu? Tem. Acaba em ruim, né? Tem péssimo. Tem péssimo? Tem péssimo. Péssimo para os dois. E para você, Gleger, Heitor e Helder, lateral direito e esquerdo. Péssimo para os dois. Eu sigo com você, Gleger. Os zagueiros Léo Santos e Rayan. Teve uma observação quando a bola bateu no travessão do Guarani, pelo lançamento que fez o João Augusto pro Ricardinho. O Ricardinho que tocou, né? Tentou encobrir o Vladimir. Essas e outras aí, algumas cabeçadas e tal. Hoje a zaga bugrina. Eu acho que se colocar Zorzinho e Valdemir Gomes na zaga, vai fazer a mesma coisa, tá? Péssimo para os dois, foram muito mal. Para você, Tigrão, a zaga, Léo Santos e Rayan. É uma zaga que quando foi montada para ser a zaga titular, a gente sempre questionou, né? Olha, criticava muito o Alan Santos e Lucão. Olha, cuidado que essa zaga é inferior. Tá provado aí, né? Tá provado. Eu e Gleger jogando ali com 3 kryptonita na cabeça, a gente joga mais do que eles. Conceito péssimo para os dois. Aos volantes, Gleger, Anderson Leite, Camacho e Matheus Bueno. A diferença é que Anderson Leite jogou o tempo todo. O Camacho, quando foi substituído, não gostou. Anderson Leite tentou dar uma de bicicleta, queria cruzar de bicicleta. Isso aconteceu a 41 do primeiro tempo. Teve uma que bateu na cabeça dele e salvou a 16 do segundo tempo. Vamos aos volantes, Gleger. Cada um vai ter um conceito. O Matheus Bueno, para mim, hoje, péssimo. O Leite, ruim. E o Camacho, eu falei, eu não teria tirado. Acho que de todos ali no meio, de todos os 3 volantes, era o único que estava tentando alguma coisa e errando pouco. Conceito ruim para o Camacho também. Perfeito. Vamos lá, Tigrão. Anderson Leite, Camacho e Matheus Bueno. Ruim para os 3. Ok, peço desculpa, eu tive problema de áudio aqui, não dava para mim abrir o microfone, peço desculpas. Perfeitamente, vamos lá pro o Regis, porque é o seguinte, o Regis, 22 de jogo, o Tigrão já dizia que estava gostando, fazendo a transição, buscando e tal, também teve passe errado do Regis, teve lance que ele tentou, também não conseguiu fazer. Vamos lá, Tigrão, o Regis, o que você achou? Ele não se escondeu, ele errou passe, errou. Mas correu, batalhou e ninguém o acompanhou à altura, né? Ninguém, absolutamente ninguém. Então ele lutava contra todo o sistema de marcação da Portuguesa. No primeiro tempo tentou, às vezes, jogar um pouco mais adiantado para encarnar a figura de um falso 9 que não é a dele, não tem a característica, mas ele não se escondeu. Ele tentou, ele se apresentou para o jogo. Ele procurou jogar, ele procurou chamar a responsabilidade. Leva um conceito regular. Para você, o Regis, ou Gleger? Não jogou absolutamente nada. O Regis, ele foi bem no primeiro tempo da última partida contra o Santo André. Hoje, o conceito dele é ruim. Bom, Reinaldo e Pablo Tomás, ambos saíram também, tá? O Reinaldo, ele tentou cobrar uma falta, deixa eu ver, foi ele? Foi. 2 minutos do segundo tempo, foi aquela falta
em que eu tenho a impressão que foi o Gabriel Santos que entrou, ele caiu na área, Gabriel Santos, tentando alguma coisa, cavar um pênalti, e o Reinaldo tava lá para cobrar, esperando o árbitro cobrar, esperando o Gabriel Santos se levantar, tá? Aí quando ele cobrou, ele cobra meia altura e no meio da zaga, a primeira linha da Portuguesa tirou sem problema, tá? E teve, foi essa, aliás, foi a 20 do segundo tempo. Vamos lá, a dupla aí, e não anotei nada aqui do Pablo Tomás. Reinaldo e Pablo Tomás, hein, Tigrão? Uma produção abaixo da crítica. E, aliás, abaixo da crítica também o senhor Claudinei Oliveira, que não viu isso, e volta com os dois para o segundo tempo, e volta com os 3 volantes. E você ouviu aí, Gleger, de novo na coletiva, vou aproveitar a semana para conhecer melhor os jogadores. É o fim do mundo, pô. Hoje, todos os jogos são transmitidos ao vivo, por rádio, por televisão, por portais de internet. Que coisa impressionante. Ele disse mais uma vez que vai aproveitar a semana para conhecer melhor o elenco. Ô, senhor Claudinei, nós estamos a 3 jogos do encerramento do campeonato. Eu sei que o senhor está no segundo jogo. Dirigiu contra o Santo André e hoje. Mas o senhor disputou 6 pontos contra os 2 lanternas e ganhou 1. E o senhor vem agora falar que o senhor quer conhecer melhor o elenco, porque não vai ter jogo no meio de semana? Pô, onde é que nós estamos, né? Mas o conceito dele vem daqui a pouco. Nesse momento, a peça ofensiva do Guarani. Pablo Tomás e Reinaldo. Péssimo para os 2. Bom, Guilherme, vamos fazer o seguinte, não vamos perder tempo com os atacantes não, que já deu para entender o tipo de conceito. Vamos direto para o Claudinei Oliveira. Por aqui, ele repetiu a mesma equipe contra o Santo André, começou a mexer no time, você quer ver, a primeira alteração foi a 11 do segundo tempo, aí que ele tirou, né, Tigrão, o Camacho, um dos volantes, para colocar o Gabriel Santos. Pois mas tinha que ter vindo com essa alteração, e talvez não fosse o Camacho, pô... A atuação do Matheus Bueno foi uma coisa tenebrosa, né? A atuação do Anderson Leite foi uma coisa abaixo da crítica. E ele tinha opções. Não são lá essas coisas, mas ele tinha opções no banco. Então, pera um pouquinho. Teria que ter mexido já no intervalo, né? Já no intervalo. E ele vai e tira um dos volantes, mas eu acho que tirou aquele que... dos 3, o menos ruim, que era o Camacho. E veio com o Gabriel Santos, que também não funcionou. Mas o cara que ele deveria ter posto primeiro, que foi titular durante a Série B inteirinha e fez um grande campeonato e é bom jogador, era o João Vitor. Então fica provado que ele realmente não conhece o elenco, né? Fica provado. Perfeito. Oi, Gleger, então vamos lá. O Claudinei Oliveira. Edu, eu tô falando isso desde o jogo passado, né? Não dá, tem coisas que não dá para admitir, não dá para entender. Eu quero só que o professor Juliano aí, que é o superintendente de futebol, executivo de futebol, venha se explicar. O torcedor quer uma explicação. E ele é o cara forte do futebol, não é? É ou não é? Não foi ele que mandou embora o Humberto? Não foi ele que contratou o Claudinei? Não foi ele que contratou aí os jogadores que chegaram? Então ele vai ter que vir explicar, porque realmente a situação é complicada. Agora, para falar do Claudinei, eu acho que ele é o menos culpado, né? Porque ele não... Assim, o culpado é quem contrata. E eu falava isso, hein? Quando mandaram embora o Humberto Loser, anunciaram o Claudinei Oliveira, eu falei, não é o melhor nome. Não, ele falou aí agora, não, porque eu salvei a Chapecoense. Pera aí. O cara que não foi mandado embora da Chapecoense, gente. Tá fazendo um campeonato catarinense ridículo. E ele vai conseguir vir salvar o Guarani? Não dá para entender os critérios. E eu repito, e eu gostaria muito, já que tem a semana cheia, não tem jogo, se o Juliano viesse dar uma coletiva para dar uma explicação, né? Dar um parecer para o torcedor do Guarani. Eu quero que esse Juliano venha falar, porque ele não é o executivo de futebol. E eu quero também que seja explicado essa história de que o treinador não... Sabe por quê, ô Tigrão? Sabe o que acontece? Quando um treinador chega o Água Santa fez um gol de empate, hein? Quando o treinador chega num clube
Né? E, por exemplo, hoje a gente sabe que é muito bem informado, internet, toda hora tá passando jogo na televisão, então dificilmente acontece isso. Mas vamos supor que o treinador ele não conheça o elenco. Sabe o que tem que acontecer, o Edu, ouvintes, Tigrão? Tem que chamar os auxiliares, e o Guarani me parece que tem 3, hein? Eu comecei a falar aqui, começou a aparecer. Eu sei do Leitão, né? Fez inclusive o jogo lá em Novo Horizonte, e eu sei que o Guarani tem mais 2. Mas esses caras são capacitados para estarem nessa função? Eu não sei o nome dos caras. Eu gostaria de saber a capacitação desses caras. Se são realmente bons profissionais que possam estar dando o suporte que o Claudinei precisa. Porque ele já foi nítido ele dizer na última partida e disse hoje de novo que ele não conhece o elenco do Guarani. Não é um absurdo, mas é realmente isso. É o que ele está falando. E será que os auxiliares não passam para ele toda a numerologia, todas as estatísticas, né? Tudo que o treinador precisa de informação para, no mínimo, escalar um time, no mínimo, fazer uma substituição? Pô, ele tirou um volante e colocou um zagueiro perdendo o jogo, precisando ganhar. Né? Aí ele tira o jogo, o único jogador que, lúcido, que estava mal, hein? Mas que estava pelo menos lúcido no meio de campo, ele tirou o cara. Então não dá para entender. Vai pro vestiário perdendo o jogo com 3 volantes e não mexe no time. Peraí, gente, cadê os auxiliares? Ou ele não escuta, né? Ou ele fala, ó, é o seguinte, aqui ninguém fala comigo, é o meu auxiliar que eu trouxe, ponto final. Só se foi isso. Agora eu quero uma explicação. Eu acho que... Não, eu não, né? O torcedor bugrino quer uma explicação. Porque a situação do Guarani é muito, mas muito preocupante. E o conceito do Claudinei hoje é ruim, Edu. Para você, uma boa semana, Gleger. Grande abraço, Edu. Ótima semana para você também. Um abraço, Tigrão. Boa semana para você também. Abraço, Gleger. Bom descanso. Valeu. Abraço. Olha, já o sorteio do rádio, tá bom? Vamos lá, Tigrão, para matar aqui o Claudinei Oliveira. Já foi tudo falado, né, Edu? Eu até me antecipei aí, porque você me acionou. Desculpa, eu não ouvi. Não, para você me acionou para falar quando que ele fez a primeira alteração, que foi a 11 do segundo tempo, né? Quando ele tira o Camacho e vem com o Gabriel Santos. Então eu já dei uma antecipada aqui, o Gleger eu acho que esmiuçou bem, eu acho que se expressou bem. É um absurdo a falta de critério. Se um cara que está na zona de rebaixamento no Campeonato Catarinense, com todo o respeito, hein? Você não pode comparar grau de dificuldade do Campeonato Catarinense com o Campeonato Paulista. Jamais, mas jamais. Não há nem termo de comparação. Primeiro porque no Campeonato Catarinense, Avaí, Criciúma, o Joinville não mais. Então lá é Avaí, Criciúma, Figueirense, Chapecoense. São os 4 grandes. O restante são times com uma estrutura muito limitada, com investimentos muito baixos, e a Chapecoense estava na lanterna lá. Aí você, tá bom, então, a Chapecoense mandou o Claudinei Oliveira embora. Opa, que legal, então tem um treinador disponível, contrata. Esse é o critério para contratar. O cara está disponível no mercado. Mas por que será que ele está disponível no mercado? Essa é a pergunta que se faz. Por que será que ele está disponível no mercado? E caiu num dos grandes de Santa Catarina que estava na zona de rebaixamento. Então o trabalho dele até agora, é claro que... mas o cara chegou, vocês já estão queimando. Mas uma leitura míope do jogo. Não precisa nem conhecer os jogadores. Basta observar que ele está caindo para a Série A2. E está jogando com 3 volantes que não estão rendendo. Que não estão fazendo a bola chegar. Agora já está perdendo o jogo. O empate já seria um horror. Já está perdendo. E ele volta e não mexe. E outra, depois do papelão do Guarani contra o Santo André, vem com o mesmo time? Conceito ruim, Edu. Vamos fazer o sorteio? Olha, quem empatou foi o Júnior Todinho. O ex-Guarani empatou pro Água Santa. Tá 1-1, estamos com... Tá no segundo tempo. É que agora o tempo é corrida, é duro. Você quer saber quantos do segundo tempo é corrida? O total dá 53 minutos. 8. Tirando 45 dá 8. Mas faz 8. Falta aquele cronômetro tradicional, né, Tigrão? Os caras é corrida agora, né? Só pra tirar. Esse negócio aí de tempo acumulado, primeiro que ele é mentiroso. Porque eles foram até 50, né? No primeiro tempo
E aí, para somar o acumulado, eles saem de 45. Por que isso? Eles querem imitar tudo que é na Europa, que a maneira de entrar em campo tem que ser que nem na Europa. Tem que ter Champions League, os caras entram tudo juntos, sem nenhuma emoção, tocam o hino. Aquele protocolo, né? De europeu que não tem nada a ver com a gente aqui. Imitar o cacete, pô. Bota aí de 0 a 45 mais acréscimos. Agora fica o coitado do Edu tendo que fazer conta pra saber quantos minutos do segundo tempo. Pô, fim do mundo, pô. Vai sair o segundo, hein? Não, mas tô adiantado aqui, não sabe. A bola bateu aonde? Pô, bateu na barreira, rapaz. Quase gol do Água Santa virando. Vamos pro sorteio? Sai mais um rádio. A Inter tá tomando um calor, meu compadre. É o Bruno tá tomando Pivetti. Um sufoco que você não acredita. É o Bruno Pivetti, treineiro do Água Santa aí. Olha, nesse momento o Água Santa tá atrás da ponte, 1 pontinho, hein? Se virar o jogo, ultrapassa a ponte. O Água Santa tem fora Novo Horizontino, São Bernardo e a última rodada, Corinthians. E a ponte tem Corinthians, Novo Horizontino aqui e Santo André lá. Só um jogo aqui, Ponte e Novo Horizontino, que também terrível pra ponte. Vamos lá, vamos fazer o sorteio. Pessoal, muito obrigado que participaram aí. Você visitando o YouTube, clicou no link, se inscreveu, né, no formulário. Agora vamos ao rádio. Quem ganhou com bola rolando foi a Érica Busso. Era 27 segundo tempo quando fizemos o sorteio. Agora no apito final vai sair mais um. O Tigrão, atenção, hein? O Abracadabra. Entendeu, Tigrão? Abracadabra. Vamos lá, Tigrão. Dole uma. Não, isso. Dole duas. E atenção, vai sair o rádio. Atenção, muita atenção. Dole 3 é agora. Emerson Henrique Alves. Henrique, tô anotando. Henrique, me ajuda aí, Tigrão. Emerson Henrique Alves. Isso. Emerson Henrique Alves. Parabéns, Emerson. Érica e Emerson. A produção entra em contato para retirada. Pessoal, parabéns. Muito obrigado. Parabéns. E convidar o povo aí, Tigrão, porque vai ter muito rádio ainda, durante o jogo e no apito final. Certo, Tigrão? Certíssimo. É uma promoção maravilhosa. O rádio que já tem aí a faixa estendida. Um som delicioso. Dá até vontade de comer o som. Delicioso. E você continue participando. Na média aí, 2 rádios por transmissão, né? 2 ontem, 2 hoje. E vamos entregando o rádio aí, presenteando os nossos queridos ouvintes e telespectadores, porque agora todo mundo nos vê também pelo YouTube, com esse belíssimo rádio já com a faixa estendida. Continuem participando. Você que participou em massa, não desista. Não desista. Continue participando que uma hora você pega na veia. E a Érica e ao Emerson, que ganharam hoje, os nossos sinceros parabéns. E continuem ouvindo aí agora em FM a Bandeirantes Campinas no 85.7. Tigrão, desejo a você um feliz ano novo, porque amanhã, dia 19, vai começar o ano. Janeirão já foi, janeiro, já recebeu IPTU para parcelar, já pagou IPVA ou parcelou, já fez a inscrição das crianças na escola. Janeiro sinaliza as contas, né? Já foi o carnaval, já passou, é amanhã que começa 2024. É um ano emblemático, ano de eleição, a coisa vai ferver daqui 6 meses. Eleição, outubro não conta porque a eleição é no comecinho de outubro, para prefeito e para vereador. A coisa vai ferver em Campinas, muitos candidatos, muitos debates. A Bandeirantes vai promover aqui em setembro os tradicionais debates, como sempre promoveu. E a cidade empolvorosa e muita coisa para debater. A saúde pública, o transporte coletivo, o centro da cidade, que infelizmente, gente, desculpa o desabafo. Hoje cedo, percorrendo o centro, quantas moradores em situação de rua dormindo em calçadas, problema social terrível, não é só Campinas, é no mundo inteiro, mas temos que resolver. Cracolândia, Edu. É terrível a situação de Campinas. É a nova Cracolândia do estado de São Paulo. Você vê que é uma situação, Tigrão, é lamentável. O que você vê o centro da cidade, eu vou te contar, é um horror. Tudo bem, a Campos Salles vai ser entregue, vai ficar bacana, bonito.
combinando com a Glicério, que já foi reformada. Mas Campinas, muitos problemas para debater. Isso vai ferver, vai pegar aí na rede social. Então, para você, Tigrão, um feliz 2024, tá bom? Ô, Edu, você vai me dar feliz ano novo agora? Eu já tô cansado, pô. Só em 24, acho que eu já fiz 80 jogos, pô. Escuta, vai começar amanhã. Vai começar amanhã. Bom. Tá bom, vou escovar o dente e falar feliz ano novo pro meu travesseiro aqui também. Tá bom, um abraço a todos, até a próxima, se Deus quiser. E torcedor do Guarani, não adianta, é ruim, é chata a situação, é preocupante, é desesperadora, mas nada está perdido. O time é esse daí, não dá mais para inscrever, trocar treinador agora depois de 2 jogos seria um absurdo, isso não existe. E você, torcedor do Guarani, como sempre fez, tem que fazer a sua parte. E saiba, domingo que vem é São Paulo Futebol Clube, torcida única. Nem torcida do São Paulo pode entrar. Então o torcedor do Guarani tem que comparecer em massa e tentar fazer a diferença, tentar incendiar esse time que é um time morno, é um time flácido, mas o torcedor tem que fazer a parte dele. Enquanto houver possibilidade, e a possibilidade está aí, ela é real, o Guarani depende só dele, ganhando os jogos, ele escapa. Então o torcedor do Guarani que está nos ouvindo ainda, nesse momento, muito preocupado, eu digo ainda porque perdeu, fica todo mundo com o saco cheio. Mas você que está nos ouvindo, e eu sei que é muita gente, vá lá, faça um movimento aí junto aos seus amigos, aos seus vizinhos, seus colegas de trabalho, seus parentes que gostam do Guarani, para fazer uma atmosfera favorável no próximo domingo. O Guarani precisa ganhar do São Paulo de qualquer maneira. É difícil, mas o São Paulo também dos últimos 9 pontos ganhou 1. Ganhou 1 e ontem ganhou meio no pelo. Ele virou o jogo lá em cima da hora, depois tomou empate, mas perdia do Red Bull Bragantino no Morumbi até 43 do segundo tempo. Time reserva, time alternativo do Red Bull Bragantino. Aí virou e ainda tomou um empate. Então esse é o time que o Guarani precisa bater no próximo domingo. Volto a dizer, a situação é muito preocupante, mas ainda está tudo na mão do Guarani. Tudo na mão do Guarani. Então é o momento de virar a chave, de todo mundo se dar as mãos e criticar depois. Depois. Porque enquanto existir chance, você tem que acreditar nessa chance e tentar jogar junto com o time. É a mensagem de alento que a gente passa aqui nesse encerramento da minha participação aqui no apito final da Bandeirantes. Tá bom, Edu? Grande abraço e até domingo agora com você, até domingo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Na sequência, o nome de KS Tubos, o Em Dia com a Bola. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Olha, Paulistão, 9ª rodada, tivemos ontem Mirassol 2, Botafogo 1. Foi a 4ª derrota do Botafogo. O De La Torre fez 1-0 Mirassol. Jean Victor empatou para o Botafogo. O De La Torre, de novo, marcando 2-1 a 12 do segundo tempo. O público, 2.206. No Morumbi, São Paulo e Bragantino. O Bragantino marca logo a 6 minutos com o Thiago Borbas. Bragantino com uma equipe alternativa, porque na terça-feira joga na Colômbia, joga em Medellín, pela pré-Libertadores. Contra o Águilas Douradas. O time chama Águilas Douradas de Medellín. Jogo da volta dia 27 em Bragança. Aí o São Paulo empatou somente a 42 do segundo tempo com o Eric. Aí o Caleri, a 47, virou 2-1. E aos 50 minutos, gol do Bragantino, gol de empate, gol do uruguaio La Quintana. A renda foi de 2.600.000 e o público de 47.700. E o São Paulo vem de 2 derrotas, acumula então 2 derrotas, o empate e domingo pisa no brinco. A Ponte do Majestoso recebeu o Ituano, o Iago Dias fez um belo gol a 43 do primeiro tempo, lá no gol da Pepasa, mas o Zé Carlos empatou
aos 31. 1-1, público 5.312, com 105 mil de renda. Tivemos hoje na Vila Santos e Novo Horizontino, o Neto Pessoa 1-0 no Novo Horizontino, o Rômulo 2-0, isso no primeiro tempo, e o Diego Pituca, a 25 segundo tempo, marcou para o Santos e terminou assim: Santos 1, Novo Horizontino 2, público de 11.665 e a renda 581 mil. Em Barueri, porque o Allianz Parque está trocando o gramado, está deixando de ser sintético. Então jogou em Barueri. O clássico Palmeiras e Corinthians, o Hendrick, a 42 do primeiro tempo, 1-0 Palmeiras. O Flaco Lopes, ele como sempre vem marcando aí nos últimos jogos, a 23, 2-0 Palmeiras. Aí a 41, o Yuri Alberto fez o primeiro do Corinthians. Na sequência, o Cássio, goleiro do Corinthians, é expulso. Como todas as alterações já tinham sido feitas, o Gustavo Henrique Zaveiro vai pro gol. E aí, o Corinthians com um a menos e com toda essa temática aí, empata com o Rodrigo Garro. O argentino Rodrigo Garro empatou numa falha do Everton, fez golpe de vista, uma cobrança de falta, 2-2 o jogo. E mais um pouquinho nos acréscimos, o goleiro interino do Corinthians, Gustavo Henrique, ia comer um frango, passou por debaixo dos braços deles a bola, ela ia entrando, mas na risca o Ranieri salvou. Partida exótica, Palmeiras 2, Corinthians 2, público 29.600, com 1.557.000 de renda. Canindé Portuguesa 1, Guarani 0, gol do Giovanni Augusto, cobrando pênalti aos 51 do primeiro tempo, público 2.280. Aqui no Brinco, estamos no segundo tempo, Água Santa Inter 1-1. Zé Mário de pênalti marcou para a Inter e o Júnior Todinho, ex-Guarani, empatou para o Água Santa do técnico Bruno Pivetti, que passou aqui pelo Guarani. Amanhã tem São Bernardo e Santo André para pegar e fechar a rodada. Bom, vamos à classificação. No grupo A, em primeiro Santos, 19, em segundo Portuguesa, 7, Ituano tem 6, o Santo André tem 4 pontos. Aqui daria Santos e Portuguesa classificados para quartas de final. Quartas de final será uma única partida e vai ser no estádio da equipe de melhor campanha. Se terminar empatado é pênalti. As equipes do mesmo grupo não se enfrentam, mas nas quartas de final o adversário é a equipe do mesmo grupo. No grupo B, Palmeiras tem 18 e um jogo a menos, a Ponte tem 13, o Água Santa empatando vai a 12 e o Guarani tem 5. Aqui daria Palmeiras e Portuguesa, o jogo seria no Allianz Parque. No grupo C, Red Bull Bragantino tem 15, Inter de Limeira 14, Mirassol 14 e o Corinthians com 10. Aqui daria Red Bull Bragantino, Inter de Limeira, o jogo seria em Bragança. E no grupo D, Novo Horizontino tem 15, São Paulo 14, São Bernardo 12, um jogo a menos, e Botafogo tem 8. Aqui daria Novo Horizontino e São Paulo, e o jogo seria em Novo Horizonte, ou o mando do Novo Horizontino. A classificação geral serve apenas para apontar as duas equipes que serão rebaixadas. O Santos tem a melhor campanha com 19 pontos, o Palmeiras em segundo com 18, um jogo a menos, repito. O Novo Horizontino é a equipe do interior com melhor campanha, tem 15, Red Bull Bragantino é o quarto colocado com 15 pontos, tá? E direto ao assunto, as últimas colocações, Botafogo tem 8, a Portuguesa 7, um jogo a menos a Lusa, o Ituano tem 6, Guarani tem 5 e o Santo André tem 4. Hoje estariam rebaixados Guarani e Santo André. Santo André joga amanhã, no 1º de maio, contra o São Bernardo, casa do São Bernardo. Se o Santo André ganhar, ainda não ganhou, a única equipe que ainda não ganhou é o Santo André. Se o Santo André vencer, ultrapassa o Guarani, aí o Bugre fica na última colocação. Deixa eu ver uma coisa aqui. Próxima rodada. Nós teremos no sábado. Sábado começa a 10ª rodada. Com Grêmio, Novo Horizontino e Água Santa às 16 horas, Ituano e Red Bull Bragantino 16 horas, Palmeiras e Mirassol 18 horas na Arena Barueri e Santo André, Inter de Limeira em Santo André 18 horas no sábado. Domingo,
Santos e São Bernardo, 11 horas, esse jogo vai ser no Morumbis. Santos e São Bernardo vai ser no Morumbis, 11 horas, domingo. Botafogo e Portuguesa, 18 horas em Ribeirão Preto. Guarani e São Paulo, no Brinco, às 18 horas. E Corinthians e Ponte, às 20 horas, na Neoquímica Arena, fechando a rodada. Olha, o Guarani, além de tudo, além de jogar no domingo, além dessa situação, quer dizer, numa dessa, o Ituano já jogou. Numa dessa, o Santo André já jogou. A Portuguesa já jogou. E o Guarani vai entrar em campo, né? Sabendo a real situação de que ele vai enfrentar e pode agravar mais ainda. Bom, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Olha, pelo Brasil, simplesmente no Bavírio, Vitória 3, Bahia 2, Coritiba 1, Atlético 1 no Atletiba hoje. E no Engenhão, Botafogo 2, Vasco 4. Lembrando que vai começar a Copa do Brasil, os paulistas na Copa do Brasil, terça-feira. O Botafogo de Ribeirão Preto joga no Espírito Santo contra o Nova Venécia. O Ituano joga quarta-feira em Ijuí contra o São Luís, lá no Rio Grande do Sul. O Corinthians joga quinta-feira em Maringá contra o Cianorte. Na outra semana, dia 28 de fevereiro, quarta-feira, o São Bernardo joga na Rua Bariri contra o Olaria. A Portuguesa Santista, que foi campeã da Copa Paulista, recebe o Caxias também no dia 28. E no dia 28, em Diadema, Água Santa e Jacuipense, da Bahia. Os paulistas, portanto, na Copa do Brasil. Pré-Libertadores, atenção, na terça-feira, o Red Bull Bragantino joga na Colômbia, em Medellín, contra o Águias Douradas. Jogo da volta, dia 27, em Bragança. Na quarta-feira agora, dia 21, o Botafogo do Rio joga na Bolívia contra o Aurora. O jogo é em Cochabamba. Jogo da volta, dia 28. Lembrando que na fase de grupos já estão Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras e o São Paulo. Outro detalhe também é que na Sul-Americana, que começa em março, já estão garantidos Atlético Paranaense, Corinthians, Cruzeiro, Cuiabá, Inter e o Fortaleza, que é o atual vice-campeão. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola, em nome de KS Tubo. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Tudo em produtos hidráulicos para indústrias e residências. Tubos e conexões de aço, cobre, combate a incêndio e válvulas. Materiais para gás, água quente, água fria e esgoto. Biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos, parceira das melhores marcas. Amanco, Aqualimp, Deca, Tupi, Apollo, entre outras. Atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Ligue 19-3833-8900. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Olha, ganharam o radinho então a Érica Busso, nós sorteamos durante o jogo no segundo tempo, estamos a 27 minutos do segundo tempo, Érica Busso, e no apito final há pouco, quem ganhou foi o Emerson Henrique Alves. A produção entra em contato para a retirada, nosso muito obrigado. Meus amigos, foi uma semana complicada, nós tivemos aqui, você quer ver só? Entre o sábado de carnaval e hoje, nós tivemos Ponte São Paulo, Novo Horizontino e Guarani. Isso foi na segunda-feira de carnaval, Novo Horizontino e Guarani. Tivemos na quarta-feira Red Bull Bragantino e Ponte. Na quinta-feira, Guarani e Santo André. Ontem, Ponte e Ituano e agora Portuguesa e Guarani. Nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5... Foram 6 jogos, 6 transmissões em uma semana, quase um jogo por dia. E agora, né, em termos de futebol, vai dar aquele ato, porque Ponte e Guarani voltam a campo no próximo domingo, Guarani e São Paulo, 18 horas no Brinco, e a Ponte com o Corinthians, Neoquímica Arena, às 20 horas, tá? Depois, no outro sábado, dia 2 de março, o Guarani lá com o Botafogo em Ribeirão Preto, domingo, dia 3, Ponte no Novo Horizontino, e no dia 10 de março, a última rodada, portanto agora só em finais de semana, nas 3 próximas rodadas,
o futebol de Campinas, porque vai começar aí a Copa do Brasil, para Libertadores e tal. Então o Paulistão dá uma pausa aí, jogos em finais de semana. Muito obrigado à nossa técnica, Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi. Muito obrigado a você pela sua atenção, pelo seu carinho. Participe do sorteio do rádio, ele vai continuar. Muito obrigado, uma ótima semana a todos. Domingo, no super próximo domingo, eu volto. Se Deus quiser.